107.3 FM no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E também para você do Litoral, 106.7 no Litoral Paulista. Corinthians e Rosário, Rosário e Corinthians no microfone Bandeirantes. Eu quero mais um destaque no timão, mais um do Corinthians. Jesse Lingard, de última hora, está fora do duelo entre Corinthians e Rosário Central. O inglês torceu o tornozelo em um dos últimos treinamentos antes da partida e não consta sequer no banco de reservas. Está fora o inglês, que veste a 77 no Corinthians. Que sorte do Corinthians, hein? Corinthians e Rosário, Rosário Central. O destaque do Rosário Central, mais um aí, Fabiane. Que tem, é claro, as principais expectativas centralizadas em Ángel Di Maria, jogador histórico do futebol argentino, 38 anos de idade, escalado como titular na ponta direita. Ele já marcou um gol em Itaquera, 2014, oitavas de final da Copa do Mundo, Argentina e Suíça na prorrogação. El Fideo marcou, deu números finais, 1-0 Argentina. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Rosário Central e Corinthians aqui no Camarote Fielzone. Estou recebendo o presidente, o CEO do Camarote Fielzone, o Dezepsen, Léo Rizzo. Tudo bem, Léo Rizzo? Tudo ótimo, mais uma vez um prazer receber Rádio Bandeirantes, a melhor rádio do Brasil, aqui no camarote mais louco da Neoquímica Arena. E aí, Léo Rizzo, quem ganha hoje? Hoje é Corinthians, 2-0, primeiro gol já sai antes dos 15 minutos e depois aquela pressão corintiana e o segundo gol para fechar. E como é que o cara vem aqui pro Camarote Fielzone? Tem que fazer o quê? Você, torcedor do Corinthians, é muito fácil, é só acessar fielzone.com.br, comprar o seu ingresso para a partida que desejar e vir para cá conhecer Ulisses Costa, conhecer Ronaldo Giovanelli, curtir um samba, open bar, open food e para finalizar aquele churrasquinho que o Fielzone sabe fazer. Legal, então. Valeu, Léo Rizzo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar. Mais um destaque do Corinthians, Fabiane. Com a disputa aberta no ataque, Pedro Raul, titular nos últimos 4 jogos do Alvinegro, marcou 2 gols, mas ficou longe de agradar a torcida e a comissão técnica. No entanto, ganha um voto de confiança do técnico Fernando Diniz. O camisa 18 está escalado. Esperança de gols no Alvinegro esta noite. O futebol da Bandeirantes traz mais um destaque do Rosário Central. Que emenda sequência extremamente positiva entre Campeonato Argentino e Copa Libertadores. São 5 jogos sem perder. E a expectativa, no entanto, é claro, de vencer o Corinthians em Itaquera, não se contentar com o empate construído no jogo de ida no Gigante de Arroito. Bons números no Rosário. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Rosário Central. Análise, opinião na Bandeirantes deles. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana, o primeiro campeão brasileiro vestido a camisa do Corinthians. Primeiro título do Brasil foi com Ronaldo Giovanelli no gol. O destaque do futebol da Bandeirantes para você, ele, conteúdo no ar. Alexandre Pretzel, boa noite para você. Um abraço, meu caro Ulisses, um abraço, Ronaldo, a toda a nossa equipe técnica, jogão de bola. O Corinthians entrando em campo por último, né, para fechar os 7 jogos de volta da Libertadores da América. Ainda nós teremos um jogo atrasado entre Tolima e Independente Del Valle. O Del Valle venceu o primeiro jogo por 1-0. Pela escalação, é isso mesmo que o Diniz poderia fazer. Com a suspensão do Alan, joga Carrilho. O Carrilho jogou bem contra o Cruzeiro. É um jogador experiente que está adaptado ao Corinthians e não vai sentir absolutamente nada. E no banco está presente Memphis Depay. Aliás, no banco de reservas, opções muito pequenas para que o Diniz possa mudar alguma coisa durante a partida. Então, com o time que tem em campo e mais o Memphis como 12º jogador, o Corinthians precisa pelo menos largar na frente, fazer um gol para não depender de alguma substituição. Contra o time do Rosário, que no jogo de ida não fez muita coisa, foi um jogo parelho, mas que na volta deve ter sua mesma escalação, mas com o time mais fechado, deixando a bola com o Corinthians e tentando jogar no contra-ataque em cima do Campas e também do Di Maria. Boa noite, Ronaldo Giovanelli. É o futebol da Bandeirantes. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a você, meu querido. Boa noite ao Pretzel, aos amigos da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, nós estamos tendo a grande oportunidade dentro da nossa casa. Nós temos um banco, como o Pretzel falou, um banco até, né, daquele jeito, sempre como foi aqui dentro da arena. Tem o Memphis. É, mas tem o Memphis. Então nós temos que saber como usar o Memphis. O Diniz queria tanto usar o Memphis, e a gente espera que hoje ele faça jus
e traga um gol pra gente aqui também, Ulisses Costa. Abraço! Valeu! Abraço. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Corinthians e Rosário Central e Corinthians no futebol da Bandeirantes. Jornalismo Bandeirantes, o destaque é com você. Alô, alô, Cristiano Panvec, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Bandeirantes. O Instituto Nacional de Meteorologia emite 2 novos avisos de vendaval para esta sexta-feira. O INMET ampliou as áreas atingidas e elevou o grau de severidade em parte do sudeste. Um dos novos avisos é laranja, de perigo, e prevê ventos entre 60 e 100 km por hora em áreas do Rio e de São Paulo. O aviso laranja é o 2º grau mais alto na escala. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações e plantações. O alerta vale para áreas da Grande São Paulo e do Vale do Paraíba, Sul Fluminense, Grande Rio e o Norte Fluminense. A previsão é que uma área de baixa pressão no litoral gaúcho se transforme em um ciclone amanhã. O sistema também vai dar origem a uma frente fria que segue pelo oceano em direção ao sudeste. Antes de chegar ao sudeste, esse sistema provoca chuva forte e ventos intensos no sul. Outro alerta amarelo de perigo potencial foi emitido pelo INMET para áreas do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e também Paraná, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, obrigado Cristiano Panvec. O QG Bandeirantes de Esportes com ele, Guilherme Agrela. Alô, Agrela, um abraço pra você, boa noite. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes nessa noite importante de Copa Libertadores. E aliás, Ulisses, pênalti decisivo neste momento, LDU contra a equipe do Mirassol na cobrança. O camisa número 20 da equipe da LDU vai para a bola, se fizer, classifica a equipe à próxima fase da competição. Partiu para a bola, bateu, fez o gol. 5-4 nas cobranças de pênaltis. E agora teremos Palmeiras e LDU de novo nas próximas fases finais da competição. O Palmeiras enfrenta a LDU primeiramente diante do seu torcedor em São Paulo, depois decide na altitude de Quito. 0-0 no tempo normal e agora nos pênaltis 5-4 para a equipe equatoriana, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, pois não. Já na Copa Sul-Americana, Ulisses, só para completar, Santos classificado diante do Macará e o Vasco da Gama, que também venceu o Olímpia, placar de 4-1 fora de casa. O jogo de ida havia sido 0-0 e o Vasco, portanto, garante a sua classificação com goleada lá em Assunção, no Paraguai. Mais tarde, 9h30, tem Botafogo e Cienciano. Botafogo recebe o Cienciano em casa depois de tomar 6-1 lá em Cusco, no Peru. Precisa reverter uma desvantagem, lembrando que o Fogão está sob o comando do técnico interino, porque Franklin Carvalho foi demitido do comando técnico. Já no Brasileirão Série B, neste momento, o Atlético vai perdendo para o CRB, placar de 2-0, e o Novo Horizontino vai vencendo o América Mineiro, placar de 1-0 pela segunda divisão nacional. Já na La Liga, Ulisses, a segunda rodada teve início hoje com Raio Vallecano 1, Alavés também 1. E uma notícia importante referente ao futebol feminino, Ulisses, porque o Brasil conheceu o seu início de calendário da Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no Brasil. A seleção brasileira estreia no Maracanã, dia 24 de junho, a segunda rodada na Arena do Timão, aí onde vocês estão, no dia 29 do mesmo mês, e a terceira rodada no Distrito Federal, estádio Mané Garrincha, no dia 4 de julho, com adversários ainda a serem definidos. A Arena do Timão será o estádio com mais jogos realizados nela na competição, com 10 partidas, seguido do estádio do Maracanã com 9 jogos. O Maracanã, que recebe a abertura justamente com o Brasil no dia 24 de junho, e também a grande final da Copa do Mundo, que será realizada no dia 25 de julho, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Rosário Central. Rosário Central e Corinthians jogam daqui a pouquinho. No primeiro jogo, placar de 0-0 para você ligado no futebol Bandeirantes. Timaço Bandeirantes em campo, equipe técnica da Bandeirantes, mesa de som, Michelzão Lopes. Na central técnica, Beto, Rebeca e Caime Martins. No Twitter, Carlos Amaral, digital, Lucas Abudi. Timaço de externa com Marco Conceição e Rafael Pellegrini. Já para você na Bandeirantes tem jogo, tem decisão, vale vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Tem Corinthians e Rosário Central. Você já sabe, futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais. Além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. É o futebol da Bandeirantes para você, para Corinthians e Rosário Central e Corinthians no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já já para você, jogão de bola Bandeirantes, escala os times para você, começando pelo Corinthians. Vem, Fabiane! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 18.
18 os escolhidos do técnico Fernando Diniz. Corinthians definido com Hugo Souza no gol 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 3, Gabriel Paulista, 13, Gustavo Henrique, 21, Bidu. Meio campo com 14, Ranielli, 19, Carrilho, 7, Breno Bidon, 8, Garro. Ataque de 37, Caio César e 18, Pedro Raul. Escalando o banco do Timão. Com Cauê, João Pedro, Memphis de volta, Pedro Milans, Matheus Pereira, Andileri e Charles, Luiz Gustavo, Iago e Guinegão, Dieguinho e Alex Santana. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, a Bandeirantes vem para escalar o Rosário Central. Fabiane. Do 23 ao 22, os escolhidos do técnico Jorge Almiron. Rosário definido e escalado com Ledesma no gol 23. Linha defensiva de 32, Coronel, 13, Ávila, 46, Ovando e 3 para Sandes. Meio campo com 3 volantes, 5 Ibarra, 88, Alan Rodrigues e 31, Navarro. Ataque de 11, a lenda de Maria, 8, Campas e 22, Copete. No futebol da Bandeirantes, o banco do Rosário. Com Werner Zaratio, Malo, Badaloni e Julian Fernandes. Pizarro, Jimenez e Cantizano, Guilhermo Fernandes, Marco Rubens, Soto e Verón. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, Corinthians e Rosário Central. Rosário Central e Corinthians, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil, quem apita o jogo? O venezuelano Alexis Herrera, com o auxílio dos conterrâneos Lubin Torrealba e Anthony Garcia. O quarto árbitro é Rony Cueva e o árbitro de vídeo vem da Colômbia, é Nicolas Galo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Corinthians e Rosário Central. Análise e opinião do microfone da Bandeirantes. Falam Ronaldo, Giovanelli e Alexandre Pretzel. Um abraço ao Ricardo Sanches, está na tua escuta, meu caro Ulisses. O Paulo Bueno está chegando no estádio te ouvindo também, nos ouvindo. Luca Gomide, o Wagner Torezan. Todo mundo na nossa audiência aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes e também no nosso Instagram. Vai ser um grande jogo. A torcida do Rosário é fanática, os canalhas, né, como eles são chamados, lotando o seu espaço. A torcida do Corinthians muito confiante. O Corinthians passando, vai pegar o Estudiantes de La Plata, que ganhou da Universidade Católica do Chile. Então, tira um argentino, depois terá outro pela frente no caso de passar hoje. Dá para chegar assim numa semifinal. É um confronto bem parelho de hoje e também o das quartas de final, no caso da classificação do Corinthians. O time que não tem novidades, Mateuzinho, Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, a volta do Ranielli, Bidon, Carrilho jogando mais pela direita, o Garro mais infiltrado e o Caio César e muito cruzamento para o Pedro Raul. Dá para notar que o Memphis Depay, pelo menos vendo ele na imagem, na chegada dele ao estádio, que ele tá tranquilo. Tá fininho, não tá pesado mesmo, sem jogar um bom tempo, já que a Holanda foi eliminada no dia 29 de junho e de lá pra cá o Memphis não entrou mais em campo. Tô vendo de novo aqui, ó, ele chegando ao estádio, na recuperação de imagens, e ele tá bem. Me parece bem fisicamente, vai ser um jogador importante no caso do Corinthians precisar da sua competência e da sua ofensividade se o jogo estiver 0-0 durante a partida. Alô, Ronaldo! A festa tá bonita, né, Pretzel? Ulisses, tá bonita a festa, a torcida vem, a torcida empurra mesmo. A torcida tem feito a diferença, pelo menos aqui junto com o Diniz, que o Diniz, ele incorporou essa torcida e é legal ver a entrega dos jogadores também. Agora, vamos ver para corresponder, né? Perdeu pro Inter a classificação da Copa do Brasil, mas acabou vencendo aqui também. E depois deixou um pouco a desejar contra o Cruzeiro, jogando em casa. Mas a verdade é que agora, para todo mundo respirar, para os torcedores, para os jogadores, a gente percebe que tá todo mundo junto e misturado. Eu vi também aqui, nos corredores aqui da arena, o pessoal falando que as torcidas estão juntas para empurrar, para ajudar o time. E isso é importante também para cobrar, né? No momento certo de cobrar alguns jogadores, cobrar direção, cobrar conselho. É o momento de você cobrar e mostrar que você está atuante. E a torcida, hoje, ela está dando um show aqui, Ulisses Costa. E você está aí, ó, de camarote, vendo... quer dizer, no camarote Fielzone, vendo tudo isso, hein, Ulisses? Comeu demais também, hein? Comeu o futebol, bem, não comi nada. Comeu os lanches aí que eu vi. Você comeu um pernil aí que eu vou te falar, parecia um dinossauro, meu Deus. Isso aqui é o boné Poropopó, a nova moda aqui na arena de Itaquera. Eu sei da onde veio. Você sabe?
Vem de longe, hein, Bibiano? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Rosário Central e Corinthians. Fabiane. Mais detalhes do jogo pro Vite Bandeirantes, Fabiane. Destaque, Ulisses Costa, que o Corinthians não chega às quartas de final de uma Libertadores da América desde 2022, quando caiu para o Flamengo. E antes disso não disputava entre os 8 melhores do continente desde 2012, ano em que de forma invicta se sagrou campeão da América. Portanto, expectativa redobrada. Por outro lado, o histórico negativo jogando oitavas de final com a decisão dentro de casa. O Corinthians nunca se classificou em oitavas de Libertadores, jogando o segundo jogo dentro de Itaquera. Portanto, chance de quebrar um marco negativo na história alvinegra. Do futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Tem Corinthians e Rosário Central na Bandeirantes. Pois não, Pretzel? A novidade do treinador Almiron, ele escala o Alan Rodrigues, que chegou do Inter, entrou contra o Corinthians semana passada, 10 minutos, e fez o gol no fim de semana na vitória sobre o Barraca Central. Então ele começa o jogo, está emprestado durante um ano, e fica fora o Fernandes, que jogou na partida de ida. Alan Rodrigues foi contratado por 4 milhões de dólares, ele não acertou na bola no Internacional. Então não é um jogador que chame muita atenção, essa é a novidade no Rosário, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Muitos fogos aqui na Neoquímica Arena para a bola rolar para Corinthians e Rosário. Vamos ao hino nacional brasileiro. Para você ligado no futebol, Bandeirantes, Corinthians e Rosário Central. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas, o time corintiano. O time do Rosário Central vem de meias azuis, camisas listradas em azul e amarelo e calções brancos, o time do Rosário Central. No futebol da Bandeirantes para você, Ronaldo e Pretzel, rapidinho. Qual é a maior virtude do Corinthians e a maior virtude do Rosário Central para esse jogo? Olha, no Corinthians o entrosamento do time, né? Já é um time que joga junto praticamente há quase 2 anos. Eu sei que o Fernando Diniz está há pouco tempo, mas ele saiu um pouco daquela trajetória de passezinhos e saída, né, saidinha e muito jogo pela paralela. Então ele está fazendo um time bastante vertical. O Corinthians é um jogo coletivo. E no Rosário, o olho no Di Maria, que pode decidir a qualquer momento, e também no Campas, que é o melhor jogador do Rosário na temporada e teve duelos muito bons contra o Mateuzinho no primeiro jogo. Gostei também do volante Ibarra, que é jovem e fez um grande jogo também em Rosário. Para mim um jogo parelho, mas por se tratar do ambiente e da fase do Corinthians em casa, o Corinthians é favorito para mim, Ronaldo. A grande virtude do Corinthians, você está ouvindo aí, ó, a virtude, a raça, o pulmão, o oxigênio, vem da arquibancada, essa que é a verdade. O Corinthians, quando você vê, comparando com outros times, ele não tem toda essa técnica, essa desenvoltura, mas tem aí, ó, esses milhões de torcedores que empurra, que faz a diferença, que quem está lá dentro, se o cara não sentir isso como um apoio, como uma força, o cara não é humano, né? Então acho que a grande virtude, a raça, a determinação, a atitude, tudo está do lado de fora, e o Diniz incorporou isso. Agora do lado dos homens aí, tem o tal de Copete, o número 9, o centroavante, que ele só tromba, velho. Então tem que deixar ele ficar batendo cabeça sozinho. Tem o Campai também, que é o pontinha, que ele é muito rápido. Mas o Corinthians hoje, com essa galera aqui, irmão, se não conseguir um grande placar hoje aqui, eu não me chamo Ronaldo Corintiano, viu, Liz? Que coisa, hein? Tá botando fé o Ronaldão aí. Canta, fiel torcida, sinta o clima. Canta, fiel
fiel torcida corintiana, a bola vai rolar já para você. Tudo pronto para começar o jogo. Na arena do Corinthians diante do time do Rosário Central, a bola vai rolar dentro de mais 2 minutinhos. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. A arena tomando a presença de mais de 95% da torcida corintiana. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro, tudo pronto para a bola rolar. Vai começar o jogo daqui a pouquinho, muita gente chegando ainda do lado sul, aqui da Neoquímica Arena, da Arena do Timão, para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Rosário e Corinthians, tudo pronto para a bola rolar. No primeiro jogo empataram em 0-0. O Corinthians precisa da vitória para passar. O mesmo acontece com o time do Rosário. Qualquer empate, com gols ou sem eles, vamos para penalidades máximas. Viver essa emoção também aqui na Arena do Timão. Tudo pronto para a bola rolar. Nesse momento, uma manifestação contra o racismo que a Conmebol exige de todos os clubes, intercalando os jogadores. Vamos pro momento da manifestação antirracismo. Enfim, pois não, Fabiane. A pauta do racismo, inclusive, tomou conta do noticiário desde o jogo da ida, porque o Hugo Souza foi vítima de ataques racistas por parte de torcedores do Rosário Central no jogo de ida. Em nota oficial, o Rosário Central destacou que o Hugo Souza estaria mentindo em suas denúncias e comparou os atos de injúria racial com torcedores do Corinthians que rasgavam notas de pesos argentinos. Isso gerou muita polêmica nos bastidores. O Corinthians há pouco soltou nas redes sociais um protocolo para caso os torcedores flagrem algum tipo de atitude de injúria racial. Muito bem, a bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tudo pronto para a bola rolar. Arena do Timão. Tem Corinthians, tem Rosário Central, tem Corinthians à esquerda, fica o time do Corinthians, à direita fica o time do Rosário Central. Corinthians se defende no gol que fica as torcidas organizadas. Pavilhão 9, camisa 12, Gaviões da Fiel. Do outro lado fica o time do Rosário. Tudo pronto para começar o jogo. Vai começar a partida. Saída que pertence ao time do Rosário. Copete vai tocar da bola para começar mais um jogo da Libertadores da América. Vale vaga para as quartas de final. Para você ligado no futebol Bandeirantes, apitou o árbitro, toca na bola, Copete, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. E domina, vem pro toque de bola, Carrilho, domina pro time do Corinthians, abre para Mateuzinho pela direita. Mateuzinho domina pro time corintiano, sai jogando com o Hugo. Hugo Reco ali no campo de retaguarda, já abre para Gustavo Henrique para Bidu. Na linha lateral do gramado pelo setor de esquerda, ameaça o levantamento, corta para dentro, vem pro toque de bola, Bidu. Ele levanta a jogada, buscou o comando de ataque, atropelado o jogador corintiano, o árbitro manda seguir. A bola volta no toque de bola, aperta Bidon. Bidon ganha a jogada pro time do Corinthians, liga pela direita do campo de ataque, soltou. Bom lance para Caio César, dominou, balançou, vai pra área, cruzamento, vem na boca do gol, levantamento para Pedro Raul, ameaçou a bicicleta, mas não deu. Lento demais, perdeu. A bola volta para Bidu, Bidu mata no peito, tentou o toque para Pedro Raul. Ele vem para ganhar para o time do Corinthians, protege Bidon tranquilamente para Bidu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Bidu domina para o time do Corinthians, gira para Garro. Garro recomeça com Ranieri. Ranieri domina para o Timão, sai jogando na sua zaga central para Gustavo Henrique. Ele prende, fiel torcida, empurra o time corintiano, vem Corinthians, apertura do toque de bola de Gabriel Paulista, prendeu para a direita para Mateuzinho, Caio César parte, Mateuzinho volta, curtindo novamente para Gabriel Paulista, que prende o lance no campo de retaguarda e vai ser jogando daqui atrás. Vem Copete para cima do Gustavo Henrique, domina o time do Corinthians para ser jogando, prendeu com Ranieri. Ranieri tem Carrilho aberto pelo meio de campo, prefere prender Ranieri. Ele volta a jogar a cutinha para Gustavo Henrique, que prende no campo de defesa para ser jogando, recolhe para o time do Corinthians, prende a jogada, recolheu Paulista, Paulista toca para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians depois do toque de Gabriel Paulista. Ele prende pelo setor de direita, Mateuzinho passou, recolheu Carrilho, volta a jogar para Gustavo Henrique. O Corinthians tenta se armar para descer do campo de ataque. Ainda campo de defesa, toca a bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Invertida de Ranieri. Ele solta do peito, dominou Mateuzinho. Mateuzinho prendeu, abre a jogada para o comando de ataque. Tenta o toque de curtinha na intermediária para Carrilho. Carrilho balança na marcação, tenta o toque de bola, toque errado o Carrilho. A bola volta, tenta descer novamente o time do Rosário. Vem para travar por baixo. Gabriel Paulista põe para fora. Em lateral esquerda, defesa para o time do Rosário Central bater. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. CSU, você pode confiar. Aperta Mateuzinho, vem para cima Pedro Raul. Ele tenta o domínio, ganha lateral. O time do Corinthians depois de apertar Caio César. É lateral para o time corintiano bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater. Recolheu Carrilho depois da cobrança de Mateuzinho. Soltou para Ranieri. Ranieri prende pelo setor de meia direita. Volta para o toque de bola de Carrilho. Carrilho prendeu pela direita, abriu para Mateuzinho. Mateuzinho dominou, rolou boa bola para Garro na grande área de calcanhar. Ninguém chegou.
Garro. A bola volta no toque, ele bola tentou Garro, devolução para Mateuzinho, bateu forte a lateral. Corinthians começa numa pressão terrível em cima do Rosário Central. E a ideia do Garro foi boa, tão inteligente que poucos jogadores do Corinthians conseguiram compreender a iniciativa do passe de calcanhar. Por pouco o Caio César não bate de direita, se perde em linha lateral, posse de bola, time visitante. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tem tudo, vira o Garro, vem para tentar o toque de bola contigo na intermediária. Caio César na marcação, o árbitro para. Marca falta para a equipe do Rosário, bater do seu campo de defesa. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, pode contar. É Nakata Brasil. Aqui parado o jogo, falta no campo de defesa para o time do Rosário Central. Sair jogando. Vonder, máximo desempenho em soluções completas para a sua obra. Reforme os melhores resultados do trabalho profissional. Ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Rosário Central no campo de defesa. Se posiciona Ledesma. Ele parte para a bola, bate à frente, vem para subir de cabeça, tenta tirar. Mateuzinho tira na coxa. Ele põe para fora, já está parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Rosário Central. Bater e ser jogando pelo setor de esquerda. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Rosário. Mateuzinho vem de cabeça, toca na bola, põe para fora. Lateral pela esquerda, campo de ataque para o time do Rosário bater. Agosto é mês do retorno. Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, vem para tirar Carrilho. Ele dá um bico na bola, volta contigo na intermediária. Pedro Raul briga, tenta ganhar a jogada, não consegue. Ela volta contigo no meio de campo. Pedro Raul não chega, vai chegar em cima da marcação. Aperta, tenta ganhar Bidon. A bola volta no campo de defesa, aperta, vem para rasgar ali Ledesma. Tira o goleiro do Rosário, levanta para o comando de ataque, vem para subir. Gustavo Henrique toca na bola, a bola volta contigo no meio de campo. Já recolhe novamente, Mateuzinho não vai na bola do meio do campo de defesa. Carrilho perde o lance, a bola volta para o setor de esquerda. Aperta o time do Rosário, abertura para Santos. Santos tentou bater, Mateuzinho vem para mergulhar, tira o perigo. É lateral para o time do Rosário bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Dormiu no ponto Carrilho, numa saída de bola do Corinthians, aquelas ao melhor estilo Fernando Diniz, prendeu a bola demais, foi pressionado e por pouco não gera uma chance perigosa ao Rosário, que tem lateral no campo de defesa com Sandes. É lateral pelo setor de esquerda, vem Sandes para bater lateral para o time do Rosário Central, para você ligado no microfone da Bandeirante, sobe de cabeça, ganha o lance, Gustavo Henrique tentou chegar fora do gol, tentou bater. Campaz enfia o pé na bola, manda para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Sonhou demais o Campaz, jogador que defendeu a Colômbia na última Copa do Mundo, tentou de canhota, o Hugo de fato estava fora, mas o Campaz mandou praticamente na estação de metrô. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do toque de bola contigo novamente. Recolhe pelo caminho da retaguarda. Vai ser jogando novamente o time do Corinthians. Abertura para o Hugo, levanta para o caminho de ataque. Soltou para Pedro Raul. Dominou Pedro Raul. Ganhou, recolheu no toque de bola contigo pelo setor de ponta para Bidu. Bidu abre para Caio César. Caio César vai tentar o toque de bola. Solta pelo meio, mas solta errado. A bola volta no toque de bola. Tentou lançamento à frente pelo setor de esquerda. Tentou chegar a bola, vem na proteção. Tentou ganhar Mateuzinho. A bola sai para a linha de lado. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita, campo de defesa. Essa tentativa de inversão para o Campaz, ele chuta a bola no Mateuzinho, ela bate no Matheus, vai para fora, mas o Campaz já tinha ultrapassado a quarta linha do campo. Antes disso, lateral corintiano com o Mateuzinho. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra o que o extraordinário acontece na Bet365 para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Domínio do toque de bola, sai jogando o time corintiano com Ranieri. Ranieri prendeu, tentava passar novamente. Caio César não passa, a bola volta para Mateuzinho. Mateuzinho para Caio César. Ele domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, vai ser jogando com Gustavo Henrique. Na sua zaga central, soltou para Carrilho. Carrilho tem aberto o Bidu pelo setor de esquerda. Gira a jogada, toca no campo de defesa novamente. Abriu no toque de bola contigo na intermediária, tenta o toque de bola, Gabriel Paulista prende o lance para Mateuzinho. Mateuzinho tentou o toque de bola, errado, tentou o toque de bola, Caio César aparece para marcar o time do Corinthians, ganha o lance contigo novamente, recolheu de calcanhar, só o doutor Sócrates fazia assim bem, viu, o Gabriel Paulista, ele vem pro toque de bola, já solta contigo no setor intermediário, domínio do campo em ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, abertura pro toque de bola de Caio César, dominou Mateuzinho, partiu pela direita, ele recolhe no meio dos zagueiros, tenta o toque, volta pro toque de bola curtinho, na intermediária para Gabriel Paulista para Gustavo Henrique, abre para Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque para o Corinthians, girou, soltou. Linda bola à frente no comando para Garro, deu para Carrilho, dominou, vem para a finta, tentou o drible, vem na proteção, Ávila põe para fora. É lateral pelo setor de direita, campo de ataque para o time do Corinthians, bater manual para o Timão cobrar. Se posiciona para a cobrança, vem para o toque de bola, Mateuzinho, solta a jogada do toque de Garro, Garro para Mateuzinho. Se livrou da marcação, puxou, tentou cruzar. Na grande área seria para Pedro Raul, tira o zagueiro, volta para Ranieri. Ele domina no campo de defesa, tem Hugo para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere jogados para você conferir exatamente. 7 minutos de bola rolando, 7 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians 0, Rosário Central também 0, na Bandeirantes quem fala é você, alô, Agrela. O Tottenham encaminhou a contratação de Savinho, atacante brasileiro de 22 anos, por cerca de 100 milhões de euros. Ele pode se tornar a maior contratação, a maior venda da história do Manchester City, ganhando de Julián Álvares quando foi vendido ao Atlético de Madrid por 75 milhões. Di Maria tá caindo no campo de jogo, Fabiane. Mas não houve nada, foi somente uma falta de jogo do Ranieri, que tentou o bote e derrubou o jogador de 38 anos, 3 Copas do Mundo disputadas na carreira, que veste a camisa 11 do Rosário Clube que o formou. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app. A bola volta, tenta descer novamente, vem para o toque de bola, tenta descer o time do Rosário. Cruzamento vai atrás do gol, pega a mão na bola, Copite põe para fora. Tá parado o jogo, tiro de meta para aqui para o Corinthians bater. 9 minutos de bola rolando, hora de análise e opinião na Bandeirantes. Continua para você. Corinthians 0-0, Rosário Central. Fala com Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. O jogo é uma luta nesses 9 minutos iniciais, muita disputa de bola, o Corinthians forte na marcação, mas com poucas ideias ofensivas. Conforme eu esperava, o Rosário tentando marcar a saída de bola para não dar muito espaço para o time local, no caso do Corinthians favorito ao jogo. Ronaldo. E o Corinthians, o estilo Diniz também jogando em casa, né? Tá com vontade, tá tocando a bola, o ataque tá flutuando bastante. O Caio César procurando jogar sempre centralizado e abrindo para a ponta aqui, deixando o Mateuzinho passar também. O Corinthians começa bem o jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Domina, vem pro toque, leva o time corintiano. Abertura, vem pelo setor de direita, vem pro toque com Garro. Garro domina para Mateuzinho. Mateuzinho domina, a bola sai. O árbitro Bandeira dando saída de bola para a equipe do Rosário bater pela esquerda do seu campo de defesa, lateral para o Rosário bater. Com a Mafre tudo caminha mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, é Mafre. A bola volta, é lateral para o time do Rosário bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É lateral novamente no campo de retaguarda para o time do Rosário cobrar. Você ligado no futebol, Bandeirantes vem para a cobrança, Sandes para bater a lateral novamente para o time do Rosário. Bate a jogada pelo setor de direita, vem Ranieri, toca na bola, tira. Tenta o toque de bola contigo novamente. Carrilho não consegue, bola volta para Bidon. Bidon inteligente, ganhou o lance, abriu no setor de direita do campo de ataque para Caio César, mata no peito. Ele domina para o time do Corinthians, vai para o giro, recolheu para toque de bola de Carrilho. Carrilho para Mateuzinho, para Caio César pela ponta esquerda. Dominou para o Corinthians, limpou, cortou para dentro, ergueu a cabeça, soltou para Garro, tentou, tapa na bola, bola bate na mão do Garro e volta. Mateuzinho tenta tirar, mas não tira, vem para o domínio, recolhe Campas. Ele prende o lance para o time do Rosário, sai jogando no seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando para você conferir. Continua para você, Corinthians e Rosário 0-0 na Bandeirantes. Fiel torcedora, direito ao voto, intervenção. O que mais está escrito ali? Intervenção judicial já e basta de amadorismo. E vem Timão, Garro domina, rolou, bate Bidu, dominou, bateu pro gol, fraco, pegou, largou o goleiro, sobrou, Pedro Raul domina, vai pra finta, tentou girar, bateu pro gol, mas o que é isso? Mas o que é isso, Pedro Raul? Sorte que o Bandeira deu impedimento. Se o Bandeira não tá impedimento, que chance perdeu o Corinthians, hein? Primeiro o Garro, depois ela volta pro Pedro Raul e de fato estava muito adiantado o camisa 18 do Corinthians nessa tentativa, quase rendeu a abertura do placar pelos lados do timão. Vai ser a reposta a bola pelo goleiro Ledesma dentro da grande área do Rosário. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Análise e opinião, Pretzel, Ronaldo, jogo quente, hein? Esse erro do Rosário numa atravessada de bola e o Corinthians perdeu a chance, tem que bater mais no gol, né? Bateram, mas o Pedro Raul num impedimento gigantesco. Corinthians tem mais imposição, tem mais força e o jogo segue 0-0. Ronaldo. Pedro Raul estava impedido, mas quem vinha de trás não, né? Ele atrapalha a jogada, né? É o Garro.
estava chegando por trás. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, apagou o boné, recolhe pelo setor de esquerda, tenta o toque na grande área, vem pro domínio, novamente domínio o time do Corinthians para ser jogando, recolhe o time corintiano para tocar no seu campo de defesa, prende o seu Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vem para Gabriel Paulista, ele tenta o toque para Carrilho volta para Hugo domina pro time corintiano, tenta o levantamento à frente, vem pro toque, ele para Raul, ele tenta chegar, Pedro Raul não chega na bola, vem o zagueiro, corta, tira, põe para fora, lateral pro Timão bater, pois não, Agrela. Tem gol do Botafogo, Ulisses. Danilo Pereira acabou de chegar e agora faz 1-0 para o Fogão aos 8 minutos do primeiro tempo contra o Cienciano, oitavas de final Copa Sul-Americana. Agora agregado 6-2. E vem pro jogo o time do Corinthians, domina, Caio César, vai pra finta, cochila, vai perder o lance, ele aperta na marcação, recupera, a abertura vem pra Mateuzinho pela direita do campo de ataque, bom lance pro Mateuzinho, ganhou a lateral da área, vai pro cruzado, levantou na boca do gol, tentou Pedro Raul chegar pra fazer, não conseguiu, voltou pra Mateuzinho, bateu errado em cima do Caio César, ela volta pra Carrilho, domina pro time do Corinthians, limpa pro lado errado, onde tinha marcação, domina, tem Bidão aberto ao seu lado, recolheu Carrilho, vai pro cruzamento, tenta a finta, escapa do primeiro, não escapa do segundo, vem pra tirar dele Campaz, ele volta do toque, ele para tenta descer novamente, recolhe no campo intermediário, o time do Corinthians, abertura do toque, ele para Coutinho para Mateuzinho domina pro time do Corinthians, gira a jogada pro toque, ele para Coutinho, recolhe no comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, prende o lance novamente, Garro abriu na direita, soltou para Bidon prende pro time do Corinthians, solta para Caio César, limpou, escapou, girou, bateu, defesaça do Ledesma, tem que chutar no gol, escanteio pro time do Corinthians, bater na direita. E quando o espaço se abriu, o Caio César resolveu testar o Ledesma, dessa vez ia no ângulo, o goleiro que veste a 23 vai na gaveta, espalma para escanteio, o primeiro do jogo, Rodrigo Garro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, escanteio cobrado, levantamento do Garro, tentou toque de bola, girou, bateu pro gol, Gustavo, tentou Gabriel Paulista bater, ela subiu, foi embora, linha de fundo, tiro de meta pro Rosário Central bater. E ele ficou pedindo um desvio na trajetória da bola, mas não houve, foi bem assintosa a reclamação dele pro árbitro, sem cartão, tiro de meta Rosário. Placar do jogo continua, placar de 0 Corinthians, 0 Rosário, pra você ligado na Bandeirantes, aqui direto do Camarote Fialzone, o melhor camarote, o camarote mais louco pra curtir os jogos do Timão, se posiciona pra ser jogando, é tiro de meta pro time do Rosário, bater Ledesma, vem para a cobrança de tiro de meta, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, e o Garro conversa com o árbitro do jogo, bate em boca ali, o árbitro autoriza a cobrança, é tiro de meta, não tem pressa para bater o tiro de meta, Ledesma, ele demora novamente para a cobrança de tiro de meta, vai partir pra bola, o árbitro tá contando, levantamento vem à frente do comando de ataque, vai tentar o toque de cabeça, subiu Gustavo Henrique, ele sobe de cabeça, dá na bola, volta para Caio César dá uma casca da bola para Pedro Raul, esse é o problema, ele perde o lance, vem Caio César, rápido, ganhou, já partiu na esquerda, dominou, girou, vai para a grande área, tomou tranco, o árbitro manda seguir, é bola no toque de bola, tentou sair jogando Rosário de graça, pro Corinthians bater lateral para a direita do campo de ataque, lateral pro Timão cobrar. E apesar da reclamação generalizada no estádio, me parece que o Sanches foi no ombro do Caio César. Uma disputa que não foi faltosa na entrada da grande área. 37 do Corinthians, vai sendo a válvula de escape nesses 15 já jogados. É lateral pro Timão bater pela direita. Pretzel, Ronaldo. Corinthians agora assume o jogo e o Caio César, né, incendeia o lado esquerdo, porque o Sanches é ruim. Sanches é lento, é duro, e o Caio César ir pra cima dele no 1 contra 1 vai levar vantagem sempre. Eu também não achei falta, mas a bola do Caio César para defesa do Ledesma foi o melhor lance até agora, Ronaldo. E o Corinthians na pressão, é isso aí, jogando em casa, tendo à disposição a sua torcida lá. Tem que ter, esse juizão aí, só para lembrar, acho que ninguém comentou, o Corinthians nunca ganhou com essa nhaca aí. Hoje nós vamos quebrar essa escrita. E olha lá o que ele tá fazendo com o jogo. Tá picotando o jogo esse juiz. Ele marcar uma falta dessa de costas do Garro, eu pelo menos não vi falta. Você viu, Pretzel? Então, ele acabou de não dar uma falta em cima que foi ombro com ombro e aí ele dá a falta. É brincadeira. Ele jogou as costas em cima do... Eu não daria. No meu futebol isso aí não é falta. Eu também não marcaria. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, Cecil, você pode confiar. É falta para o time do Rosário, bater falta, cobrada, levantamento, vem à frente do toque de bola, afasta a zaga do Corinthians, tenta tirar a bola, volta com o time do Rosário, já domina Mateuzinho, vem para tirar para o time corintiano, ele tira, a bola volta na direita, mas houve falta do Mateuzinho, cometida pelo Copete. É falta para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, aperta
volta, Mateuzinho ganha pro time do Corinthians, abre para Ranieri. Ele vem pra frente em cima da marcação do primeiro, fica perto, dá o carrinho, põe pra fora, lateral para a equipe do Rosário Central, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com uma HG Nakata. É lateral pelo setor de esquerda para o time do Rosário bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral foi cobrado pelo setor de ponta aperta da marcação, o time do Corinthians chega, Ranieri toca na bola, põe pra fora, em novo lateral pro Rosário cobrar. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra. Reforma, os melhores resultados do trabalho profissional é Vonder. A bola volta do toque de bola lateral pelo setor de esquerda para o time do Rosário bater placar do jogo, continua 0-0. Lateral cobrado para dentro da grande área, aperta o time do Corinthians, bola tocada para trás, vem para subir a zaga, toca, Hugo pegou, largou, a bola foi embora. Ajeitaram a bola pro Hugo, ele foi pegar, escapou, a bola foi embora para a linha de fundo, escanteio Rosário. Foi mal Hugo Souza, bateu roupa por ali na tentativa do Gabriel Paulista de recuar para o arqueiro alvinegro. Escanteio, ele é do lado direito. No jogo de ida, Di Maria e Campas revezaram as batidas. Vamos ver quem vem agora. É futebol da Bandeirantes para você, escanteio para o time do Rosário bater. Agosto é mês do retorno. Premier League, Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Rosário bater pelo setor de direito do campo de ataque, de levantamento na grande área, levantamento na boca do gol, nada disso está valendo. Vai mandar voltar a cobrança, é isso? Troca de empurrões ali na grande área, mas a jogada ensaiada ia funcionar, viu, Ulisses? Do Di Maria pro Campas, chegando sozinho, livre no segundo pau. Vamos ver se eles vão repetir a jogada nessa segunda tentativa de escanteio. E vem para a cobrança de Maria para bater de escanteio novamente para o time do Rosário Central. Placar do jogo 0-0. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Se posiciona de Maria, não tem pressa nenhuma para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Rosário bater, onde fica Gaviões da Fiel. Partiu para a bola de Maria, levantou no boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar dali, afasta de qualquer maneira, Pedro Raul põe para fora, lateral para aqui para o Rosário bater pela direita no campo de ataque. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Tá parado o jogo, falta direita para o Rosário bater. Do Breno Bidon para cima do Di Maria, daquelas faltas em que cabe um cruzamento na grande área, e esse canhotinho experiente é bom de bola. Lado direito, toda a zagueirada do Rosário vai para a área. 19 minutos, vamos chegar a quase 20 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. É falta para o time do Rosário bater o placar do jogo, continua a placar de 0-0. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, é falta para o time do Rosário bater. Di Maria pede passagem para a cobrança pelo setor de direita, vem levantamento na grande área do time do Corinthians, Diniz levanta, não gosta do que está vendo. Di Maria para a cobrança, ele falta para o time do Rosário, repito para você, 0-0. Partiu para a bola de Maria, levantou na boca do gol, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater em confusão na área. Os zagueiros do Rosário, eles são baixos. A ideia foi um cruzamento para o Sanches, que fechava no segundo pau. Ficou caído por ali um jogador da equipe do Rosário Central, provavelmente alegando que foi desequilibrado. Os outros jogadores não reclamam. Acho que vai ser autorizado o tiro de meta para o Hugo Souza bater. É tiro de meta para o time do Corinthians bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final, vale vaga para as quartas de final. No primeiro jogo deu 0-0. Aqui também, placar do jogo de 0-0. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você, Agrela. Ulisses, o Botafogo segue vencendo o Cienciano, oitavas de final, Copa Sul-Americana, agora agregado 6-2 para a equipe peruana, que vai enfrentando por enquanto o Montevideo City Torque na próxima fase da competição. Já no Brasileirão Série B, mais cedo, Atlético de Minas Gerais 0, CRB 2, nesse momento Novo Horizontino 1, América Mineiro 0, Ulisses. Se posiciona Copete, evita ali a cobrança de tiro de meta, pois não. O Ovando, zagueiro, ele foi puxado pelo Gabriel Paulista. Eu não daria o pênalti, mas ele tem que parar de fazer isso, o zagueiro corintiano. Ele deu um pescoção no zagueiro do Rosário na frente do árbitro, que mandou seguir o lance. Eu também não daria, mas não pode correr esse tipo de risco. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola contigo no campo de defesa. Recolhe curto do campo de retaguarda para ser jogando o time do Corinthians. Grande Gilmar tá ligado no futebol da Bandeirantes. Aperta Mateuzinho, tentou o domínio. Toma o pisão do Campas.
falta direita, defesa para o Corinthians bater. E o Campas foi quem mais incomodou o Corinthians no jogo de ida. Colombiano, passagem pelo Grêmio, ele tem 25 anos de idade, é rápido que nem uma bala, o Mateuzinho vai ter trabalho. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa e o seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja e no app. A bola volta com o time do Corinthians, sai jogando Gustavo Henrique, abriu para o toque de bola com o time de Bidu. Bidu para Bidon, abriu para Garro, Garro domina, tempo do toque de bola curto, recorde novamente, Ranieri, Coutinho perde. Caio César vem para tentar recuperar, domina novamente o time do Rosário Central na direita com o Coronel. Ele tenta o levantamento à frente do campo de ataque, vem Caio César, protege para o time do Corinthians, ele vai para o drible, vai para a finta, faz o girice para a marcação, protege, Coutinho novamente, tenta o levantamento à frente, ganha lateral para o time ao bater. Manual para o time do Corinthians cobrar. Com a Mafre todo caminha mais seguro, só vai. Fale com seu corretor, é Mafre. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe novamente no toque, curtido no setor intermediário, tenta arrancar o Corinthians, houve a falta. Tá caindo o Garro, falta Timão, próxima linha de vídeo gramado pela esquerda. Foi uma carga nas costas dele por ali e dá um certo respiro pro Corinthians, porque o Rosário sobe as linhas de marcação, pressiona lá em cima e não deixa o Timão jogar pelo menos pelos últimos 8 minutos. É futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de defesa para ser jogando, já prende a jogada, Coutinho novamente, o time do Corinthians, a abertura vem com um toque de bola de Hugo. Hugo prende a jogada, abre pelo setor de ponta para Ranieri. Ranieri volta para Hugo, Hugo para Ranieri. Tenta descer o time do Corinthians, levantamento foi feito à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola, mas a bola já havia saído em lateral para o time do Rosário bater. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos, descubra porque o extraordinário acontece na Bet 365 para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda diverte, a aposta não é investimento. E domina do toque de bola, sai jogando com o time do campo de defesa, o time do Rosário, abertura para Ledesma. Ledesma domina para o time do Rosário, tenta o toque de bola. Carrilho chegou de surpresa na marcação, tenta o toque, curtindo na intermediária. Aperta o time do Corinthians, tenta descer, vem Gustavo Henrique, toca de cabeça, mas toca muito mal. A bola volta com o time do Rosário, que já tenta descer do comando de ataque. A abertura vem para a direita, são dois jogadores em cima do Bidu. Ranieri volta para a marcação, cruzamento na grande área. Vem para tirar pessimamente Gustavo Henrique, põe para escanteio. Escanteio para o time do Rosário Central bater. Ele mirava rifar essa bola para a linha lateral, acabou pegando mal nela, manda para a linha de fundo e escanteio ao lado direito. Escanteio para o time do Rosário bater. Para falar tem que pôr o microfone na boca, se posiciona Fabiane. Escanteio para o time do Rosário bater, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio cobrado, curtinho para a meio direito do campo de ataque, já solta a jogada curta para o comando, abriu para o comando com Ibarra. Ele prende o lance, gira, tentou cruzamento, moça, para dentro da grande área, muito alto, tentou o toque de primeira, Hugo não sai, a bola tocada para trás do gol, vai para escanteio. Eu vou dizer para você, toque contra o gol, perigosíssimo do Pedro Raul. Ele é perigoso na área do Corinthians, do adversário não é muito perigoso não, mas na área do Corinthians eu vou falar pra você, quase ele mete contra aí. E você vai no caminho do gol, Hugo Souza nada poderia fazer, estava dentro da pequena área, concede ao Rosário um novo escanteio, Jamilton Campas na bola lado esquerdo. Se posiciona para ser jogando, vem Campas, ele bate na bola, tenta o toque de bola para Di Maria domina pelo comando de ataque, girice para a marcação, Mateuzinho vem para travar, a bola sai para a linha de lado, em lateral na esquerda, campo de ataque para o time do Rosário bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final, jogo da volta. No primeiro jogo, 0-0. Aqui também 0-0. Vamos para o tempo técnico para dar aquela abastecida de água no futebol da Bandeirantes. É com você, Agrela. Ulisses Carlos Alcaraz, tenista espanhol, confirmou a sua participação no US Open, que vai de 25 de agosto a 14 de setembro. Ele é bicampeão do torneio, venceu em 2022 e 2025 e não joga por uma lesão no pulso. Desde abril deste ano, já conquistou o Australian Open nessa temporada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Prece e Ronaldo falam na Bandeirantes. Olha, o Diniz chamou o Pedro Raul ali no particular durante uns 30 segundos. Os dois ficaram confabulando ali. O Diniz cobrou alguma coisa dele, ele deu a justificativa através de gestos e agora ele conversa com os demais jogadores. O time do Corinthians está acelerando demais. Teve aquela bola do Caio César e só. Agora permitiu que o Rosário ocupasse mais o campo, ganhasse mais algumas bolas e chegasse pelo menos com 13 escanteios. Bola parada hoje é um perigo em qualquer área. Então o que o Corinthians tem que fazer um pouquinho mais, tocar mais a bola, ter um pouquinho mais de paciência. 1-0 é goleada, 1-0 é vitória e acho que é isso que o Corinthians precisa. Ronaldo. E a impressão que a gente tem vendo o jogo é que o Diniz
sempre aproveita o fator surpresa dentro de casa, coloca muita força na equipe. Com 20 minutos, agora 26 minutos, a equipe sofre um pouco também com a saída um pouco da linha, antecipando essa linha do Rosário Central, que começa a posicionar e empurrar a zaga do Corinthians. E empurrando a zaga do Corinthians, muitos erros acontecendo também. Então tem que acordar e voltar com pressão novamente. Eu acho que o Diniz deve estar pedindo isso. Vamos voltar com a pressão, porque os caras na nossa área não é bom pra ninguém, né, Ulisses? É verdade, Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, Cecil, você pode confiar. Paralisado o jogo, lateral para o time do Rosário, bater pelo setor de esquerda, manual para o time do Rosário, cobrar 27 minutos, 0-0 é o placar do jogo, se posiciona para ser jogando pelo setor de esquerda, vem para a cobrança Sandés para bater a lateral para o time do Rosário, daqui a pouquinho tem intervalo, Bandeirantes com João Paulo Capelanes, vem para rasgar o time do Corinthians, tira o perigo dali, Ranieri, ela volta no toque de bola, mente, se for entrar, entra já no início do segundo tempo ou não? É possível que sim, a expectativa da comissão técnica é que ele fique entre 30 e 45 minutos em campo, então se não for no intervalo, vai ser logo depois. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, Ávila, ele prende o lance para o time do Corinthians, tenta o levantamento novamente para o campo de ataque, tentou descer o Rosário, a bola vai embora para a linha de lado lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda no campo de ataque, lateral para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança, se posiciona para bater novamente no campo de retaguarda, é bola no campo de defesa para o time do Corinthians, bater a lateral para o setor de esquerda, campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para sair jogando, Tocão do Rio de Janeiro, grande Tocão tá aqui torcendo pro Timão, se posiciona pra cobrança, vem levantamento do toque de bola contigo pelo comando, aperta o time do Corinthians, tenta descer, perde a bola volta na marcação, tentou Garro ganhar, não conseguiu, estica Ranieri a perna, toca, põe pra fora, lateral pro time do Rosário cobrar, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Dizer uma coisa pra vocês não acham, os comentaristas bandeirantes, o time do Corinthians começou bem, pressionando o jogo, e essa pressão foi embora, hein? E ao mesmo tempo com muita afobação, muitos erros de passes também, com medo de, por exemplo, tomar um gol. Mas o Rosário já teve 3 escanteios. É a bola toda hora na área do Corinthians. O Rosário está mais tempo agora no campo do Corinthians do que o inverso, Ronaldo. E se é uma forma de jogar que o Diniz planejou, é jogar no Caio César, que é o único que tem velocidade aí. É o único que pode arrancar aí, se posicionar melhor e sair na cara do goleiro aqui do Ledesma. É o futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do toque de bola, Coutinho interessadinho, hein? Recolhe no campo de defesa. Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua. Recolhe no campo de retaguarda pra descer curto novamente. Domínio do campo de retaguarda. Tenta o toque de bola, o time do Rosário. Aperta na marcação, Ranieri chega na bola, toca pra fora, é lateral pro time do Rosário bater. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar com o amortecedor THG Nakata, torcedor brasileiro. 29-30, 0-0, mesmo placar do primeiro jogo. Domina o time do Rosário para descer pela direita do campo de defesa. A bola não sobra com o Corinthians. Vem Garro para ganhar, toma falta. O árbitro para. Marca falta para o time do Corinthians bater campo de defesa. Do Navarro por ali, caçando o Rodrigo Garro, o jogador mais talentoso do Corinthians. Para muitos, por enquanto, não brilha. O camisa 8 falta antes da linha que divide o gramado. É futebol da Bandeirantes, placar do jogo 0-0. Se posiciona para repor a bola em jogo. É falta do campo de defesa para o time do Corinthians bater. Vem Ranieri para a cobrança. Fica sem opção de jogo não ser Carrilho próximo. Ele rola para Carrilho, volta para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians para descer. Pedro Raul pediu pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta o levantamento à frente. Abriu para Garro, dominou mal. Perde o lance, voltou para Bidon. No peito põe, gira a jogada. Tentou buscar Garro. Chegou o zagueiro, vem para cortar. Mas o árbitro para e o Bandeira também. Marcando impedimento ou a falta? Marcou impedimento, né? Do Garro, que infiltrava em liberdade, acabou também obstruindo o Ovando por ali na tentativa de passe do Breno Bidon. Já achou 2, tentou na terceira, nada valia. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando a arena do Corinthians, camarote Fielzone para você, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Continua para você, Corinthians e Rosário Central, placar Bandeirantes aponta 0-0. Alô, Agrela. Alô, Ulisses, 30 minutos do primeiro tempo lá no estádio Newton Santos. Botafogo segue vencendo o Cienciano, no placar de 1-0, gol de Danilo Pereira. Neste momento, agregado 6-2 para a equipe peruana, que vai se classificando para as quartas de final, onde vai enfrentar o Montevideo City Torque na próxima fase, Ulisses.
E vem para o jogo, o time do Corinthians tenta a finta em cima da marcação. Caio César ganha a jogada pelo setor de esquerda, vai tentar o toque de bola, tenta a finta, perde a jogada novamente no toque curtinho. Recolhe o time Curitiba, vem para tirar, afasta do bico da chuteira. Domina o time do Corinthians, prendeu Pedro Raul, domina mal no peito e perde a bola, mas vai ganhar escanteio o time corintiano. Escanteio para o Corinthians bater de esquerda, câmara de ataque. Wellington Muniz, meu irmão Ceará, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grande Wellington Muniz, grande Ceará, o maior humorista do Brasil. Se posiciona novamente, é bola para o time do Corinthians bater o Ceará, Ronaldo Giovanelli. Ceará, gente boa. O Ceará, pô. Domínio do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, escanteio para o Timão bater. Se posiciona para bater o time do escanteio. Parte para a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área, o time corintiano Garro. Ele vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians pelo setor de direita, Garro. Capitão do Timão. Timão quer o gol. A Fiel vem junto com a Bandeirantes. A Fiel vem junto com você, Garro. Capricha na cobrança de escanteio. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou no gol. Tentou o toque de cabeça, Gustavo Henrique para fora. E a marcação do Gustavo Henrique é sempre triplicada. São 6 gols marcados na temporada. 1,95 m de altura. Dessa vez ele testa para fora. Tiro de meta, Ledesma. Alô, Caio Gigante, curtindo o solzaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Foi bem, Caio. Hoje foi bem. Faltou um detalhe, mas não é conversa depois. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Domínio do toque de Baracutinho, vem Carrilho, recolhe para o time do Corinthians, sai jogando para Gustavo Henrique. Ele prende o lance do campo de defesa, recolhe a jogada pelo setor de direito do campo de retaguarda para Bidu na esquerda. Bidu prende o lance, tenta o levantamento para Pedro Raul, vem para dividir, perde o lance, a bola volta curta novamente. Pedro Raul não vai na marcação, volta sim, agora marca, a bola volta com o time do Rosário Central. Ibarra prende o lance, gira pelo meio de campo, solta curtinho novamente com o Ovando. Ovando prende a jogada pelo setor de esquerda, vai para o toque curto na intermediária para Ávila, para Ovando. Ovando para Ávila, Ávila já prende na circunferência central do gramado, sobe a marcação, Ultimão. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, volta Bidon inteligente para a marcação, para compor pela direita, aperta, quase rouba a bola, voltou para Ibarra. Ibarra domina para o time do Corinthians, para o time do Rosário, sai jogando no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, bola batida, gol no alto, mas vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Era o Ávila por ali, que é zagueirão. A bola pegou um efeito impressionante. O Hugo Souza pulou, escoltou a bola rumo à linha de fundo. Zagueiro que passou pelo Fortaleza gosta desse arremate de fora. É o futebol da Bandeirantes para você. 34 jogados, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel. Alô, Pretzel, conteúdo no ar, falam na Bandeirantes. 0-0 até agora correto, pelo que os dois times não produzem ofensivamente, né? O Hugo Souza não fez nenhuma defesa, só aquela intervenção perigosa por cima. E o Corinthians teve o chute do Caio César. Pouquíssimo para times que querem ganhar o jogo. Na realidade, Ronaldo, nem precisa ganhar também, porque pode passar nos pênaltis também, né? A briga vai ser boa nos pênaltis aí, 2 goleirão, né, meu? Fala, Ulisses, fala. Não, me incomodou um negócio. Pedro Raul, ele protegeu uma bola entre as pernas dele na lateral do campo, né? Só que ele protegeu a bola para a bola sair, só que a bola era do Rosário. Então. Quer dizer, velho, ele não fez a leitura, né? Lá. E vem para o jogo, tenta descer o time do Rosário, bola volta pelo setor de direito do campo de ataque, aperta na marcação, Ranieri ganha o lance, quem parte vai você mesmo, Ranieri. Ele prendeu para o Corinthians, tentou o passe do meio, seria para Pedro Raul, passe errado. A bola volta novamente com o Ibarra, que sai jogando no seu campo de defesa. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional é Vonder. Chega na marcação, aperta Ranieri, ganha a jogada para o time do Corinthians para ser jogando e vai pintar amarelo. Deu um carrinho duro o Ranieri na intermediária para cima do Alan Rodrigues. Cartão amarelo confirmado, 14 do Corinthians. E foi feia a entrada, viu, Ulisses Costa? E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Bem aplicado, primeiro amarelo do jogo. Eu acho que esse jogo aí tem algum resquício do ano passado, porque o Rodrigues jogava no Inter, os dois estavam se provocando ali. Mas foi uma entrada dura do Ranieri, cartão amarelo bem aplicado, Ronaldo. Não precisa ir muito longe não, na semana passada mesmo eles trocaram tapa, porque o bicho lá foi feio. E aqui agora ele esperou um pouquinho e deu uma beliscada no tornozelo dele, Ulisses. Meu amigo, é bola do campo de ataque, a falta novamente beliscada no tornozelo dele, se posiciona em barra, vem para a cobrança de falta novamente para o time do Rosário Central. O placar do jogo continua de 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E barra, ele vem para a cobrança, vem para o levantamento com Campas. Campas vai partir para a bola pelo setor de direita, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Campas para a cobrança de falta para o time do Rosário Central. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Partiu
pra bola com passo, correu, bateu, levantou no boca do gol. Gustavo Henrique de cabeça soberano tira. A bola volta pra Garro, mata na coxa, tentou partir do campo de ataque, já abre a jogada pra Carrinho, vem por baixo pra tocar na bola. O Vando põe pra fora, lateral pro Corinthians bater. E tava com pressa por ali o Bidon, mas haviam 2 bolas no campo de jogo, por isso ele atrasou um pouquinho a batida, o Corinthians começa com calma. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra o que de extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, vem para o jogo. O time do Corinthians levantou. Pedro Raul de zagueiro vem para tirar para o time do Rosário. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra o porquê o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Sai Pedro Raul, entra Memphis. Certo, Ronaldo? Certo, Pretzel? Certíssimo. Aliás, o Memphis já poderia até ter entrado, né? Já para aquecer para o segundo tempo. Provavelmente no intervalo ele venha, ainda que não joga um bom tempo, Ronaldo. Mas precisa de gol, vai tirar o cara, tem que jogar junto ali, tem que colocar ele para dentro do gol. Essa que é a verdade, tem que deixar lá para ver se ele se posiciona. Só que você tem que criar para isso. O Corinthians chutou de fora da área e até agora nada. Agora vai tirar o centroavante, precisa fazer o gol, pô. Mas Quem que vai bater o pênalti? Eu vou bater o pênalti? Você batia pênalti. Agora o Rosário, você driblava todo mundo quando jogava no gol, seu língua preta. Então outra coisa que eu vou dizer uma coisa pra você. Ele tem que saber cabecear a bola, velho. Ele não sabe cabecear a bola. Isso aí é na base, o cara aprende na base. Se ele não aprendeu na base, aqui ele não vai aprender. Então sai do time. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Corinthians tenta descer Bidon. Inteligente, girou, soltou boa bola lá pra Pedro Raul. Serviram pra ele a bola. Então, acabaram de servir a bola pra ele. Ele não conseguiu dominar. Fala que é pra cá, que é pra ele jogar. Não é? Explica pra ele. Pô. Tá louco, velho. Que coisa, hein, Pretzel? Mas é o seguinte, ó. Essa bola pra ele correr e dominar, não é pra ele. Ou tu fica alçando bola, hoje que o Corinthians tem que cruzar, não cruza. Semana passada só ficou alçando bola na área, contra o Cruzeiro também. Então tem certas coisas que eu não entendo. Basta 1-0 hoje. Hoje não é jogo de pontos corridos. Hoje é jogo de mata-mata. Cruza a bola na área pro Pedro Raul. Agora fazer ele correr para jogar em velocidade, ele vai tropeçar na bola. Agosto é o mês do retorno do Premier League Campeonato Italiano. Estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Aqui escanteio de graça pro time do Rosário Central bater, pois não. O Gustavo também, tava ele e o atacante, velho, é só cercar, velho. Esses caras começam, o Corinthians começa a pressionar, quando é pressionado, começa a bater a cabeça o Gabriel e o Gustavo, pô. Aí você não fala, pô. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Gabriel e Gustavo ficam batendo cabeça. É escanteio novamente para o time do Rosário bater sobre a zaga do Corinthians. Vem para afastar ninguém na segunda bola. Ela volta a entrada da grande área. Já domina contigo no setor intermediário. Coronel, ele abre o lance, soltou novamente com toque de bola de Campas. Campas abre pelo setor de esquerda. Vem cruzamento na grande área. Ouviu o desvio. A bola de graça com o time do Corinthians. Sai jogando. Mateuzinho do Bira para o time corintiano. Ele tenta o toque de bola. Ajeitou com a mão. O árbitro para. Marca falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Sai jogando o Carrilho. Ele prende para o time corintiano. Tenta partir. Caio César vai descer lá pelo setor de direita, soltou o toque de bola de Garro. Garro domina para o time do Corinthians, soltou para Bidon. Bidon volta novamente no toque de bola para o time corintiano. Recolhe Mateuzinho, abriu para Garro. Garro recolhe pelo setor de esquerda, câmara ataque. Caio César pede no chão. A abertura vem para ele. Caio César domina pelo setor de ponta, desce o time do Corinthians. Abriu o compasso, desceu, escapou, ganhou o escanteio. No tempo da atacada, você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa e o seu comércio, economizar de verdade. Tempo da atacado, aqui a conta fecha na loja e no app escanteio. E nessa jogada individual do Caio César contra o Sanches, o Corinthians vai levando vantagem. Trocou o batedor, era o Garro. Vem o 2, Mateuzinho na cobrança. Só o Bidu fora da grande área. Serginho Monteiro tá no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço para você. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento. Serginho Monteiro tá lá ligado no Guarujá. Obrigado pela audiência. Os meninos de Elite Futebol Clube também curtindo. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o timão. Mateuzinho vem Corinthians, vem a Fiel. Levantamento na boca do gol. Subiu o toque de cabeça para dentro da área, tira o zagueiro, voltou para Bidon, não domina, tira dali, faz a falta de ataque. E ainda faz a falta de ataque, foi uma falta desnecessária, né? Poderia cercar só. Poderia cercar, tentar roubar a bola, mas é experiente o jogador que ele estava marcando. Justamente o Di Maria, que despenca no campo de defesa, concede à equipe do Rosário Central uma falta defensiva. Ledesma bate. É o futebol da Bandeirantes. Alô, Negrão, curtindo o som da Bandeirantes. Niva, hoje 43 anos de casados. Parabéns, Negão, parabéns, Niva. Ô, Negão, felicidades pra você. Tá aí o Negrão, velho. Tá pensando o quê? Menino mole.
grande Negrão, forte abraço para você. Parabéns, felicidades pela comemoração juntamente com a sua esposa. Que legal, Negrão. Merece o troféu a patroa, né? Merece a dona Niva. No meio do campo de ataque, não sei como é que aguenta. A abertura vem para a ponta, tenta o toque de bola do time do Corinthians para descer, recolhe Carrilho, tenta tirar para o time corintiano, tira, mas não tem ninguém. Pedro Raul corre, ele vem para cima da marcação, domina do campo de defesa o time do Rosário para ser jogando. Com a Mafre todo o caminho é mais seguro, só vai. Fale com seu corretor. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Você confere na Bandeirantes. É o primeiro tempo de jogo. O Fábio também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Marcos Falopa também curtindo o som da Bandeirantes em Botucatu. Continua Corinthians e Rosário 0-0. Mesmo placar do primeiro jogo. E aí a Grela. Ulisses, no Rio de Janeiro segue Botafogo 1-0 no Cienciano, chegou a fazer 2-0 com Danilo Santos, o volante que foi para a Copa do Mundo, mas gol anulado por toque de mão. Portanto, neste momento, agregado 6-2 para a equipe peruana, que por enquanto vai se classificando para as quartas de final para enfrentar o Montevideo City Torque na próxima fase. Ulisses. Grupo Souza Lima. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços da Grupo Souza Lima. 42 minutos de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. É falta novamente no campo de defesa para ser jogando. É falta para a equipe do Corinthians bater bem Bidu. Ele inverte a jogada dentro da sua grande área. Recolhe o time corintiano para ser jogando novamente. Recolheu Gabriel Paulista, prende o lance, vai tentar o toque à frente do comando de ataque. Vai para a finta, faz o break em cima da marcação do Bidu. Passe errado, aperta novamente Carrilho, ganha a jogada para o toque de bola de Caio César. Caio César escapa de um, escapa de dois, perde a bola, volta na marcação. Tentou Mateuzinho do Bidu. Carrilho para o time do Corinthians, abre para Garro, Garro tenta o toque de bola, solta pelo meio, perigosa a bola, tocou o Bidon na bola, voltou para Garro, tentou o domínio, tomou a falta. Perde e ganha danado ali no meio campo. O Garro, ele tentou uma invertida de jogo que o Breno Bidon acaba tocando na bola e atrapalha os planos dele. O Corinthians cobra com velocidade, o árbitro não permite. A bola é corintiana, campo de defesa. É falta para o time do Corinthians bater do seu campo de defesa, falta para o time corintiano. Sinta o clima da arena do Timão, olha o clima. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domina do toque para tentar descer o time do Corinthians, a abertura vem para Mateuzinho, Mateuzinho domina para Caio César, tentou devolução para Mateuzinho, ganha lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de defesa. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes, João Paulo Capelanes vem para comandar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. É lateral novamente, tenta o toque de bola, Carrilho, escapa da marcação, tentou ligar para Bidon, toca de Maria na bola, bola volta para Garro, tentou ganhar o lance, não consegue, bola volta na intermediária, subiu de cabeça, afasta a zaga do time Corinthians, volta com Caio César, ele mata no peito, foi atropelado, houve a falta cometida pelo Sandés. E o Corinthians cobra rápido, Garro e Carrilho nela, Bidu acionado. Bidu domina pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola, Bidu, ele gira a jogada, tenta o levantamento para Caio César na coxa, domina pro time do Corinthians, abre pro Mateuzinho, Mateuzinho recolheu, tentou o toque de bola para Carrilho, Carrilho domina, Di Maria antecipa, ele rouba a bola do Carrilho como se rouba uma bola de criança, tenta o levantamento à frente, às costas da marcação, Copete domina pro time, tenta o toque de bola, Rosário girou, entrada na grande área, vem a zaga do Timão para tirar. Ranieri chuta, bate no Mateuzinho. Atrapalhada da zaga corintiana, escanteio. E era a bola certa no pé certo. Di Maria livre na entrada da grande área de canhota. O Ranieri chegou rasgando. A bola explode em outro corintiano. Se perde em linha de fundo e escanteio. Sobe a placa. 2 minutos, vamos a 47. Mas espera um pouquinho, é ridículo isso, né? Ô Prétio, nós tivemos 3 minutos de paralisação para hidratação. Eu acho que ele para o relógio, né? Porque senão ele teria que acrescentar. Mas eu daria 3 pelo menos. Eu daria 3. 3 estaria bom. É bola no campo de ataque, escanteio. Escanteio vem para a cobrança, levantamento na grande área, tentou na bola, tentou de Maria, partiu, bateu. Ele dá o facão na bola, bola volta no comando de ataque, tentou o toque de bola, afasta a zaga corintiana com Carrilho. Ela volta no toque de bola, Coutinho na intermediária, tentou do meio compás, vem para finta, vem para tirar Mateuzinho. Resvala em cima do Di Maria, lateral para o Corinthians bater campo de defesa. Serviu para levantar o volume da torcida do Corinthians. O Di Maria estava no chão, o Mateuzinho não liga para quem está na frente dele. Chegou rasgando tudo, posse de bola do Corinthians, mas o Rosário segue pressionando.
É lateral para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Lateral para o time corintiano cobrar. 46 mais 1 minuto de jogo. Já João Paulo Capelanes comanda o intervalo da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Lateral vai ser cobrado. Vem para a bola. Tentou Mateuzinho, levanta para Pedro Raul. Não sobe de cabeça, perde de cabeça. Volta Garro. Tentou ganhar, voltou com Garro. Tentou o domínio para o time do Corinthians. Tenta o levantamento à frente no campo de defesa. Domina o time corintiano. E já sai jogando no toque de bola com o time de Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda. Tem Bidon aberto pelo setor de ponta. Gira Carrilho, passa pelo meio. Domina o time do Corinthians para descer novamente com Bidu. Bidu abriu para Garro. Garro tentou o toque de bola, cortou na intermediária para Pedro Raul. Houve o desvio lateral para o time bater pela esquerda, campo de ataque. Segundos finais desse primeiro tempo de 0-0. Já deve mexer o Corinthians no intervalo. Lateral para o time do Corinthians bater, não tem pressa. Se posiciona Bidu, vem para a cobrança de lateral para Bidon. É lateral para o time do Corinthians bater na linha de fundo. Buscou, recolhe a jogada. O time do Corinthians tenta descer novamente. Pedro Raul já perde na velocidade, faz a falta de ataque. Aí, Ronaldo, defende o Pedro Raul aí, Ronaldo. Eu vou defender porque ele sofreu a falta. Ele é muito ruim. Carga. Aí o juizão que ele já conhece aqui, que é a Mandrake, para acabar o jogo, deu a falta pros caras, velho. Essa que é a parada, sim, velho. muito ruim. Ergue o árbitro, o braço, termina o primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Rosário Central. Vem todo o segundo tempo já para você. Vem Capela. Valeu, Ulisses Costa narrando demais. Por enquanto, um 0-0 que leva a decisão para as penalidades. Teve brasileiro que já ficou pelo caminho na Libertadores. Tem brasileiro que vai avançando na Copa Sul-Americana. Reportagem, microfone de esportes da Bandeirantes. Alô, Itaquera. Alô, Fabiane. Por enquanto, 0-0, Fabi. Por enquanto, 0-0, Capela. Boa noite para você e para todos que seguem conosco no intervalo inteligente da Bandeirantes. A arbitragem da partida, que vem da Venezuela, deixa o campo sem grandes reclamações. Quem foi até lá, só um auxiliar técnico do Rosário Central, e o tempo até começa a fechar por ali. Vai reclamar com o árbitro. Os reservas do Corinthians fecharam por ali. É um princípio de confusão aqui no intervalo, viu, Capelanes? Vamos ficar de olho. Mas todos os jogadores do banco do Corinthians e do banco do Rosário vão pro aquecimento. Começa uma confusão feia de fato, tô acompanhando por aqui todos os reservas do Corinthians e um auxiliar técnico da equipe do Rosário Central. Já eu atualizo no que vai dar essa história. Memphis Depay entre os reservas que aquecem, Capê. Que coisa, hein? Daqui a pouquinho você atualiza em relação a essa confusão. Bom, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Eu acho que a pergunta mais importante não é nem como é que foi o jogo, a análise. E o Memphis, vai ou não vai entrar? Começa contigo pertinho de mim, fala, Xandão. Eu acho que tem que entrar imediatamente, então já volta com o Memphis e aí pode escolher. Vai tirar quem? Eu tiraria o Ranielli, viu, que já tem cartão amarelo, até porque o Rosário não é um time que ataca muito. É um time que se compacta bem, né? Joga bem coletivamente, dá pra dizer assim, mas não tem algum jogador que desequilibre no meio campo. Então ele vive dos dois jogadores de ponta, Campas e Di Maria. Como os dois estão bem marcados, o Rosário praticamente não teve nada. Teve 5 escanteios. E isso pode ser um problema, porque escanteio hoje decide jogo no mundo inteiro. E o Corinthians permitiu que o Rosário chegasse na área para ter 5 escanteios. Então, teve aquele lance do Caio César, que foi por volta dos 15, 17 minutos do primeiro tempo para a defesa do Ledesma, e só. O Corinthians não teve ideias, o time muito afobado. Tudo bem que não precisa fazer aquele jogo de toque do Fernando Diniz, com aquelas saidinhas perigosas de trás, ou enchendo demais os lados do campo também. Isso o Corinthians não faz mais, algo que o Diniz fazia nos seus times anteriores. Mas, por que não compacta mais o time, né? Por que é um time tão acelerado, um time tão nervoso, um time com a bola tão viva? Basta 1-0 só. Então, se fizer um gol, acaba o jogo. É isso que tem que fazer, pelo menos para mim. Então, foi um time sem ideias, um time vivendo muito, né, de tentativa do Caio César, que é melhor que o Santos, que é um marcador fraco. Do outro lado, por exemplo, praticamente o Corinthians inexistiu. O Bidu não conseguiu sair por causa do Di Maria, ficou cuidando demais do Di Maria. E aí o Bidon também não caiu pelo lado esquerdo, ficou mais no meio. Então o Corinthians ficou um time torto e com poucas ideias. E o Rosário fazendo o jogo que ele queria. Bola longa, jogada de bola parada e para tentar assustar o time do Corinthians no primeiro tempo. Para mim, um primeiro tempo fraquíssimo tecnicamente, mas, né, eu não esperava tanto assim. Só esperava que o Corinthians tivesse um pouco mais de calma e mais controle da partida, o que não houve no primeiro tempo. João. Ronaldo Soares Giovanelli, o ídolo da fiel torcida corintiana. Concorda, discorda, já deixei de Pretzel. E a sua análise deste primeiro tempo, xoxo por enquanto, 0-0, Ronaldão. Não concordo, mas eu ouvi, eu tenho que aceitar, né? Mas senão, se for pelo Pretzel, vocês podem debater, aqui é uma democracia, a Rádio Bandeirantes está aberta. Se fosse pelo Pretzel, era para ficar no vestiário, mas eu acho que o começo do jogo foi bom porque ele tem a cara do Diniz, ele tem o DNA do Diniz. Até os 20 minutos o Corinthians pressionou, conseguiu fazer as inversões, conseguiu fazer o Caio César jogar aqui para dentro dos caras, teve uma finalização.
É um time que joga em casa, tem que explorar mais. Só que aí eu acho que cansaram e acabaram recuando. E o time do Rosário Central veio para cima, que tem muita qualidade, não só pelo lado esquerdo com o Campai, mas também pelo lado direito com o Di Maria, que fica ali, ele volta para tentar recuperar a bola, mas eu tô vendo um Di Maria mais caçador de falta. Eu acho que eles estão querendo levar para os pênaltis, então o Corinthians tem que ficar atento e diminuir essas linhas que agora o Rosário colocou, porque quando começa o jogo, o Corinthians pressiona, a gente tem a impressão que o Corinthians vai buscar o gol logo nos 15 primeiros minutos. E aí chega o 20º minuto, o Corinthians começa a recuar, os zagueiros começam a bater cabeça, parece que falta oxigênio no ar devido ao cansaço, então o time começa a errar muito. Então é uma coisa que tem que ser treinada, essa pressão dentro de casa, mas tem que também, na hora que for sofrer essa pressão, tá respirando, tá em pé, tá vivo, né? E o Corinthians sempre dá uma caída no 20º, 25º, ainda bem que teve a hidratação, aí deu uma segurada, o Diniz conseguiu chamar atenção. Mas o Corinthians começa bem, sai bem, arranca bem, só que você tem que manter isso. E para você manter essa linha tem que estar bem próxima, não pode estar espaçado. E o meio de campo do Corinthians hoje está espaçado. Então acho que é esse grande problema que o Corinthians está tendo. Maravilha, análise do Ronaldo Giovanelli e de Alexandre Pretzel. Xandão, você teve essa impressão, o Corinthians deu uma cansada na primeira etapa? Bom, se cansou mesmo, como o Ronaldo tem mais experiência que eu dentro de campo, foi jogador de futebol, né? Se cansou, então alguma coisa tem que ser feita no intervalo. Então tem que mexer um pouco para dar mais movimentação. Dura mexer, né? Tem o Memphis. problema é que tu olha pro banco e só tem o Memphis, aí o Guinegão e o Dieguinho, porque no mais são jogadores bem insuficientes pelo lado do Corinthians. É verdade. 10h22, estamos no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho mais do ídolo da fiel torcida Ronaldo Giovanelli, mais do conteúdo de Alexandre Pretzel e já depois o destaque dos nossos parceiros comerciais. Guilherme Agran, tá louquinho, tá no computador aqui anotando tudo, jogos de Sul-Americana, de Copa Libertadores América e claro, a sequência, a projeção do Campeonato Brasileiro que vem aí para todo o Brasil. Até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar.
Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada. Líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o App Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Fonder. Futebol é com a Bandeirantes. 10h28, estamos de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Vai, Corinthians! Põe o hino do Corinthians aí, Michel. Põe o hino do Corinthians aí, Guilherme Agrela. Você que é menino novo, atenção, eu quero a classificação do Corinthians. Só saio daqui com o Corinthians classificado. Você que é menino novo, passa lenço umedecido pra dar aquela aliviada, pra poder colocar no rosto, pra dar aquela tranquilizada, que é um jogo tenso, Agrela. Vamos lá, o super placar da Bandeirantes de Sul-Americana e Libertadores. Não, peraí, aliviar o que exatamente? Quando você tá com calor, entendeu? Aí você dá uma passada aqui na testa pra dar uma refrescada. Tá bom. Sim. Tá bom, não uso não. Não. Você usa? Eu, claro que sim. Então tá bom. É bom papo. Algum preconceito com nenhum, ótimo. nenhum. Então tá bom. Vamos lá então passar pelo super placar da Bandeirantes nesta quinta-feira de muito futebol. Aliás, com os confrontos já definidos até aqui, viu, Capela? Porque na Libertadores teremos Fluminense e Platense, confronto definido já desde ontem, além de Palmeiras e LDU, porque a LDU venceu o Mirassol nos pênaltis, placar de 5-4, então vai enfrentar o Verdão. Quem errou o pênalti do Mirassol, só pra Vitor saber? Luiz. Vitor Luiz, lateral esquerdo, que era do Palmeiras? Ele mesmo, o primeiro, errou o primeiro. Bola, bate bem na bola, mas perdeu. Ele foi o primeiro a bater e errou. E o Deivinho fez o dele, né? Bom, fez todos o os dele. LDU fizeram, né? Fez o dele, exatamente. Então todos teremos fizeram. LDU e Palmeiras agora. Com o Palmeiras fazendo o primeiro jogo em casa. Então vai decidir na altitude. Diferentemente do ano passado, em que a LDU amassou o Palmeiras, depois foi amassado na Casa do Verde. Mas vou te falar, viu, Capelo? O Mirassol jogou melhor. Eu não vi o jogo. E deveria, né, de acordo com o bom desempenho, ter passado no tempo normal, porque o jogo de ida foi 1-1. O Pretzel, ele tá aqui dando umas cornetadas de fora aqui. Daqui a pouco no apito final a gente fala. Se quiser pegar o microfone, deixa não. Fica à vontade, tudo bem que estamos no meio do placar, do super placar do Agrela. Mas qual cornetada? Mas não, a cornetada é que é o seguinte, jogou melhor o Mirassol, perdeu. Mas o Mirassol foca agora no Brasileiro para evitar um possível rebaixamento, né? Jogou com o time reserva hoje. E chamou a atenção. Sério? O Guanás Libertadores colocou na reserva? Time reserva. Só o Walter titular absoluto. Você tá brincando. Sim, jogou melhor que a LDU? Então, meus amigos, o Palmeiras vai vencer os 2 jogos da LDU. O Palmeiras, essa LDU é inferior à LDU do ano passado. Nossa, tá com aqui aquele zagueiro negão fortão? Segue, mas um ano mais velho. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Tem o Daverson de centroavante titular. É o Adé, o haitiano, tava na Copa. Mas já tá com 37 anos. Ele é bom zagueiro. Olha, o Mirassol perdeu uma grande... Fazer história. Perdeu 2 gols incríveis. E aí caiu nos pênaltis. É aquela frase que o Ulisses gosta de usar. Caiu de pé o Mirassol nos pênaltis. Exatamente. Vai, Agrela. Bom, vamos lá. Além disso, o Vasco da Gama se garantiu também na próxima fase, viu, Capela? Aplicou 4-1 no Olímpia fora de casa. Jogo de ida havia sido 0-0 em São Januário, com gols de Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli. De virado, o Vascão foi buscar a classificação
na próxima fase da competição, quartas de final. Aliás, agora espera o vencedor de River Plate e Santa Fé na próxima fase. E em andamento, João Paulo Capelanes, lá no Newton Santos, Botafogo vai vencendo o Cienciano no placar de 1-0, chegou a fazer 2-0 com o Danilo Santos, mas a arbitragem pegou um toque de mão, anulou o segundo gol. Neste momento, agregado 6-2 para o Cienciano, porque no jogo de ida foi 6-1 para o Cienciano lá em Cusco, no Peru. Então o Botafogo precisa aí de mais 4 gols, não tomar nenhum para igualar o placar, quem sabe levar as penalidades. Quem passar enfrenta o Montevideo City Torque, que venceu o Tigre da Argentina, 1-0 jogo de ida, 2-1 jogo de volta que foi realizado ontem, viu, Capela? Maravilha, ó, as meninas estão ali dando tchau pra gente. Ei, a meninada, eu sei que o pessoal do YouTube da rádio não tá vendo, mas tem um pessoal visitando o Grupo Bandeirante de Comunicação, a gente gosta de fazer a alegria da garotada, até porque, gente, atenção, rádio é vida, independentemente da idade. Os times estão voltando pro campo de jogo, a areia do Timão, a arena do Timão, e aí, vamos lá, Luiz Sabiani, os times estão voltando. Por enquanto só o Corinthians, o Rosário ainda no túnel que dá acesso ao campo de Itaquera. Pelo que vejo, os mesmos 11. Então a expectativa para Memphis Depay vai ficar para um pouquinho depois, vou falar, hein? A paciência da torcida do Corinthians com o Pedro Raul tá totalmente esgotada, hein, Capela? Acho que ele não vai durar muito no campo não, mas ele volta para começar o segundo tempo. Olha aí, tá se arrastando, tá cansado, aquilo que o Ronaldo Giovanelli falou. Vamos aguardar. Bom, então vou começar com você rapidinho para passar pro Ulisses. Memphis, você voltaria com ele agora? Agora. Botar para jogar. Ronaldão também? Não, eu esperaria mais um pouquinho. Se ele tem 36, eu quero que ele 36 inteiro. Daqui 15 minutinhos. O Dorival fazia isso com 15 do segundo tempo, ninguém falava nada. Então eu vou esperar mais um pouquinho, deixa o homem desenrolar 30 minutos aí, que se ele fizer gol, aí tem que fazer uma estátua pro menino, Capela. Depende de quem vai botar com 5, com 10 minutos. Tem que botar para jogar. É isso aí. Então volta agora, porque o time no primeiro tempo não teve nenhuma criação. 0-0. Gostaria que o Ronaldo e Pretzel até o fim da jornada concordassem com pelo menos uma única avaliação. Vem aí o segundo tempo com ele, o melhor do Brasil, para narrar a classificação do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Ulisses Costa! Apito o árbitro, toca na bola, o Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. É lateral para o setor de esquerda, que abre ataque para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de lateral, vem para a bola, Bidu para bater, lateral para o time corintiano, solta para Garra, empurrado pelas costas, o árbitro manda seguir. É na volta do toque de bola contigo no setor intermediário, chega na marcação, Carrilho, ele marca falta. Então, você tá vendo aí como ele esse marca cara é? falta, o Garro tomou nas costas, Carrilho falou, vou fazer o mesmo, aí ele marca falta. Lance igualzinho, em seguida um do outro, e claro que a torcida do Corinthians não deixou barato. Antes no Garro, agora do Carrilho, o posse de bola do Rosário. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Rosário para ser jogando, vem para a marcação, tentou chegar, Bidu não consegue, é na volta do toque de bola para o time do Rosário, ser jogando no campo de defesa, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, se assim você pode confiar, domínio do campo de defesa para ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe o time do Corinthians com toque de bola de Mateuzinho ligou para Garro, o Garro domina para o time corintiano, vem para finta, 1, 2, 3, fica no chão, toma falta, o árbitro manda seguir, não, ele para, manda seguir o jogo, bola volta no campo de defesa, já domina novamente, recolhe o time do Rosário para ser jogando, placar do jogo continua para você, placar de 0-0, levantamento vem à frente no campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, e o Gustavo Henrique dá uma bronca no Garro, que eu vou dizer um negócio para você, hein? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas do país, acesse braspress.com, é tiro de meta para o Timão bater aí. O Hugo Souza e o Gustavo Henrique brigaram, foi um misto de incômodo com o Garro e também com o Alexis Herrera, o árbitro do jogo, que só observou. Tiro de meta, Corinthians. Levantamento, vamos ver o Pedro Raul de cabeça, ele não sobe o zagueiro antes, corta, tira o perigo, bola volta no toque de bola com o time do Corinthians com o Gustavo Henrique, ele prende e sai jogando contigo no campo de retaguarda, domina Carrilho, vai pra finta em cima da marcação, faz o giro, tenta o toque de bola, Mateuzinho pede, Carrilho balança de um lado a outro para ser jogando, ele já prende para o time do Corinthians, tenta girar à frente, prende Carrilho, ele solta o jogador do seu campo de defesa para ser para o jogo, abriu para Ranieri domina pelo seu campo de defesa, vem pra finta da marcação, a abertura foi
feita à frente no campo de ataque, tenta o toque de bola curto novamente, o time do Corinthians para ser jogando. Bidu não soltou para Carrilho, agora solta para Carrilho, Carrilho veio no meio de campo, abriu para Caio César, prende para o time do Corinthians, recolheu novamente, tentou soltar a jogada, curtindo no campo de ataque, abriu para Bidon, Bidon abre o compasso, tentou passar, recolhe no campo de ataque, abriu jogada para Bidu, Bidu não chega na bola, antes chega o zagueiro para tirar, é lateral para o Corinthians bater na esquerda, campo de ataque. Pouco antes o Ávila se estranhou com o Pedro Raul, ele caiu sozinho, pediu para o jogo ser paralisado, mas o árbitro do jogo mandou seguir, posse do Corinthians. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar, é na Catar. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians para ser jogando no campo de retaguarda, recolheu, vem para a finta, tenta o toque de bola, Ranieri já prende pelo setor de direita, levantou para Gabriel Paulista domina para o time corintiano, para Mateuzinho tentou a finta, tomou a pancada, está paralisado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater. Para sorte do Mateuzinho, porque o Rosário recuperou rápido, tentaram o passe no Di Maria, seria ele e o Hugo Souza, mas nada valia. Posse de bola corintiana antes da linha que divide o campo. Se posiciona para a cobrança de falta, vem para o toque de bola, o time do Corinthians para ser jogando, levantamento para Mateuzinho tenta o toque de bola, Caio César recolhe, domina, não toca a bola, ele fica no chão atropelado, é falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta, o time corintiano pelo setor de direita, ajeita para a cobrança novamente, o time do Corinthians, você ligado na Bandeirantes, Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra, reforma e os melhores resultados no trabalho profissional, é Vonder, a bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, tenta ser jogando, levantamento vem para o toque de bola, olha o Pedro Raul, cara, a bola vem, ele não consegue subir de cabeça, sair do chão. No México ele era chamado de árvore. Domínio do campo de ataque, recolhe o time corintiano, tenta descer, curto no comando Garro, ele vai pro drible, vai pra finta, tem Caio César aberto, soltou pra Caio César, brigou, tentou ganhar, vem Mateuzinho, ele fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir, erra novamente o time corintiano, sai jogando novamente no toque de bola, Campas prendeu, vem na marcação o time do Corinthians para tirar o perigo, a bola volta pra Garro, mata na coxa, domina para o time do Corinthians, para Carrilho, vai pra finta em cima da marcação, no primeiro tentou o toque de bola, fica no chão, para volta do toque curtinho, recolhe novamente o time do Rosário Central para sair jogando do seu campo de defesa. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Aí está paralisado o jogo, marcada a falta para aqui para o Rosário bater. Foi encontrão do Caio César em cima do Sandes, por ali sobrou um braço, eles tinham se estranhado um pouco antes, o árbitro agora marca a falta para o Rosário, campo de defesa. Agosto é mês do retorno, Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano Disney Plus. A bola volta no toque de bola, vem para a marcação, aperta novamente, tenta descer o Campas, aperta na marcação, Mateuzinho ficou, recolheu, chegou para rasgar Gabriel Paulista e põe para fora. E antes o Campas deu uma bela caneta no Mateuzinho, é rápido esse jogador colombiano, para sorte do lateral corintiano, Gabriel Paulista na retaguarda. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem Garro por entre as pernas da marcação, mas não tem ninguém para jogar na frente, ele leva para o meio de campo, aperta na marcação, o time do Corinthians tenta ser jogando, dominou Caio César, se livra, vem para a finta, tenta o toque de bola, fica no chão, tá marcada a falta, é falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater, falta para o Corinthians cobrar. Na Bet 365, poder estar nas suas mãos, descubra o porquê o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. E do time do Corinthians tenta ser jogando no campo de ataque, vem com Ranieri domina pelo seu campo de defesa, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, ele tenta o toque curto novamente no comando de retaguarda, aperta o time do Corinthians, Mateuzinho, toca na bola, ganha para o time corintiano, tenta o levantamento, abriu para Caio César, ele vai para o domínio, recolhe para o time do Corinthians, vai tentar a finta, se soltar melhor, tentou o drible, toma a pancada, está parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pela direita. E com pedido de cartão amarelo para o jogador do Rosário Central, o Sandes, que deu um rapa por ali no Caio César, por enquanto só um cartão no jogo para o Ranieri do Corinthians. E tá caído ali o jogador do time do Rosário Central, parece ser o Copete. E o Gabriel Paulista tá pedindo para parar o jogo ou o Campas? Um dos dois. E olha, o Hugo Souza, ele dá uma bronca no Gabriel Paulista, porque o Gabriel Paulista pede o atendimento para o companheiro da equipe adversária. O Hugo tá entendendo que aquilo pode ser um pedido de cera, ele pagou geral por ali e tá cobrando mais postura do Corinthians. Na realidade houve duas faltas, primeiro no Campas, que ele não marca, o Mateuzinho chuta o Campas, e depois a falta no Caio César, que é a falta de cartão amarelo em qualquer lugar do mundo, e ele não deu o cartão pro lateral esquerdo do Boca, que tá fazendo um duelo muito físico com o Caio César. Então errou duas vezes o mau árbitro Alex Herrera. E agora, o que o Gabriel Paulista tá fazendo ali? Me fala. Ele deve hablar, né? Hablar com o árbitro. Então ele tem que, com as palavras, tentar corrigir o erro, porque esse cara veio aqui para
já sabe o que ele veio fazer aqui, esse cara, né? Já sabe, né? Vocês já estão sabendo. Então tem que ir todo mundo pra cima dele e jogar essa bola. Evitar o contato, porque o time argentino gosta de contato, isso é normal. Então você tem que tocar essa bola, girar a bola. Agora também não é ficar apanhando só não, porque esse juiz aí vai deixar o time argentino bater. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app. É bola do toque, de bola sai jogando novamente o time do Corinthians para tocar do campo de defesa. Se não tem atendimento médico, manda seguir o jogo. Ou pega a maca e põe para fora. É assim que funciona. Esse árbitro é muito ruim, esse venezuelano. Não é ruim não. Ele é mal intencionado. Domínio do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem com toque de bola, recolhe Gabriel Paulista, tenta a finta, soltou jogada no comando de ataque, ficou no chão, tenta o toque de bola, Caio César, escapou da falta do primeiro, escapou do segundo, escapou do terceiro, tomou a pancada, ele fica no chão, já está dando o tiro de meta. E agora a revolta no estádio é generalizada, porque não teve bola na jogada, foi o Ávila para cima do Caio César e o argentino mandou o brasileiro levantar, tiro de meta, Rosário Ledesma bate. Ele começa a aparecer. O árbitro começa a aparecer já, porque aí foi uma falta, ou não foi, Prétio? Olha, você daria, Ronaldo, porque o Caio César quis passar no meio não dou nada, zagueiro. Eu não dou nada, então, não dou nada porque eu não apito, então isso aí é falta. Deixa a arbitragem pra ti, então. Não, isso aí é falta em qualquer lugar do mundo, assim que você fala. A bola volta do toque de bola com o Tigre do comando de ataque, tenta descer novamente o time do Rosário, vem Mateuzinho, toca na bola, vem para tirar, afasta Raniel, a bola volta com o Tigre do toque de bola com o time de Carrilho, ele domina para o time do Corinthians, está jogando pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente, vem para Raniel e mata na coxa, domina pelo comando de ataque, já tenta descer novamente, Bidon tenta ganhar para o time do Corinthians, Garro na proteção, recolhe no toque de bola, o árbitro para! E acertar o Garro, tá parado o jogo. Foi uma sequência de jogadas. O Garro ele foi atingido agora há pouco pelo 32, o Coronel, que cruzou o campo e o Bidon faz o gesto como se tivesse sido um soco no Garro. Mas antes disso, ainda na origem da jogada, estava caído por ali o camisa de número 22, o Copete. Pouca bola jogada no segundo tempo, Ulisses. Muito bem, o Copete está caindo, o Garro está caindo do lado, o juiz não está amarelo, não faz nada e vai permitir que o jogo pare novamente. O gramado da Arena muito bom, hein? Melhorou muito o gramado da Arena. Melhorou. A empresa World Soccer, que é quem administra o estádio, World Sports, alegou o prazo de 56 dias. O Corinthians voltou a jogar contra o Remo depois de 40, então era natural a demora para ele estar em 100% de suas condições. Me parece que já está ideal. E o gramado melhorou porque senão já tinham reclamado, porque para reclamar é fácil, né? O Cruzeiro veio aqui, jogou, deitou e rolou e ninguém reclamou do gramado. Então acho que passa, né? Segue, né? Agora é só o Capela que tá vendo areia aí, porque como ele sabe que o furacãozinho dele tá numa draga, aí ele quer ver areia em tudo quanto é lugar. Ulisses. Com a Mafre tudo caminha mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor. Pois não, Preto. 21 faltas no jogo, 12 cometidas pelo Rosário, 9 pelo Corinthians. No segundo tempo, 10 minutos de luta. São 20 jogadores brigando pela bola, lutando, se batendo, mas futebol que é bom até agora, nada. Mas o Caio César é o melhor jogador do Corinthians hoje, depois de uma má atuação lá em Rosário. É o único cara que está tentando alguma coisa, está tentando achar um espaço e indo para a jogada individual. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando para você ligado na Bandeirantes. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. E o árbitro vai pro VAR, hein? Raniel atingiu. Raniel deu uma solada ali, ele tá indo pro VAR, o árbitro do jogo. Em cima do Copete. Corinthians 0, Rosário também 0, Agrela. Ulisses, no estádio Newton Santos, segue Botafogo 1-0 no Cienciano, precisa de mais 4 gols para levar as penalidades, mais 5 para passar direto às quartas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, nessa quinta-feira, o Internacional anunciou a contratação de Antônio Sanabria, atacante paraguaio de 30 anos, contrato até dezembro de 2029, ele que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. É o futebol da Bandeirantes. Vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo. VAR chamou e o Raniel já tem amarelo, pode ser expulso de jogo. Eu não expulsaria. Ele chuta a bola e na sequência atinge o jogador. Ele não teve a intenção de pegar o jogador. Essas são as faltas atuais que o VAR fica catando lá. Isso pra mim não é lance de amarelo. Ele chuta a bola depois que ele raspa a chuteira na coxa do jogador argentino. Me irrita demais a interferência do VAR nesse tipo de lance, que ele chuta a bola. Vamos ver o que vai fazer o árbitro. E expulsou o Raniel. Tô dizendo pra você, cara. Tá expulso o Raniel.
12 do segundo tempo, expulso o Ranieri de jogo. Vermelho direto, viu? Equivocadamente, na minha opinião. Ronaldo. Todo mundo já sabia da arbitragem e o que ele iria fazer hoje aqui. Só um OVNI não saberia. Agora alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que entrar em campo, alguém tem que avisar, porque ele não poderia ter vindo para esse jogo. Todo jogo que ele apitou do Corinthians, ele fez a mesma coisa. Então, vai fazer o quê? Era uma entrada forte, foi um chute que o Ranieri deu. Agora ele não está dando falta para o time do Corinthians, já deu amarelo aí, e agora ele expulsa o Ranieri. Então tem que entrar a polícia e prender ele. É o futebol da Bandeirantes. Ranieri chuta a bola, a perna vai pro ar, que não tem jeito de segurar a perna, e acabou acertando a perna do jogador do Rosário, o Copete. Olha aqui, ó, a jurisprudência desse lance é um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que o Gomes chuta a bola e avança a perna em cima do atacante Wanderson do Cruzeiro. Vocês lembram disso? Foi um escândalo. O mundo queria a expulsão do Gomes. Eu estava no jogo contigo, isso me perguntou, e aí? Para mim, amarelo. E o árbitro Rafael Klein, na ocasião, deu amarelo para o Gomes. O Ranieri, que é um lance menor do que aquele, está balançando a cabeça e com razão. O VAR hoje interfere demais na América do Sul. Para mim, isso não é lance para expulsão. E o modus operandi é dar pênalti. Já ele dá pênalti, sem vergonha aí. É o futebol da Bandeirantes, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. E o Ranieri demora para sair, não adianta fazer isso, tem que pegar e sair. Entendeu? Eu espero que ele tenha falado um monte de verdades pro árbitro também. E por enquanto sem movimentação de trocas por parte do Fernando Diniz, o Carrilho e o Bidon vão ser os únicos dois volantes, pelo menos até aqui. Corinthians fica com 2 jogadores a menos no campo de jogo. Um Pedro Raul que tá lá e outro o Ranieri que foi expulso. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no campo de ataque, recolhe o time do Rosário. A bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona Hugo para repor a bola em jogo. Você tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Corinthians com 1 a menos. Ranieri expulso de jogo. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta contigo novamente no toque de bola. Recolhe contigo novamente, recolhe no campo de defesa. Aperta na marcação, tenta o toque contigo no campo intermediário. Lateral para o time do Corinthians bater. É lateral para o Corinthians bater. Pedro Raul machucou. Sentiu por ali, tá com a mão na altura da lombar, o camisa 18 do Corinthians. Claro que o Memphis não tira o olho do Diniz, tá louco pra entrar o 10 holandês do Timão. Vamos chegando já, 15 minutos de bola rolando, domina o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque, vai pra finta, ganha a jogada, prendeu, recolhe novamente, tenta descer o time do Rosário, bola volta com o Bidon, lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com HG Nakata, é lateral pelo setor de esquerda para o time do Corinthians bater, vem Bidon para a cobrança de lateral, Bidu para bater lateral para o time corintiano, Wonder, máximo desempenho em soluções completas para a sobra, reforma, melhores resultados no trabalho profissional, é Wonder, a bola volta no toque de bola, recolhe Carrilho, deixa passar com o Mateuzinho prendeu novamente para Bidon, ele tenta o toque para dentro da grande área, vem pro toque, Mateuzinho dominou, tentou bater pro gol na intermediária, a bola espirra, vem para subir de cabeça, afasta, a bola resvala na marcação, subiu de cabeça, ganhou, tentou, recolher a jogada novamente, Pedro Raul descer pelo campo de defesa, ele deu falta de ataque, tem que tirar o Pedro Raul, cara. E ele fica Será que esse treinador não tá vendo isso? O cara não ganha por baixo, não ganha pelo alto, não ganha nada. Esse cara não ganha um lance no jogo. Nossa, e ele deu um peteleco no cara agora. Deu. Falta clara. Se o VAR chamar, ele vai expulsar ele também. Se o VAR chamar, pode escrever. Vai expulsar. Mas isso é falta de inteligência, cara. Hein, Ronaldo? Mas agora começa a ficar nervoso o jogo. O juiz só tá pitando para um lado e o jogador perde a cabeça. Ainda mais o jogador que não tá bem na partida. E acaba fritando todo mundo que está no campo. Então tem que agora ter calma, Ulisses. Calma, Ulisses. Wonder, máximo desempenho, soluções completas para a sua obra, reforma os melhores resultados do trabalho profissional, é Wonder. A bola volta novamente, Campas tenta chegar da bola, vai pro domínio, aperta na marcação, Corinthians, Caio César ganhou a bola, volta com o time corintiano, mas o árbitro e Bandeira tentando o tiro de meta para o Corinthians cobrar. E era o Caio César praticamente como um lateral por ali, marcando o Campas, que é duro de parar, mas por enquanto não dá trabalho pro Corinthians, que bate tiro de meta. Olha, Rosário, é o futebol, pois não. O Rosário com um a mais, o Campas tá pipocando hoje. Foi o melhor em campo em Rosário, aquele tá pulando em todas as bolas, né? O Mateuzinho tá arrepiando com ele. Então o Rosário, se terminasse agora e fosse pros pênaltis, estaria satisfeito, mesmo com um jogador a mais. Isso aí tá claro do jogo. Eles vieram pra isso, né, Petson? Desculpa, Ulisses. Pode falar.
Desculpa, a gente sente que eles vieram para isso. Numa marcação baixa, esperando para sair um pouco mais, e agora com um jogador a menos, o Corinthians era para sair um pouco mais o time do Rosário, mas a gente percebe que eles querem ir pro pênalti mesmo. Olha lá, o juiz agora deu mão a favor, sabe de quem? É o Pedro Raul, cara, ele dominou com a mão a bola do juiz da mão. Olha. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Rosário para ser jogando. A abertura vem para o setor intermediário do campo de ataque, domina Barra, 0-0 é o placar do jogo. Domínio do campo de defesa, vem para a marcação, Garro tenta dominar, volta para Ibarra, Ibarra recolhe para o time do Rosário, tenta ser jogando no campo de ataque, vai para o giro, aperta o time corintiano, tudo recuado do campo de defesa, o Rosário tenta descer, Di Maria prende o lance, tenta o cruzamento da grande área, subiu de cabeça, afastou o zagueiro, vem para tirar, bola batida, gol em cima da marcação, voltou de primeira, outra pancada pro gol, vai embora, pessimamente o Navarro. Ele manda para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Tá com o pé torto o time do Rosário Central, que ainda não fez o goleiro Hugo Souza trabalhar. O Diniz olha para os reservas, olha para os auxiliares, não definiu o que vai fazer. O Memphis segue aquecendo por ali. Qual o banco do Corinthians? Com João Pedro, Memphis, Milans, Matheus Pereira, Andileri, Charles, Luiz Gustavo, Iago, Guinegão, Dieguinho, Alex Santana. Só tem o Memphis. No meio do campo de ataque, tenta descer Raul. Ele vem pro toque de bola para ganhar a jogada, não ganha a bola, volta contigo no setor intermediário, aperta, tenta Bidu ganhar, ganhou Garro. Ele vem pro toque de bola, já solta no comando para Caio César. Tentou partir pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro drible, tenta o passe de bola mais atrás, ele perde. Domina no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Rosário Central. Agosto é mês do retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. 18 minutos de bola rolando, vamos chegando a 19-0-0. Já domina novamente no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer o time do Rosário. Corinthians com 10 em campo, Ranieri foi expulso. A bola volta contigo no campo de retaguarda, vai pro drible, abriu jogada pelo setor de esquerda, tenta Campas, bateu direto pro gol, ela vai embora. Tiro de meta pro Corinthians bater. O peito do pé, o Campas tentou testar o Hugo Souza, mas o Hugo estava bem posicionado, só acompanhou a bola rumo à linha de fundo, por hora sem movimentações no banco alvinegro. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen, consórcio Volkswagen.com.br. Tiro de meta para o Timão bater, vem para a cobrança. Partiu para a bola, tenta o toque de bola contigo, levanta para o comando de ataque, Hugo Souza. Vem para subir, Pedro Raul não acerta o cabeceio, perde a bola. Não é possível que um treinador de futebol ele arma um time. Eu quero saber de você, Ronaldo, e de você, o Pretzel. Ele arma um time de futebol com um cara alto, só sabe cabecear. Ele não sabe jogar por baixo, não sabe jogar pelo... Não sabe jogar, ele não sabe. Ele só sabe cabecear e não cruza uma bola na área. Então, pra que o Pedro Raul tá em campo? Exatamente isso. Nós falamos sobre isso. Se você tem um cara desse, não vai dar bola em velocidade para ele ou para ele fazer parede. Ele não faz, ele não consegue. Então, hoje o Corinthians não cruzou nenhuma bola pro Pedro Raul até agora. Se você pegar uma média de cruzamentos na Série A, dá mais de 60 por jogo, numa rodada. E hoje o Corinthians não alçou nenhuma bola, sendo que lá em Rosário só cruzou bola na área. Então me parece também uma incoerência total do time inteiro. Então com medo de jogar a bola na área, ao invés de querer fazer o que ele faça pivô, a bola vai bater e voltar. Agora com jogador a menos também, você tem que colocar jogador de velocidade. Não pode só ficar alçando essa bola. Tem que ser na velocidade também, no bola no chão. Agora, se você vacilar, ainda mais deixar espaço, é isso que o Diniz tem que ver. Não adianta só pensar agora no Pedro Raul lá, que ele tá perdendo a bola. Se ele tá dando combate aqui, a ideia é sair no contra-ataque rápido. Mas quem vai contra-golpear? Tem que ter gente rápida, né? Caio César pode fazer esse contra-ataque. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa e comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado. Aqui a conta fecha no app e também fecha na loja Tenda Atacado. Corinthians não consegue tirar a bola batida da boca do gol. Recolheu Rosário, bola batida da boca do gol. Afasta, Bidu. A bola volta para Pedro Raul. Vamos ver a proteção dele. Ele domina, tenta o toque de bola, fica no chão, cai sozinho. Não é possível na frente do Diniz, não é possível. O Diniz não tem noção do que está fazendo, gente. O cara não ganhou uma bola, ele velho. Ele tá desanimado, tem que tirar. Põe o Memphis e eu botaria o Charles também, viu? Pra fechar o meio e tiraria... Aí você quer enterrar, não é pra fechar meio, pra liberar o Galo. Não. Aí pra liberar entrega. o Galo, é isso. Aí entrega, se colocar o Charles, entrega. É pra fechar o miolo da área. Não é possível. Colocar o Charles, não, aí é demais.
Aí tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Rosário bater. De Maria vem para a cobrança com a Mafre. Todo o caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente pro Rosário Central bater. Vem de Maria para a cobrança. Ele partiu para a bola, bateu o escanteio. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Aperta de Maria, levantamento vem para ele. Mateuzinho para marcá-lo, vem pro tapa a bola. Recolheu, levou para a linha de fundo. Vem para ganhar a jogada. Garro domina para o time do Corinthians. Ele tenta o lançamento à frente. Garro já parte com a bola dominada. Lançou, voltou para Bidu. Bidu escora a jogada para Pedro Raul. Matou no peito, ligou para Bidu. Ele vem na velocidade e tentou ganhar o lance para o time do Corinthians. Vai para cima, Bidu, mas acaba perdendo. Na recuperação, Coronel recolhe. A bola volta com o Ledesma. O goleiro bate à frente do comando de ataque. Vai para o toque. Inteligente, Gustavo Henrique. Ele volta para Hugo Souza, que domina para o time corintiano. Para acalmar tudo e sai jogando. Na Bet365, poder estar às suas mãos. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte, aposta, não é investimento. E domina Caio César, já cansado, tenta ganhar a jogada pelo setor de ponta, ele fica no chão, cai. É falta, não, lateral sim para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque, lateral para o Timão cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 23 minutos, vai chamar o Memphis agora. Acho que é o Memphis, né? Porque não é possível, não vejo outro. É bola do campo de defesa, Memphis vem pro jogo. A torcida se levanta na Neoquímica Arena, Memphis vem pro jogo no momento de tomar água. Jogadores vão indo agora rumo ao banco de reservas. O Memphis, que está com a camisa de aquecimento, vai colocar a camisa de jogo. O Diniz, ele fez um gesto para os auxiliares, como quem diz: chama o homem lá. E vem aí, Memphis Depay, o Pedro Raul aos 23 do segundo tempo. Se ele não tirar o Pedro Raul, é piada. E é brincadeira. Porque o Pedro é brincadeira, Raul hein, Ronaldo? Exatamente. Deixa eu só explicar. Por que eu colocaria o Charles? O Charles, ele briga com a bola. O jogo não está tendo jogo. O jogo está tendo luta. Então você põe um volante ali, tira o Bidon que tá jogando, nada, tá entregue na parte física, tira o Bidon e tira o Pedro Raul, põe o Charles e tu vai botar o Memphis descontado fisicamente, com pouco ritmo, para você proteger um pouco mais o teu meio, para dar liberdade pro Memphis com um jogador a menos. Então é isso que eu faria. Obviamente que eu não gosto do Charles também, mas eu tô pensando na sequência do jogo e da maneira como o jogo está se desenhando. Ronaldo? Só pode ser brincadeira você falar que o Charles briga com quem? Ele briga com a bola, ele briga com o uniforme, ele briga com todo mundo. Eu não sei o que ele tá fazendo no Corinthians ainda. Agora tem que jogar compactado. Você perdeu o jogador, você não pode colocar um outro cara ruim no campo. Não pode. Só que o Corinthians tem um monte de cara ruim no banco. Então você tem que continuar com o que tem, colocar um cara com qualidade, dependente de quem ele possa tirar aí agora, para você ter um grupo que compactado tenta fazer algo diferente. O diferente que o Corinthians pode fazer aí, Ulisses, é fazer o Caio César descansar e tentar chegar até o gol e matar o jogo. Porque fora isso, não tem o que fazer. Olha pro banco, você não vê ninguém que define. Graças a Deus que tem aí o Memphis Depay, bebê. Muda. Pois não. 18, Pedro Raul deixa o campo. 10, Memphis Depay volta a defender as cores do Corinthians depois de mais de 3 meses e será jogador do Timão até julho de 2028. No futebol da Bandeirantes, para você, lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Cabos elétricos Silsil, a líder do Brasil, Silsil, você pode confiar. Aqui está paralisado o jogo. Uma bandeira, pelo menos um miolo da bandeira brasileira, tá ali na Gaviões da Fiel, com faixas pretas. Onde é o lugar do verde ali? Vamos ver, não sei qual é o recado ali da Gaviões. O clube mais brasileiro. E domina o time no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada do time do Corinthians. Cruzamento vem já para dentro da grande área. Ninguém chega. Vem Bidon. Ele marca na pressão. Tenta ser jogando. Aperta Bidu para marcação. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Recolheu o Carrilho. Vai para cima. Memphis pede na entrada da área. A bola foi solta. À frente vem Garro. Apertou. Tentou ganhar. A bola volta. Mas o árbitro está dando lateral para o time do Corinthians. Bater da esquerda. Campo de ataque. Tive impressão de falta. Mas o árbitro está dando lateral para o time do Corinthians. Se posiciona para a cobrança, levantamento, vem à frente, tenta o toque de bola, Coutinho, Bidon para Bidu, domina do toque de bola curto, tenta o levantamento completamente errado. A bola quica na intermediária, lateral para o time do Corinthians, bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time do Corinthians cobrar. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta, recolhe a jogada, Caio César, vem para a finta, tenta o toque de bola, ganha novo lateral. O Timão para sair jogando no seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca 26 jogados, etapa final de jogo. 26, etapa final, girando o placar da Libertadores da América. Oitavas de final, vale vaga para as quartas.
Corinthians 0, Rosário também 0, mesmo placar do primeiro jogo na Bandeirantes. É você, Agrela. Ulisses, amanhã tem Brasil em quadra nas quartas de final duplas masculinas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Rafael Matos e Orlando Luz contra Andrea Vavassori e Simone tem Corinthians, entrada da área, agarrou, tentou bater, mas o Bandeira está marcando impedimento. Do Caio César em uma inversão que deixaria o Garro de frente para o goleiro. O chute foi bloqueado, posse de bola do Rosário, campo de defesa. Pois não, Agrela. É isso, Ulisses. Contra Andrea Vavassori e Simone Bolelli, dupla italiana. Rafael Matos e Orlando Luz, que na semana passada venceram o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar amortecedor HG Nakata. Por enquanto o jogo está indo para os pênaltis. 27 minutos de bola rolando 0-0. É você ligado no microfone Bandeirantes. Torcedor brasileiro se posiciona para ser jogando novamente o time do Rosário. O Corinthians com 10 em campo. Memphis se movimenta à frente da marcação. Já vem para o toque de bola curtinho o time do Rosário para ser jogando. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A abertura vem pelo meio. Chegou o Bidon. Toca na bola. Bola volta novamente com o time do Rosário. Lançamento à frente para Hugo. Ele acompanha a saída da bola para a linha de fundo. O Copete não chega. Tiro de meta para o time do Corinthians bater. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovolkswagen.com.br. Parado o jogo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Era o Gustavo Henrique escoltando o Copete por ali. Uma batalha individual que dura desde o primeiro minuto. Agora o Hugo Souza sem pressa para bater o tiro de meta. Se posiciona para a cobrança. Vem para o levantamento em frente. Partiu o Hugo Souza. Ele bate na bola. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Tentou subir Memphis antes. Sobe o zagueiro. Corta, tira. Mateuzinho vem para a dividida. Tentou ganhar a bola. Volta novamente. Tenta o toque de bola. Empurrado. O juiz deu condição. Vem para o jogo. Bola batida pro gol para fora. O Copete perdeu o gol. Ele fez falta no Gabriel Paulista. Empurrando o Gabriel Paulista pelas costas. O árbitro mandou seguir malandramente. O juizão mandou seguir. E se o Corinthians se classificar nessa noite, esse lance do Copete se tornará histórico. Era ele e o Hugo Souza, cara a cara. Foi preciosista. Tentou uma batida no ângulo. Não, manda pra fora e a torcida do Timão sobe o volume. E aí foi normal o lance? Não, se for normal o lance, aí eu não entendo mais nada de futebol, velho. Vocês estão vendo um juiz tendencioso, uma falta, mais uma por trás. E num lance como esse, aí o juizão falou pra ele, pô, joga. O juizão falou pra ele assim, ó, toca rasteiro pra fazer o gol. É brincadeira o que tá acontecendo aqui hoje. E ninguém tá falando nada dessa arbitragem aí, velho. E aí, Pretzel, foi falta pra você? Olha, é um lance duvidoso. Talvez se ele fizesse o gol fosse pro VAR. Mas o Gabriel Paulista foi estranho no lance também. Perdeu tempo de bola, né? Total. Exatamente. A bola volta com o time do Rosário, tenta ser jogando com o Vando. Vando prende no campo de defesa para o time do Rosário, tenta o toque de bola no campo de retaguarda. Vander, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra. Reforma os melhores resultados do trabalho profissional, é Vander. A bola volta com o time do Rosário, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você 0-0. É o placar do jogo. Do time do Rosário tenta descer com o Di Maria, prende a jogada contigo no campo de defesa. Recolhe a jogada curta no setor intermediário para Ibarra. Ibarra já prende, tenta o levantamento. Vem Gustavo Henrique do Pito. Ganhou para Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Tentou partir pelo setor de esquerda do campo de ataque. Ele vai para a finta, tenta o toque de bola, perde a bola, volta, tenta a recuperação. Ele ganha para o time do Corinthians. Toca Bidon, tentou ganhar novamente, aperta Garro. Ele vem por baixo, rasga o perigo a zaga do Corinthians. E tá parado o jogo e vai mexer o Rosário 2 vezes, 3 vezes ou duas. Vamos lá, Ulisses. Saiu 8 e vem o 26. Portanto, saiu 8 Campas, vem o 26, que é o Cantizano. Sai também o 5, que é o Ibarra, para a entrada do 18, que é o Julian Fernandes. Essas as duas trocas confirmadas na equipe do Rosário até aqui. A terceira parecia que ia ser executada, me parece que não saiu. É o futebol da Bandeirantes para você. Pretzel, mexe o Rosário, Ronaldo. Um meio-campista e um atacante. Então ele vai para cima. Ele vai manter o time com os 3 homens. Ele não tira o Di Maria, que não está jogando nada, anulado pelo Bidu mais uma vez. O Di Maria fica em campo para bater pênalti. Se for para os pênaltis, Rosário com a mais, mas não cria muito. A bola volta, tenta Gabriel Paulista, ganha a jogada, Caio César já pede pelo setor de direito do campo de ataque, lançamento vem para Memphis, tenta o domínio, recolhe para o time corintiano, ele prende o lance, mas a bola sai. É lateral para o time do Rosário, bater do seu campo de defesa. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos, descubra o porquê o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. A bola volta no campo de defesa e tenta descer, recolhe no campo de retaguarda, vai para o toque, até você quebrar esse vidro e machucar alguém aqui, ó, sua anta.
É bola no campo de defesa pro time. O Ronaldo está dando tapa no vidro aqui. Se você deixar eu falar também um pouquinho, quero falar só o seguinte. Então da forma fala. que o Corinthians está jogando. Porque o Pretzel falou, eu concordo com o Pretzel um pouquinho, com a visão que o Pretzel teve agora. O Corinthians é refém um pouco ainda da arbitragem. Por quê? Um jogador a menos. Tem que recompor. Primeiro para você recompor e depois achar uma saída para o Memphis. Então o Memphis conseguiu pegar uma bola na linha de fundo, uma bola longa. Daqui a pouco a defesa está encaixada, o meio de campo também. Então o que o Corinthians tem que fazer, Ulisses? Aproximar um pouco mais as linhas até o meio de campo, é isso. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você, o que o Caio César tá jogando é coisa de gente grande. Melhor jogo dele, melhor jogo dele. É o futebol da Bandeirantes. Domina novamente, tenta ser jogando, vem pro toque para o time do Rosário Central. Abertura para o Vando já tenta o toque curto pelo comando de ataque. Arma a jogada pelo setor de esquerda. Ele levanta, busca a jogada para o comando de ataque. Vem Bidu, tira de primeira para volta novamente com o time do Rosário que tenta o toque de bola. Domínio do campo de ataque, cruzamento à frente, vem Carrilho, toca na bola, tira o perigo, bola volta no comando. Aperta na marcação, Caio César vem para dar o bote. Domina novamente pelo setor de esquerda, o time do Rosário desce. Já cortou, adiantou demais. Mateuzinho vem para tirar. Aí o Gabriel Paulista dá um bico na bola. Memphis briga, tenta ganhar e ganha lateral pro Timão bater. E mesmo que não ganhe no alto, tá aí a diferença dele pro Pedro Raul. Pedro Raul era desequilibrado, o Memphis desequilibra, lateral Corinthians. Agosto é mês de retorno. Premier League, Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Paralisado o jogo, está marcado lateral para a equipe do Rosário Central, bater não, lateral para o Corinthians bater. Mateuzinho vem para a cobrança de lateral para o Timão, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, deu para Caio César, vem pro toque de bola, solta para Garro, Garro domina para Mateuzinho, ele bate à frente, rasga Garro, Bidon vem para dividida, tentou ganhar de cabeça, não consegue, Carrilho toca na bola, vem Gustavo Henrique, estica a jogada no comando, abriu para Memphis domina, tem Mateuzinho aberto pela esquerda, empurrou para Bidu, prendeu, gira para o meio de campo para Carrilho, Carrilho domina pro time do Corinthians, levantou para Memphis domina pro time corintiano, vai tentar o drible, recolheu Bidu, ganhou a jogada, tomou a falta, é pela esquerda, falta pro Timão bater, quem sabe agora vem Corinthians da pressão, vai pra cima cartão. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Era tudo que a torcida do Corinthians precisava, uma oportunidade de jogar a bola na área, sobe o volume em Itaquera, Garro e o Memphis dali já anotou um gol contra o Bahia, Ulisses. É falta pro time do Corinthians bater. No tempo da atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, o seu comércio, economizar de verdade tendo atacado. Aqui a conta fecha na loja e no app. Paradisado o jogo. Aqui Camarote Fia, o Zone, o melhor lugar para curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Quem vem para a cobrança aí? Garro e Memphis Depay, os dois posicionados, lado esquerdo, toda a zagueirada do Corinthians por ali. É falta pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Vem Memphis Depay para a cobrança pro Timão, partiu para a bola, correu, bateu, desvio! Bidon! Inteligente do Memphis, a meia altura, ninguém marcou na trave direita, ele bate forte, o Bidon entra atrás da zaga e dá um toque sutil na bola, tira do goleiro Ledesbela, morre no fundo da rede, Bidon pro Timão, Memphis inteligente, o toque sutil no bico da chuteira do Bidon, pra fazer o primeiro gol do jogo, Corinthians 1, Rosário 0, gol de emoção maior do futebol e essa emoção, Bidon, que você proporciona a fiel torcida corintiana, o detalhe do gol é ter um lance do Memphis, quanto vale o Memphis? Quanto vale o Memphis para essa fiel torcida corintiana? Quanto vale o Memphis, dirigente corintiano nesse momento? Qual o valor do Memphis, dirigente corintiano? A fiel queria e o Corinthians faz o gol. Corinthians 1-0 pro Rosário, Fabiani. Mais valioso que Memphis Depay, só o abraço que ele proporciona dos torcedores corintianos em Itaquera. Uma falta cobrada com muita inteligência, parecia um chute, mas era um passe teleguiado para o Bidon que aparecia lembrando o Paulinho na Libertadores de 2012 como elemento surpresa. Num toque de bico, ele supera o goleiro Ledesma, manda a bola para a rede, faz 1-0 em Itaquera.
Breno Bidon pela primeira vez na Libertadores. E tenta descer o time do Rosário, a bola foi solta à frente do comando de ataque, Memphis vem para a marcação, a bola vai sair para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar. Com a Mafre todo caminha mais seguro, só vai Fale com seu corretor, pro futebol jogado, quanto vale o Memphis, Ronaldo, quanto vale o Memphis, Pretzel. Vale muito essa renovação, essa falta batida por ele na diagonal, né, em curva, mas na primeira trave o Bidon foi muito esperto. Eu já teria tirado o Bidon, tá jogando nada, mas fez o gol, porque o futebol realmente é espetacular. Mas a qualidade da batida na bola do Memphis, Corinthians 1-0, acho que o Rosário, mesmo com a mais, não tem bola para buscar esse empate, na minha opinião. Mexeu o Rosário, daqui a pouco pois não, É a qualidade que custa caro, mas é a qualidade que todo mundo quer ver no time. É a qualidade que você paga. Time grande tem que ter qualidade. Time grande tem que ter isso daí, o cara que vai lá e resolve. Essa que é a diferença do Memphis. E o Corinthians necessita de mais qualidade. Agora, com 3 transfer ban fica difícil. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, Ulisses. Quanto vale o Memphis, velho? E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Rosário pelo setor de esquerda do campo de ataque, a abertura vem com toque de bola novamente Cantesiano, ele prende o lance e tentou soltar para dentro da grande área, vem na proteção, Bidu tentou ganhar, a bola volta com o time do Corinthians, recuata para trás, pega o goleiro corintiano, Hugo Souza faz a defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola contigo na intermediária, levantamento à frente, Memphis vem pro domínio da casca da bola, volta para ele tenta o drible, ele não consegue, bola volta no campo de retaguarda para ser jogando, 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando para você conferir, é o segundo tempo de jogo, 1-0 o Timão, domínio o time do Rosário, já tenta descer do campo de ataque, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça, vem Paulista para tirar, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians, Memphis vem para a marcação, já ganhou o lance, rasga a frente, deu um bico na bola para ele mesmo, porque o Corinthians não tem atacante, Caio César cansado, domina no campo de defesa, o Rosário para sair jogando, é bola campo de defesa para o Rosário descer do campo de defesa, 38, vamos chegando já, 39 de bola rolando, 1-0 para o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, o Timão está indo às quartas de final da Copa Libertadores da América, domina no campo de defesa, sai chegando o time do Rosário, abertura para Ávila provando, Vando abre a jogada pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Rosário, já vem para o campo de ataque, Carrilho é o primeiro homem da marcação, domínio do campo de retaguarda, abertura foi feita, à frente chega na marcação, garro, bola batida, gol no meio do gol, segura o goleiro do Corinthians, faz firme defesa para sair jogando no campo de retaguarda, é bola novamente no campo de defesa para o time do Corinthians bater, se posiciona para bater à frente, vem para o levantamento à frente, novamente o time do Corinthians, Hugo Souza, ele bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai tentar o toque de bola, já cai Memphis, vai para cima da marcação, Caio César é impressionante, ele tenta o toque de bola, põe para fora, é lateral para a equipe do Rosário, bater pelo setor de esquerda no campo de defesa, lateral para o time do Rosário bater, domina no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para sair jogando, ele vem para o toque de bola contigo novamente, Fernandão da Offner, curtindo o som, Sacha Bandeirantes, Gilmar curtindo o som da Bandeirantes e vem para o jogo, domina o time do Rosário, cruzamento na grande área, subiu de cabeça, afasta a zaga do Corinthians com Gustavo Henrique, bola volta pelo setor de direito do campo de ataque no domínio de Julian Fernandes, ele abre a jogada do comando, vem para o toque de bola o time do Corinthians, domina no campo de defesa para ser jogando, já prende a jogada, tenta o toque de bola, rasga o perigo dali, tentou tirar, agarra o mal, ela volta, Bidon marca, cruzamento vem na área, já domina, tenta o toque de bola, Carrilho vem para tirar para o time do Corinthians, bola volta novamente com o time do Rosário, que domina pela direita do campo intermediário para ser jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca! Você confere, jogados para você conferir. Etapa final de jogo, 40 minutos e 30 segundos de bola rolando. E do time do Corinthians houve a falta do Memphis, o árbitro para. Aí é o jogador inteligente, por isso que eu falo do Pedro Raul, vocês estão me entendendo? Aí entra o Memphis, ele sabe jogar futebol, ele provoca, ele põe o corpo à frente pro cara bater, fazer a falta. Esquece, o Memphis não é bagre que nem o Pedro Raul. O Pedro Raul é um bagre. Tá bom, concordo com você. Ulisses, o Fernando Diniz chamou o João Pedro Tioca, zagueiro. Daqui a pouco ele vem pro jogo. Acho que vai montar uma linha de 5, o técnico do Timão daqui a pouco. Deve tirar o Caio César, que tá exausto. Agora, o Almirão botou o Marco Ruben, mais um atacante, e tirou um lateral. Com um a mais, agora ele vai ficar alçando bola na área.
O que o árbitro vai fazer ali, correndo pra quem? O que tá irritado o árbitro do jogo? Mexe o Corinthians, sai o 7. O Breno Bidon com uma passada bem lenta, bem devagar. O artilheiro do jogo vem o 4, que é o Tchoca. Portanto, sai um meia volante, entra um zagueiro, João Pedro Tchoca em campo. Deixou o Caio César, então. Interessante isso. É o escape, a válvula de escape. Mas agora ele vai fechar o meio de campo e fazer aquele negócio da correria. Mas não precisa mais, né? Daqui a pouco, se o juiz começar a dar muita faltinha, se o juiz começar a segurar o jogo, dá 10 minutos de prorrogação, como é que fala, Luiz? Prorrogação não, como é que fala? 10 minutos de acréscimo. Aí tem que colocar mais um zagueiro aí, meu pai. Mexe o Rosário. Sai o 31 Navarro, entre o 16, que é o Badalone, Ulisses. Mais um Continua a falar, Prédio. Você não interrompeu, continua. Não, mais um atacante, é o dinamismo da transmissão. Mais um atacante. Pronto, dinamismo não, você atropela eu toda hora, velho. Aí reclama da Copa do Mundo, que os caras me atropelavam, você tá falando pior. Tá bola volta no toque, ele vai na curtida do setor ensinando, vai pro toque, recolhe curto do campo de defesa. Você também fica na sua aí, Ronaldo. Domínio do campo de retaguarda. Aqui tem comando, meu filho. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque, ele vai para ser jogando, recolhe o time do Rosário, aperta o time do Corinthians, vem pra tirar. Contra-golpe do Timão. Dominou, Garro, partiu, Memphis, abriu pelo setor de ponta. Se o Garro solta é boa, enfiou pra Memphis, domina, tentou devolução pro Garro, passa na frente do Garro, ele não chega, mas mesmo assim agora chega, domina pro time do Corinthians, abriu da direita pra Mateuzinho, domina pro time corintiano, sai jogando o Coutinho, recolheu pra Carrilho dá o tapa na bola, domina pro time do Corinthians, finta 2 nos dribles, Mateuzinho tá livre lá na direita, Carrilho dominou, escapou, soltou pra Mateuzinho, vem Corinthians, Memphis entrou, Carrilho também entrou, ele prefere voltar a jogada pra Garro no campo de defesa, 43 minutos, lançamento é pra Memphis, matou no peito, tira o zagueiro, é na Kika, vem Tchoca dominar pro time do Corinthians, era pra matar no peito, que falta de experiência, vem Bidu, ele ganha o lance pro time corintiano, vai pra fintar uma jogada pelo meio de campo, Bidu jogando muito, abriu pra Caio César, balança em cima que você passa, tentou o toque de bola, passou parcialmente no primeiro, perde a jogada na sequência, a bola volta com o time do Rosário Central, que está jogando 43-30, dominou no campo de ataque, o árbitro deu 2 minutos do primeiro tempo, aí você vai ver o segundo tempo, vamos ver o que ele vai fazer, que teve 3 minutos de paralisação pra beber água, ele deu 2 de acréscimo, domina o time do Rosário, vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de ponta, abertura à frente, bola solta dentro da grande área, afasta, vem pra tirar dali o time do Corinthians, domina do campo de defesa, vai pra finta, recolhe a jogada novamente do toque de bola, domina o time do Corinthians, tenta descer, recolheu Garro, escapou, abriu pra Memphis pela direita, Garro já parte do comando de ataque, Memphis faz o break, volta, jogada pra Carrilho domina pro time corintiano, tenta soltar pra Memphis, solta errado pra Memphis, passa péssimo do Carrilho, domina novamente no campo de ataque, já tenta descer com o time novamente, o time do Rosário, recolhe pelo comando Charles, vai fechar de vez o Diniz, abertura à frente, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, lateral pro Timão bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. E ninguém do Corinthians se apresenta para cobrança. O Pretzel sugeriu, o Diniz ouviu, está sintonizado na Bandeirantes. 35 Charles vem pro jogo, aí, suspeito que o Garro saia. Não, aí é pra... Corneta ele agora. Não, mas aí nós vamos cornetar, aqui tem conteúdo para enxergar o jogo, vai entrar o Charles. Não, tem conteúdo. Só para avisar, irmão. Não, aí é demais, velho. Aí é erro seu e do Diniz. Aí eu não vou me conformar com isso, vamos só esperar o final do jogo. Porque você colocar um cara desqualificado, um cara caneludo, no lugar de um atacante, então tá bom. Saiu 37 Caio César, Ulisses Costa, 35 Charles em campo. É só o segundo jogo dele com o Diniz desde que o técnico assumiu o timão. É lateral para o time do Corinthians bater. Vem para o toque de bala, Garro, dá um pico na bola, tenta o levantamento à frente, ela vai sair para a linha de lado lateral. 6. O árbitro acresce 6 minutos de jogo. Domina, tenta descer contigo no campo de ataque, recolhe novamente o time do Rosário. Vem cruzamento na grande área, Hugo saiu, a bola foi embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. A bola viajou, tinham 4 destinos com camisa azul na grande área. Encontrou mesmo o homem de roxo que acompanha ela, arruma a linha de fundo em tiro de meta. Corinthians que bate. É tiro de meta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. É bola no campo de defesa para o time corintiano. 1-0. O Timão, gol marcado pelo Bidon na cobrança de falta de Memphis. Se posiciona para a cobrança. É bola para o time do Corinthians bater. Se posiciona pelo setor de direita. Parte para a bola, bate à frente do comando de ataque. Tenta levantar novamente do comando. Aperta, tenta descer o time do Rosário. Memphis vem para a marcação em cima do lance. Tenta o toque de bola o time do Rosário para ser o jogando. Estamos chegando já a 46 minutos mais 5 de jogo. 1-0 para o time corintiano. O Corinthians está indo às quartas de final.
final da Copa Libertadores da América. Vem para a marcação, domínio do campo de ataque, tanto toque de bola novamente, recolhe, vem Charles para a marcação, dá combate, ganha para o time do Corinthians. Charles, ele tenta partir do campo de ataque, abriu para Memphis, recolhe, tenta ganhar a jogada, perdeu na primeira, ganhou na segunda, ficou no chão, o árbitro mandou seguir, chegou o Mateuzinho, rasga, ganha lateral o Corinthians, lateral direita para o time do Corinthians, bater no campo de defesa, na vontade do Timão, vem bem Charles no lance. E o Mateuzinho comemora o desarme como se fosse um gol, pega fogo em Itaquera, o Corinthians vai se garantindo nas quartas de final da Libertadores. Quer comemorar Charles, essa hora, muito bem o Charles. Comemora no final, velho. Tem que comemorar agora, comemorar no final, menino. Abrir a champanhe, pelo amor de Deus. Não tem que comemorar agora, velho. Charles, muito bem no lance, Charles, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente, recolhe contigo no campo de ataque, o time do Rosário, a abertura vem para a direita, cruzamento na grande área, vem para tirar dali, dá um bico na bola, Gustavo Henrique põe para fora em lateral, 47 minutos, nós teremos mais 4 minutos de jogo, Corinthians se fecha, o Rosário tenta, e vem para o toque de bola contigo na intermediária, 1-0, o Timão, Corinthians está indo às quartas de final da Libertadores da América, recolhe no campo de ataque, numa bola parada do Memphis, no desvio do Bidon, 1-0 para o time corintiano. Bidu ficou na marcação, vem pro toque para o time do Corinthians, tenta ser jogando, recolheu no comando, aperta na marcação, Carrilho falhou, era a volta do toque de bola curto, tenta o cruzamento na grande área, Charles de novo, Charles que o Ronaldo não queria de novo, põe pra fora. Virou o Dunga o Charles agora, vá pro inferno, Ulisses. Em escanteio, lado esquerdo, de Maria bate, Ulisses. Escanteio, de Maria para cobrança pro time do Rosário Central, levantamento na grande área, o toque de cabeça do Gustavo Henrique, a bola volta para Memphis, mata na coxa, domínio para o time corintiano, ele já sai jogando pelo setor de direito do campo de retaguarda, tenta o passe de bola, recolhe, solta à frente do comando, tenta ser jogando novamente o time do Rosário Central, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, ele prende o lance, tenta descer o time do Rosário, aberto aqui pela direita, pedindo desesperadamente bola, o time do Rosário tenta descer o curtinho com o Julián Fernandes, ele prende o lance, gira para o meio de campo, vem para o toque de bola contigo na intermediária, Mateuzinho rasga para o time do Corinthians, 48, mais 3 minutos de bola rolando o placar de 1-0 para o Timão, a abertura vem pelo campo de bola contigo no setor intermediário, levantamento vem pelo setor de ponta aperta novamente, tenta descer o time do Rosário, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça, Carrilho tira, Mateuzinho vai complementar, dá um pico na bola, tentou tirar dali, bola bate e volta, é lateral para o time do Rosário, bater da esquerda, campo de ataque, 48-30, 2-30 de jogo agora, é lateral do campo de defesa, lateral cobrado no campo de ataque para o time do Rosário, 1-0 para o time do Corinthians, vem bola alçada dentro da grande área, Hugo no alto, pega o goleiro do Corinthians. Em cruzamento que mirava por ali o Marco Ruben, jogador de 38 anos de idade, por pouco não chega, fica tranquila pro Hugo sem pressa. A bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe o time do Corinthians, placar de 1-0, o Timão, bate Hugo na bola para a bola temar, o toque de bola contigo na intermediária, a bola já volta com o time do Rosário, a abertura vem pelo setor de ponta, de Maria tentava o domínio, não teve, chegou na marcação, Carrilho toca na bola, tenta tirar o perigo, afasta, põe para fora em lateral, tá parado o jogo, o árbitro tá dando escanteio pro time do Rosário bater, 49, agora são 2 minutos de jogo, apenas vem para a cobrança de escanteio de Maria pro time do Rosário, você ligado no futebol da Bandeirantes, de Maria partiu para a bola, bateu, subiu, Gustavo Henrique tirou, a bola volta na grande área, tentou o domínio, girou para a área, a bola batida, gol, vai pro alto, pra linha de fundo, é tiro de meta, Timão. E o Gustavo Henrique é um gigante, manda a torcida se levantar em Itaquera, escanteio é com ele. Manda para fora o camisa 13, o Corinthians se segura nas pontas, 2 minutos, separam o Timão das quartas da Libertadores, Ulisses Costa. Grande Edson da Arsenal Car, tá ligado na Bandeirantes, grande Edson da Arsenal Car, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, 49-50, mais 1:10 de jogo pra você ligado na Bandeirantes, se posiciona, vai partir pra bola, recolhe Hugo, bate, tenta o levantamento à frente do campo de ataque, tenta o toque de bola, o que aconteceu? Era escanteio, o Hugo defendeu a bola, a arbitragem nessa ajudou. É lateral, não tem que ajudar em uma, pelo menos, né? Domínio do campo de defesa, lateral pro time do Corinthians bater. 50 minutos, 50 e 10, mais 50 segundos de jogo. Memphis se desloca, sai da marcação, domina, rasga a frente, bate no comando de ataque. A bola sobe, Memphis vai atrás dela, tenta ganhar o time do Corinthians. Ganhou, soltou, boa bola, Bidon levantou pro Memphis por cobertura. Ele põe pra fora, mas o Bandeira marcou impedimento. Vai terminar o jogo. Tudo pronto pra terminar o jogo. Restando 28 segundos para terminar o jogo, restando 24 segundos para terminar o jogo. Domina o time do Rosário, tenta descer do campo de ataque para invertida lá pelo setor de direito do campo de ataque. Vem na marcação, aperta novamente o time do Corinthians, cruzamento na grande área. Gustavo Henrique subiu, tentou tirar, recolheu o time do Rosário, vem cruzamento na grande área. Bidu
Dudu na marcação, ele vai cortar pra dentro. Tentou, toca, ele para soltou, curtiu pelo setor de esquerda, desce o Rosário. Já foi o tempo. Estamos por conta do árbitro, os acréscimos já foram. Vem pra tirar Mateuzinho. A bola voltou pro Rosário, cruzamento. Hugo pega pra acabar o jogo. O braço ao árbitro. Corinthians está nas quartas de final da Libertadores da América. Memphis bate, falta. Bidon desvia pro gol. Corinthians 1-0, Rosário Central. Na Bandeirantes, quem vem é você. Alô, alô, Capelanes. Vibra com o seu timão, Capelanes. Vai, Corinthians, vai, Ulisses Costa. Cadê o hino do timão? Eu falei, é Coringão das quartas da Copa Comebol Libertadores. Vai, Corinthians! Dentro dos nossos corações. Ei, Coringão! Repórter Bandeirantes Luiz Sabiani, é o seguinte: protocolos foram feitos para serem quebrados. Eu não sei em que lugar de Itaquera você está, mas eu quero você nos braços do povo. Vai ouvir o torcedor, porque não pode em jogos da Libertadores ficar atrás da placa de publicidade. Então fica no quarto andar às vezes, no camarote Fielzone, no 8º andar, no 10º andar, onde você está. Eu quero ouvir o torcedor. Vai, Corinthians, vai, Fabiani! Sobe o hino, então sobe o hino do timão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians nas quartas de final. Certamente Fabiane nessa hora deve estar... Alô, Capela? Em posição fetal. Fala, Fabiane. Perdão, em posição perdão. Fetal. Chorando, vibrando de forma com a alguma. classificação do timão. Vai, Fabiane! Eu tentei procurar uma solução rápida por aqui, porque a gente tá no camarote Fielzone. O pessoal tá tudo na fila da cerveja, agora eu não vou atrapalhar eles, Capela. Então vou gravar o material e a gente vai trazendo no decorrer do apito final as entrevistas com os torcedores. A festa é enorme. O Corinthians volta a quartas de final de Libertadores pela primeira vez desde 2022. E antes disso, não chegava desde 2012. É a primeira vez também que o Corinthians não perde um jogo apitado por Alexis Herrera. A festa de Itaquera, o Capela, ela é do tamanho da importância do Memphis para o Corinthians. Entrou e decidiu, com uma assistência para um garoto da base, o Breno Bidon. Torcedores começam a invadir o campo de jogo por aqui. A gente vê uma criança correndo para abraçar alguns jogadores do Corinthians. A festa é enorme, Capelanes. Não pode invadir, porque depois o Corinthians toma uma punição. Bom, perder mando de campo não vai, mas pode perder aí uma graninha, porque qualquer migalha pro Corinthians nesse momento é uma coisa maravilhosa. O hino do Corinthians pode subir, porque vem aí o craque Bandeirantes, deu timão. Corinthians 1, Rosário Central 0, placar Corinthians da Bandeirantes. Capelinha! Oi, Capela, Ulisão. só informação, mandar um abraço pro nosso Anguita, nosso diretor financeiro da Bandeirantes. Tá ligado com a gente, com o Antônio Anguita, ligado no futebol da Bandeirantes. Grande Antônio Anguita, tá feliz aí, vovô, foi legal, hein? Eu te amo, então, vovô. Anguita, é isso aí, 1-0 pro time do Vovô Corinthians. Anguita, te amo. Grande Anguita, um abraço pra você, pra toda a galera no carro, no transporte público, ouvindo a Bandeirantes. Pode subir o som. Cadê o hino do Corinthians? Daqui a pouquinho a narração de Ulisses Costa do único gol. O Breno Bidon foi pra rede e ele foi, pelo menos, pra Comebol, o Hero of the Match, o herói do jogo. Será que o Pretzel, será que o Ronaldo Giovanelli pensam igual? Será que Breno Bidon, de fato, foi o craque Bandeirantes? Pode subir aí, Micha! O craque do jogo. Começo com você, aí do camarote Fielzone, Ronaldo Soares Giovanelli, deu nós, deu Corinthians, vai, Ronaldão! Eu passo pro Pretzel, Como passo pro Pretzel? Não, peraí. Você não passa pro Pretzel nada. Eu te chamei e eu quero a sua opinião primeiro, depois eu passo pro Pretzel, pô. Você acha que eu sou otário, velho? A transmissão inteira ele tá falando em primeiro, agora você quer me chamar em primeiro? Eu passo pro Pretzel sim, mas qual porque que é o falou... problema, irmão? Tem uma regra estipulada, não tô sabendo, ninguém me comunicou. Eu tô aqui apresentando a abertura do apito final e eu quero a sua opinião primeiro, pô! Então você tem que respeitar, porque o Pretzel falou a transmissão inteira e eu quero passar pra ele, se você me permitir. Se você não me permitir também, o Pretzel vai falar. Ronaldo Soares Giovanelli, eu permito. Alexandre Pretzel, tá vendo o que você faz? Você deixa o Ronaldo nervoso, porque toda vez que ele se chama, você tem que fala respeitar. primeiro.
Você tem que respeitar a sequência. Eu agradeço. E o jogo, hein? O Corinthians classificou, hein? Respeita a autoridade, velho. Já foi, Ulisses, vai dormir, mundiça. Então tá bom. Alexandre Pretzel, o voto seu, craque Bandeirantes. Vai, Pretzel. Agradecer a gentileza do meu amigo, meu colega, Lorde Ronaldo, que é uma grande figura. Pô, obrigado. você tá falando. Não, obrigado. Você comenta sempre na frente, agora ele vem querer mudar, pera aí, eu ia votar no árbitro, mas eu desisti. Então eu vou votar no Gustavo Henrique, pra mim, o melhor em campo. Vou votar no Gustavo Henrique, o melhor em campo pra mim. Gustavo Henrique, o melhor em campo. Um abraço pra Chico Garcia, para Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio Cunha. Ei, doutor. Ei, volta logo, doutor Marco Aurélio Cunha. Ronaldo Giovanelli. Ronaldo, você é bandido safado. Você não vale nada, você é moleque. Porque você não tá no grupo do Jogo Aberto, tá rolando ligação agora de vídeo e você não atendeu. Ronaldo Giovanelli, Gustavo Henrique, o craque Bandeirantes pro Pretzel. E pra você, Ronaldão? Avisar a turma do grupo do Jogo Aberto que eu sou profissional, estou aqui fazendo agora como profissional aqui na Rádio Bandeirantes. E passando pro Pretzel a palavra, porque o Pretzel fez a mesma leitura que eu. Só que eu vou votar no Garro. Porque o Garro foi muito cobrado no jogo de ida. E hoje aqui ele começou a aparecer um pouco mais. E no momento crucial, o cara que tá na partida fala assim: ô Memphis, segura aí. Porque eu já tô aqui, tô aquecido e vou tentar fazer essa jogada. Então o Garro teve a hombridez, né? A hombridade de falar assim: escolhe seu melhor ângulo aí, Memphis. E o Memphis foi lá e achou o bidãozinho numa bola curta, porque pra Renata Fã isso aí não é um cruzamento pra área. Pra Renata Fã isso aí é uma assistência. É verdade. Então pela assistência e pela a leitura do Garro, eu voto no Garro também, mas valorizando também o voto do Pretzel. Perfeito. O Gustavo Henrique é o voto do Pretzel, do Ronaldão, Garro. Ô Pretzel, se eu fosse fazer o gabarito agora, que nota você daria pro Garro no jogo? Garro pela luta, caiu demais o gramado, você atirou muito, 5,5. 5,5, passa de ano, tá bom. Ronaldão, eu te amo. Vai, Corinthians, Ronaldão! Eu também te amo. Agora a nota do Pretzel foi 10, porque colocar o Charles no final do jogo, velho, tu viu a leitura? Tu gostou da leitura? Não, tu gostou da leitura, né? É pra testar o coração. Aí ele deu o bico pra fora, a única bola que ele pegou deu o bico, o Ulisses falou assim: tá vendo, Ronaldo? Eu falei: não, eu não entendo de futebol e eu não vivi isso, Ronaldo, mas a sua... só pra poder te liberar agora, eu vou tentar falar sério com você, te mandar um abraço. Deixa o Pretzel. Pera aí, Ronaldo, pera aí. Capela, você tem que entender, quem manda é o Pretzel. Não, eu sei, tudo bem, mas eu não quero mandar, eu só quero que você realmente... Ô Ronaldão, não é puxando teu saco, não. Mas você é ídolo da fiel torcida, o torcedor corintiano que tá saindo de Itaquera. Você tá falando uma coisa que eu já sei também. Mas deixa eu terminar, careca! Tá, já sei disso aí. O negócio é o seguinte, presta atenção que eu vou te falar. Pera aí, Presta, os blogueiristas estão achando que falar mal de mim vai me afetar alguma coisa. Ninguém vai falar mal de você, eu tô aqui pra te elogiar. Não, a história já tá escrita, irmão, e eu sou um cara de personalidade e nasci assim. Eu com 9 anos de idade, eu saí pra vender sorvete, eu saí pra vender coxinha, nessa região aqui. Então, velho, eu não tenho medo de nada, nem da morte. Então, irmão, toca, velho. Calma, Ronaldão, posso terminar? Você vai deixar eu só tô avisando, tem muita gente, respeito, tem muita gente ouvindo a gente aqui que sabe o que eu tô falando, né? Ó, o Negrão aqui, o beijo, Negrão, ele tá com a Luísa Netinha. Negrão. A mamãe Gabriela Negrão, vai Corinthians, é o seguinte, o pessoal pra te ouvir, Ronaldo Soares Giovanelli, porque você é ídolo dessa torcida maravilhosa, uma das maiores, se não a maior e melhor do mundo, mas eu te faço agora um pedido para você fechar sua participação com excelência nessa abertura do apito final da Bandeirantes. Você agora, do fundo do seu coraçãozinho corintiano, dê um recado ao torcedor, porque o Corinthians é transferban, deve, não paga, não tem grande elenco, é por problema político, uma cacetada de coisa. Mas eu quero que o Ronaldo, ídolo da Fiel, dê um recado agora do fundo do coração. Por que o Corinthians pode ser campeão da Libertadores da América? Porque já está nas quartas de final, Ronaldão. Porque a reconstrução já começou, Capela. A reconstrução já começou. E o Ministério Público está de olho, a gente precisa disso. A gente precisa de mudança, a gente precisa de respirar. O Corinthians precisa respirar. O Corinthians não aguenta mais de tantas gestões arrebentando a entidade. Não aguenta mais. A gente vê jogadores que chegaram aqui, eles não são culpados, veja bem. O jogador não é culpado de vir aqui, que nem alguns jogadores que chegaram, pegaram o dinheiro deles, estão indo embora com os empresários. Os jogadores e os empresários, não. Agora, quem poderia fazer diferente tem que estar no comando.
tem que ter amor ao Corinthians, e quem está no Corinthians tem que ter amor a isso. Eu acho que nós estamos pegando agora e vivendo uma nova era, porque não vai ter mais esse tipo de coisa de aceitar arrebentar o clube, velho. Porque o clube está devendo, o clube tem tudo. Hoje aqui, mais de 47 mil pessoas vendo um time lutando, um time bem abaixo, só que encarou aquela garra corintiana. O Diniz encarou também isso, então você tem que ajudar. E a gente percebe que o Marcelo Paz também é esse cara que veio agregar. Eu estou colocando nomes aqui porque pode ajudar numa reconstrução. Agora, o que está fazendo a torcida, o que está fazendo os torcedores, de brigar, de pedir aquela clareza dentro do clube, eu acho que passou da hora. E muita gente tem que ceder a isso. Se não for o conselho, se o conselho está brigando, se a forma de você lidar com o clube, ela foi já, como é que posso dizer, antiga, uma forma de trabalhar administrativa, ela não condiz mais com o tamanho do que a arena do clube, tem que renovar, tem que mudar, mas antes tem que limpar. Então acho que o momento é esse. Hoje essa vitória veio porque o Corinthians é um time mediano, só que a torcida que fez desde o começo, Capela, pode trazer coisas boas. Então eu espero que o Ministério Público, todo mundo se abrace, porque lá dentro do clube as coisas vão ter que mudar de uma forma ou de outra e ser repensada. Porque teve até conselheiros saindo de reunião falando que, olha aí, ó, cobra o Memphis. E agora, com esse passe que ele deu, vale quanto? Vale quanto esse cruzamento para a área, essa assistência do Memphis entrando depois de muito tempo parado? Imagine se ele entra contra o Inter, velho. Ele faz 3, 4 gols aí. Então essa é a diferença. Então você tem que ter pessoas de qualidade do lado, e o Corinthians necessita disso. Agora, não pode jogar também aquela toalha em cima e falar que tá tudo bem agora. O torcedor tá indo para casa aqui ouvindo a gente na Rádio Bandeirantes, feliz da vida. Então, para você, torcedor do Corinthians, eu só peço uma coisa, acredite. Agora, não acredite também em blogueirinho que quer falar mal de ídolos, falar mal do Corinthians. Então não acredite não, porque tem muita gente vindo para tentar colocar na sua cabeça uma ilusão que seria bom. Eu também sou a favor da SAF. Você acha que eu não quero uma SAF boa aqui? Você acha que eu não quero o Corinthians respirando, com todo mundo com grana colocando aqui? Porque o Corinthians necessita disso. O Corinthians está afastando todas essas SAFs maravilhosas, porque tem muita gente ruim. Então você não pode continuar com isso. Então, primeira coisa, Capela, a limpeza. Porque se for colocar a SAF do sobrinho, aí você acaba com o clube. Então tem que colocar a SAF, e você colocando coisa boa e mostrando o que foi hoje o Corinthians, você vai trazer patrocinador e gente boa para trabalhar com você. Então o Corinthians precisa respirar. E para ele respirar, Capela, se não limpar, não vai respirar. Vai ter sabe aquela baleia enorme que vai viver mais de 30 anos, 40 anos? Aquela craca que fica pegando, se não pegar alguém para limpar e tirar, ela vai afundar com todo esse peso. Só que o Corinthians é o seguinte, a torcida mostrou aqui. Abre o olho. Venha para agregar, não venha para tomar. É isso, Capela. Disse o ídolo da fiel torcida, Ronaldo Giovanelli. Falou muito, mas falou bonito com precisão. Um abraço pra você, Ronaldão. Até amanhã. Eu te espero amanhã no Jogo Aberto, Bibido, porque... estaremos lá, Bibido. Vai ter, no debate vai ter... olha... Bibido, o palpite... Rapaz, vai ter festa amanhã no Jogo Aberto. Eu convido a todos vocês que estão voltando pra casa aí agora, ouvindo a Rádio Bandeirantes, que amanhã vai ter uma festa enorme no Jogo Aberto. Venha conosco. Tá bom, um abraço pra você, Ronaldo Giovanelli. Prete, você foi o cara, Prete. Deixa eu... façam as pazes no ar aí, vocês dois, por favor. Isso aqui faz parte da transmissão. Vocês brigam toda hora, não Prete, eu tenho que falar isso, É o Prete. dinamismo da transmissão. Agora você foi a loucura quando eu falei no Charles e o Fernando Diniz fez o que eu tinha dito. Fazer o quê? E eu gostei, porque ele deu um chutão só na bola. Você foi perfeito, velho. Então, eu agradecer o Prédio que me abriu os olhos aqui pro Charles. Agora eu espero que ele leve também o Charles pro Internacional. Ele já foi. Ele já foi da base. Ele já era de lá, irmão. Já era de lá. Então, agora vamos mandar ele e mais uma tropa aí, pra ir pra Série B direto. Beijo pra vocês. Abraço. Vou falar uma coisa pra você. Agora eu vou pro minha, viu, que eu não aguento. Maneira. Aqui no Camarote Fielzone. O Léo tá aqui pela primeira vez. Eu quero fazer um relato aqui, o Léo. Há muito tempo eu não vi aqui. O dono aqui do camarote era o Bruno. Então,
beijo a todos vocês e até a próxima. Obrigado ao Ronaldo Soares Giovanelli, ídolo da Fiel Torcida. Um abraço para Léo Riso, Bruno Riso. É Camarote Fielzone, o lugar mais insano da Arena do Timão. Então o voto do Ronaldão, Garro. O voto do Alexandre Pretzel foi pro Gustavo Henrique. E o meu voto é pro cara que fez o... Eu não voto, mas não tô nem aí. Eu só quero ouvir o gol de Ulisses Costa. O único gol do jogo, vitória assinada pelo Corinthians. Placar Corinthians no sofrimento. Com 1 a menos, vencendo por 1-0. Ulisses Costa foi pra rede. E você, a partir de agora, aumente o volume do seu rádio e arrepie-se com Ulisses Costa na voz. Solta a voz, Ulisses! Ulisses Costa! É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Vem Memphis de pai para a cobrança para o Timão. Partiu para a bola, correu, bateu, desvio! Bidon! Inteligente do Memphis, a meia altura, ninguém marcou na trave direita. Ele bate forte, o Bidão entra atrás da zaga e dá um toque sutil na bola, tira do goleiro Ledesma, ela morre no fundo da rede. Bidão pro Timão. Memphis inteligente, o toque sutil no bico da chuteira do Bidão para fazer o primeiro gol do jogo. Corinthians 1, Rosário 0. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Bidão, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é seu... Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Onze 41, abrindo os trabalhos, vitória do Corinthians, classificação assegurada, deu Timão em Itaquera. É, gente, no hospício o bagulho é louco. Corinthians vence, gol marcado por Breno Bidon. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e, obviamente, o trabalho do Luiz Sabiani na zona mista. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a sua participação, o que você tem a dizer depois da classificação. Quero mandar um forte abraço aqui pro Negrão, mais uma vez. Negrão, beijo pra você, pra Luísa, toda a galera que nos acompanha. Gabriela Negrão, saindo de Itaquera, voltando pra casa, ouvindo, claro, o microfone da Bandeirantes. Marcião de Ribeirão Pires fala o seguinte: hoje eu não durmo, não gosto do Ranieri. E o Memphis, meu Deus, como joga. Craque do jogo, Memphis Depay. É outro nível de jogador. É aquela coisa, gente. O gol custa caro, a assistência custa cara, um jogador bom custa caro. O que você não pode fazer não é nada contra o jogador, nada contra o caráter, a pessoa, a índole. Eu não faço análise aqui de caráter, índole de quem eu não conheço. Eu analiso a questão profissional. O Pedro Raul, esse é um jogador que é caro e não tem a menor condição de passar na porta do CT Joaquim Grava. Eu queria entender como esse jogador conseguiu virar profissional de futebol. Como esse jogador conseguiu chegar ao Corinthians. E até onde me consta, Fabiane está no ar aí ao vivo, pode me corrigir, Pretzel, Agrelo, ouvintes, internautas. O Rubão contratou o Pedro Raul, pô. Não dá. Não tem a menor condição de gastar mais de 25 milhões de reais num jogador que não consegue andar e respirar ao mesmo tempo, com todo o respeito, talvez já faltando com respeito ao jogador. Mas não dá, cara. É irritante. Eu não sou corintiano e eu me irrito vendo o Corinthians jogar. O cara não consegue dominar uma bola, velho. Fazer uma parede. Enfim, não vou jogar só a responsabilidade nas costas dele. Tem muito jogador que não entrega, mas
O Corinthians, independentemente de qualquer coisa, é transfer ban, ano político, problema ali, não paga assim, é o Memphis lá. O Corinthians, com o seu tamanho, está nas quartas de final da Libertadores. E algo tem que ser dito aqui nesse microfone. Se tem um time que sabe conviver, viver, respirar no caos, é o Corinthians. É o Corinthians. Mas não vamos achar isso correto. Não, eu não acho correto. Eu estou entendendo todo... Eu não acho correto. A tua introdução tá correta. Exato. Mas... Analista de introdução. Não é isso. Viu? Já está nas quartas. Que legal. Está nas quartas. Segue com 3 transfer bans. Segue. Tudo bem, irmão. Mas peraí, tem o copo meio vazio e o meio cheio também. Tá vendo como você é agorento? A gente não consegue olhar uma coisa positiva pro Corinthians também? Não, é que é o seguinte... Ué, como é que é o seguinte? Eu tô analisando aqui a bola. Não pode o misturar futebol que coisas. foi entregue. Não, eu não tô misturando. Não pode misturar você que tá misturando. Eu tô falando de campo e bola. Eu falei de transfer ban, de ano político, é um caos, mas tá nas quartas. Quem é o atual campeão da Copa do Brasil? Corinthians. Então, e da Supercopa? Sim, Corinthians. Isso. Quanto tempo durou isso aí? O Corinthians segue com os mesmos problemas históricos. Então é o seguinte, evidente que é importante ir à frente e tentar ganhar o jogo e tentar ser campeão. Tudo isso é fato, porque o Corinthians vive disso. Agora, que é preciso botar a casa em ordem, isso aí é fato também, né? Não, isso aí é verdade, claro, Xandão, mas é aquela coisa, você mesmo falou para não confundir as bolas, eu não quero confundir, agora eu tô tentando enxergar só campo e bola. Eu sei que o Corinthians tá ferrado, para não falar outra coisa aqui. O Corinthians tá ferrado, o torcedor que tá no carro, tá no transporte ouvindo a gente aí, sabe do que eu tô falando e concorda. E todo mundo sabe, o Corinthians tá ferrado, é administrativamente, é financeiramente, é politicamente, Capela. um monte de B.O., ponto. Mas vamos analisar campo e bola. O Corinthians, com o seu tamanho, com o seu apoio, com a sua grandeza, com a sua torcida, está nas quartas de final da competição. E é favorito a mais importante o Alberto e com o Memphis. Claro a volta é. do Alberto e a entrada do Memphis é favorito contra o Estudiantes. Sem dúvida, sem dúvida. Favorito. Tem um chamado de Itaquera. Alô, Fabiane. Estamos às quartas, Fabiane. Oi, Capela. Só para ajudar o Pretzel, eu precisava interromper porque você tá amassando ele no debate. É o seguinte, eu tô posicionado aqui na zona mista, você sabe como é que é o protocolo da Comebol, né? Todos os jogadores passam, fala quem quer, mas todos têm que passar como deveria ser em todas as competições, inclusive. Será que Memphis Depay fala? Tentaremos. Tô sublinhado, acho que não tem nada a ver, até porque, viu, sempre mas que eu fui repórter... se fosse a seu favor, aí você aceitaria. Viu, sempre que eu fui repórter, eu sempre fiquei no ar no fim do jogo, perfeito? Então, quando o apresentador me chamava, eu tava respondendo. Aí ele te pegou, faz Fabi. parte, aí né? ele te faz pegou. parte. Aí eu vou explicar, eu vou Engasguei, abrir. Daniel. Eu vou abrir o jogo aqui. O que é que você falou? Sacanagem tem prioridade. Sim. Lembrei da cena maravilhosa do Pretzel engasgando. Aquilo foi durante o jogo. Porto Alegre. Aquilo foi durante, não foi Tamo junto, Xandão. Eu te amo. Eu não. Ô, Xandão, eu tenho uma sugestão. Estamos em agosto, daqui a pouco setembro, outubro, novembro, chega o Natal. Eu acho que seria muito interessante fazermos aqui um amigo secreto esse ano, já que ano passado não tivemos. Quem você gostaria de tirar no amigo secreto da Rádio Bandeirantes no final do ano? Ronaldo. O que você daria pro Ronaldão, hein, de presente de amigo secreto? Uma camisa do Inter, porque ele foi um grande goleiro, mas Sim. ele já me falou aqui nos bastidores Sim. que não tinha muita troca de camisa antigamente, certo? É verdade. E ele tem, sabe, é uma ausência na identidade dele, certo? No adversário que ele já teve como jogador. Então eu daria uma camisa do Inter pro Ronaldo. Você sabe que o Ronaldo já tomou de 4 do Inter num jogo de Copa do Brasil, né? Corinthians eliminado. 92. Exatamente. Aqui exatamente. 4-0. Sabe onde é que foi esse jogo? No Parque Antártica. Olha lá. Não foi no Pacaembu. O Corinthians mandou o jogo no Parque Antártica e foi 4-0. Ronaldão. Ronaldão. Bom, protocolo da Comebol, o Fabiano passou muito bem, passa todo mundo na zona mista, fala quem quer e os jogadores são, atenção, obrigados. Fabiane, longe de querer te pautar, mas já te pautando. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que mais importante do que ouvir o Diniz é ouvir o Memphis na zona mista. Então, e o Osmar Stabile. Não, o Diniz... vai falar aí. O Stabile, só quero saber. Anota aí, o Diniz vem pra entrevista 00:40. Não, é mais rápido, irmão. É mais rápido. É obrigatório. Não, mas o primeiro é o Almirão. O primeiro é o Almirão. Almirão, perfeito. E aí depois o Diniz. Mas você é o tem seguinte, 15 minutos de coletiva pra cada um. Isso, o Almirão ele fala em 15 minutos, ele tem que falar primeiro, e quando acaba o Almirão, é um intervalo de no máximo 5 minutos pro Diniz começar a falar. Olha, independente dele preencher os 15 minutos ou não. Ô, Fabi, o Almiron, acho eu que já falou. Recebi um comunicado aqui da nossa produção.
Opa, tô de olho. Eu tô aqui na zona mista, então não tô conseguindo acompanhar. Parece, não sei, parece. Estamos averiguando nossa produção aqui com o Misha, com o Rebeca, com a Grela. Já passaram que aparentemente o Almiron, ele foi pro vestiário, trocou uma resenha rápida, foi pra coletiva, não tinha tanta gente assim. E aí foram 2, 3 perguntas e Sefini. Então a tendência é que já... A imprensa argentina provavelmente não veio. A imprensa argentina é muito em cima de Boca e River. Exatamente. Então a imprensa de Rosário pode ter vindo para acompanhar o 2, 3 gatos pingados. Exatamente. A imprensa brasileira está preocupada com o Corinthians, que tem razão, né? Claro. Então é 2 perguntas só e um abraço. Agora, e o Di Maria, hein? Nossa, nada, hein? O Di Maria não jogou absolutamente nada. Você viu a provocação dele à torcida? Absolutamente nada. Ele mostrou a coxa que tem a taça da Copa do Mundo. E daí o torcedor corintiano deu de ombros, E agora lá, a torcida do Rosário com a polícia. Pra que isso? A torcida do Rosário agora pegando as grades. Jogando na polícia. Né? E atirando na polícia. Mas te digo o porquê. Pra variar. Porque eles são... Vou te falar o porquê. O Fabiano sabe muito bem disso. O Pretzel também talvez eles não tenha lembrado. São chamados de... O News Old Boys são os leprosos e o Rosário são os canários. Exato. O que acontece? A torcida visitante, obrigatoriamente, ela tem que ficar pelo menos 1 hora do pós-jogo. E aí, como o Rosário foi já eliminado, os torcedores querem ir embora para casa, não querem ficar esperando naquele ambiente ruim, naquela energia negativa. Então eles estão forçando a barra para ir embora. Tem que bater, porra! Tem que bater! Tem que bater também, não o quê? Vai você ficar, meu tio é policial, posso falar com propriedade. Vai você ficar 15 policiais contra 4, 5 mil torcedores que não estão cumprindo a regra. Se não estão cumprindo a regra, infelizmente, se estão batendo no policial, o policial vai devolver como um pedaço de bombom? Ah, vai dormir, pô. Eu não vi eles batendo em policiais. Agora, já tacaram grade na polícia? Não, isso é para tentar se defender. Ah, por favor, né? Eu não estou justificando nenhum lado nem o outro. Eu não sou a favor de agressão, Xandão, de violência. Tu tem que tomar cuidado, viu? Sim, concordo. Ali pelo menos tu tem 3 mil argentinos ali. Quantos policiais a gente viu na tela aí? 10, 7, 8, certo? Mas então, viu, pra que iniciar um confronto também? Mas eles estavam tentando passar o portão. Eles não podem. A polícia foi falar, recuem. O que eles fizeram? Pegaram os gradis e tacaram em cima da polícia. Aí a polícia tem que dar borrachada mesmo. Tem uma ambulância ali agora e tem um portão. Acho que tá todo mundo membretado ali, né? Então, mas aí o medo, Xandão, é esses caras conseguirem passar do portão, 3 mil argentinos saírem e vão encontrar o torcedor corintiano. Mas por que a polícia fez eles ficarem num brete, não deixou eles na arquibancada? Não, eles passaram, Xandão. Eles saíram da arquibancada. A gente só viu a imagem deles subindo. Você acha que a polícia ia colocar os caras lá no canto? A gente tá vendo a polícia na arquibancada Isso. lá. E a arquibancada vazia. E eles estão num brete, eles estão. Bom, enfim, independentemente de qualquer coisa, espero que não tenha confusão. Eu já fiquei em brete como torcedor, certo? Eu também. Em Grenal e tudo, e sempre foi um absurdo. Chato, também acho. Eu ficava num canto e tentava ir embora. Vou embora porque isso aqui não vai dar certo. Saia antes até. Né? Então, assim, eu não posso concordar com isso, porque ir a futebol hoje... Ainda mais ato de heroísmo. É um ato de heroísmo, ainda mais aqui no Brasil, certo? Então, os caras vêm de lá, eles são arruaceiros, sabe? Eles não são santos também, mas eu acho que tem que ter calma. Olha lá, a gente tá vendo a imagem da arquibancada vazia e os caras num brete lá. Bom, torcer para nenhum tipo de problema, porque os torcedores visitantes precisam ficar no estádio até que a maior parte da torcida mandante vá embora, para que a gente não tenha nenhum tipo de confronto. E a gente sabe, gente, não é aqui projetando o mensageiro do apocalipse. Dá treta entre brasileiro e argentino. Dá treta. Sempre dá. E eu espero que esses argentinos, os torcedores visitantes, fiquem pelo menos aí cumprindo o horário programado até irem embora. 2 torcedores estão sendo presos neste momento. Neste momento, um sem camisa, um com camisa. Eles estão algemados. E aí vai aquela coisa, né? Faz um B.O. ao outro, vai ser fechado e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. Mas estão lá. Os policiais colocaram os caras para correr e agora estão levando em cana aí 2 torcedores do Rosário Central. Realmente cenas lamentáveis como de praxe, né? Copa Sul-Americana e Libertadores passam por isso. Se eles tentarem agredir os policiais, é um ato de defesa, eles têm que ser presos mesmo. Aliás, o Rosário emitiu, né, uma certa... eu não quero nem falar sobre isso. Não. Emitiu um caderno de cuidados da torcida, de obrigações do torcedor. Isso eu não vi. Que vem aqui ao Brasil, certo? Os cuidados. Falaram o quê? Comportamento. Mas orientaram a ficar de boa. Para um bom comportamento. Legal. O clube orientou para um bom comportamento, avisando como é que eles deveriam se portar. Que é sério, isso é sério, legal. eu vi. Mas legal. Mas os dois Se os caras vão seguir ou não, são os dois caras foram pra briga. Eu só quero mandar um abraço, porque a gente trabalha bastante há tanto tempo, pro Lucas, que quer politizar a minha opinião. Meu garoto, se você gosta de política, você vai votar no dia 15 de novembro ou 8 de outubro, o problema é teu, cara. Só não vem encher meu saco agora, porque eu tô falando de futebol aqui, apenas isso, viu? Tá no nosso chat aqui, é o Lucas FIA99, né?
Hipócrita é você, me desculpa. Calma, irmão, calma. Diniz. Normal, vamos lá. Na íntegra, Fernando Diniz, mas fica atento ao Memphis Depay aí com você, Fabiane. Toca daí. Vamos lá, Capela, ele está se posicionando por aqui ainda, tá? Aí estão sendo passadas as diretrizes da entrevista coletiva aqui para a gente ouvir o técnico Fernando Diniz a respeito da partida. Vai se posicionando por aqui, vamos abrir com a nossa pergunta, inclusive. Vamos lá. Aí. Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Gostaria de uma análise sua a respeito do jogo e, claro, gostaria de saber os bastidores dessa volta do Memphis, se teve alguma conversa individualizada sua com ele a respeito dos minutos que ele teria em campo e, claro, sua avaliação da atuação do Memphis nesse período. Obrigado. 3, né? Boa noite, primeiramente boa noite. Em relação ao jogo, era um jogo difícil, a gente sabia, foi difícil lá, esse é um time difícil de jogar contra. Eles recentemente jogaram contra o River Plate no Monumental, ganharam de 1-0. Partida parecida com o que eles fizeram aqui. A gente começou muito bem o jogo e depois eles conseguiram ter uma série de faltas e escanteios que aí o juiz deixou o jogo ficar amarrado. Cada escanteio era 1 minuto para bater, cada falta era 1 minuto para bater. A bola ficou, aí a gente perdeu um pouco do ímpeto inicial. E depois tivemos um pouco mais de dificuldade na troca de passes e eles estavam marcando muito forte como marcaram lá. Aí o jogo equilibrou um pouco. No segundo tempo a gente voltou melhor em relação a isso e aí teve a expulsão que muda a característica do jogo. Aí a gente soube se defender muito bem, como tem sido a característica, talvez o fundamento principal desse time é a capacidade de se doar do time inteiro para se defender. Vale ressaltar que nesse duelo a gente jogou aí, sei lá, uns 50, 60 minutos talvez com um jogador a menos, juntar o jogo daqui com o jogo de lá e ficamos sem tomar gol, que é o que garantiu a nossa passagem. Se a gente tivesse tomado um gol, a gente já não teria vencido hoje. Isso vale ressaltar o trabalho coletivo de todos os jogadores, principalmente os jogadores da frente, que é onde começa o sistema defensivo. Em relação ao Memphis, eu tive conversas com ele em particular, antes da renovação, a gente estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente, e hoje foi decisivo, mais uma vez, com a camisa do Corinthians. Então, já respondendo a tua pergunta, ele foi decisivo para a gente passar hoje. Entrou, contribuiu, bateu a falta muito bem, o desvio do Bidon fez o gol e segurou a bola, se doou, e os minutos eram esses mais ou menos mesmos que a gente tinha para que ele entrasse. Diniz, aqui à sua direita, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Queria que você falasse, a partir do momento da expulsão, você mexe no ataque, sai o Pedro Raul, entra o Memphis, mas você não mexe no meio-campo. Queria entender o motivo de não ter mexido, se era por uma questão tática, para entender que o time estava bem, ou se até tinha uma questão psicológica de talvez você mexer, colocar talvez um jogador mais defensivo, porque a maioria dos jogadores do banco eram mais de marcação do que de criação, e talvez chamar o adversário para o ataque e fazer o teu time inconscientemente, talvez recuar mais. Queria entender como é que foi essa decisão de não mexer no meio-campo. Acho que foram as duas questões que você postulou. A principal foi que o time estava bem e a gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então a gente, quando baixa o bloco para marcar, diferente do que a gente estava fazendo durante o jogo todo, e é o nosso ímpeto maior sempre é avançar com a marcação e marcar mais alto. O Garro desceu de 8, que ele já treinou, já jogou assim em alguns momentos, e a gente conseguiu ajustar a marcação. E colocar, naquele momento, um jogador mais defensivo, que passa pela cabeça também, correria o risco de entrar um jogador frio e que a gente precisava jogar também com a bola. Então, aí logo depois de uns 10 minutos, teve a parada técnica, e a orientação era para a gente ficar bem estruturado para marcar, e com a bola a gente tentar jogar o máximo que a gente pudesse, não ficar se desfazendo da bola de qualquer jeito, e os jogadores foram muito bem nessa questão. Quando a gente recuperava a bola, aí o time do Rosário, por fato de dar um a menos, com um a mais, começou a se desorganizar um pouco, já não tinha uma marcação totalmente coletiva, e a gente começou achando mais espaços, até com o jogador a menos do que estava quando estava com igualdade numérica.
Então o time, além da percepção que a gente teve de fazer a manutenção, os jogadores souberam jogar o jogo com o jogador a menos, marcar e jogar quando tinha a bola. E a gente evitou também baixar muito o bloco de marcação, a não ser no finalzinho que eles colocaram mais um centroavante e tiraram o zagueiro e colocaram mais gente na última linha. Mas a gente conseguiu sustentar a marcação num bloco intermediário muito bem. Aqui Diniz, Rafael Esgrilles, Energia 97, chegou à fase quartas de final para o time do Corinthians na Libertadores da América e o Corinthians também está numa parte intermediária do Campeonato Brasileiro. Chegou o momento de começar e pensar em priorizar uma competição e gostaria que você atualizasse também se já dá para contar na fase quartas de final com o Yuri Alberto e também com o André Luiz. Eu acho que para a próxima fase os dois jogadores devem estar à disposição. O Yuri com um pouco mais de certeza, que machucou antes, tiveram lesões um pouco parecidas. E quanto a prioridade agora é o Campeonato Brasileiro, nesse momento. A gente não vai ter jogos de Copa do Brasil, que a gente infelizmente saiu para o Inter recentemente, e a prioridade agora é a gente conseguir descansar o máximo que der nesse pouquíssimo tempo que tem, que é menos de 72 horas para o jogo contra o Curitiba, um jogo duro lá em Curitiba, e procurar fazer o melhor lá. Semana que vem a gente não tem Copa do Brasil no meio da semana, vai ser uma semana mais do que treinar, vai ser uma semana para recuperar, porque os jogadores têm jogado, têm mexido pouco no time, a gente tem dobrado o jogo em cima de jogo. Então a semana que vem vai ser uma semana boa para a gente, no primeiro momento, recuperar os jogadores. Diniz, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você citou dos 60 minutos, né? Quase isso, soma nos dois jogos, o Corinthians jogou com um a menos, 2 expulsões na ida e na volta. A gente sabe que esses jogos de Libertadores, eles têm os nervos um pouco mais acalorados, muitas divididas contra times da Argentina que gostam desses jogos mais físicos, mas no fim das contas acabou não custando dessa vez, mas pode custar em outros momentos. Como dosar essa entrega que foi muito grande do Corinthians nos dois jogos, para que não passe um pouco do ponto e se torne em determinado momento alguma entrada mais dura e que isso não volte a acontecer também dentro dessa atmosfera da torcida e ao mesmo tempo de uma cabeça para, enfim, no fim das contas não deixar o time com a menos, como aconteceu 2 vezes consecutivas nessa fase? A gente tem que ter cuidado. Quem está com cartão amarelo tem que ter cuidado. Que não dá também para você, jogador, tomar um cartão amarelo no primeiro tempo e se tirar o jogador. No caso do Ranieri hoje, o Alan também lá, um jogador de meio que a gente tinha e a gente estava jogando já sem o Alan, então tinha só o Ranieri naquela função. Então ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, a gente ainda conversou no intervalo para ter cuidado. Mas aconteceu e tem que servir de experiência para não acontecer para frente. É sempre ruim. Teoricamente sempre é ruim jogar com o jogador a menos. Na prática acabou que não foi ruim para nós, né? A gente lá sustentou o placar de 0-0 e aqui a gente com o jogador a menos fez um gol. Mas não é o normal disso acontecer. A gente tem que fazer de tudo para não jogar com inferioridade numérica. Diniz, à sua direita, Márcio Reis, Rádio Crack Neto. Boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse o que significou para você, agora passou um tempo mais do jogo, a classificação mediante a tudo que aconteceu nos últimos dias. Não renovação, renova, você perde jogadores importantes, joga o jogo da ida com jogador a menos, uma parte do jogo, hoje jogou com jogador a menos também, e o Corinthians, em meio a tudo isso, conseguiu a classificação. O que significou para você estar nas quartas de finais da Libertadores da América? Obrigado. Eu acho que é uma alegria imensa, imensa mesmo, e motivo também de um acréscimo de estima, de satisfação, pelos inúmeros problemas que a instituição enfrenta e a gente conseguir, junto com os jogadores e com a torcida, criar essa conexão e levar o Corinthians para as quartas de final, que é um sonho máximo do todo torcedor corintiano, a gente avançar e o sonho do título. Então tem um sabor muito especial essa classificação. Ninguém ficou reclamando, a gente foi, o que tinha era isso, então hoje entraram os jogadores, fazia muito tempo que não jogavam. O Choga ficou muito tempo sem jogar, o Charles muito tempo sem jogar, e todo mundo foi importante. Jogadores jogando fora de posição, o Carrijo suportando muito bem o jogo, tanto o jogo de domingo e jogar agora na sequência. Então é muito importante a gente saber usar, confiar nos jogadores e trabalhar coletivamente. Eu acho que a força coletiva do grupo que tem que ser muito ressaltada. E quando a gente trabalha coletivamente muito forte, os jogadores mais talentosos tendem a se destacar nos momentos chaves, como foi hoje.
Diniz aqui. Um pouco na mesma linha da pergunta anterior, né? Uma semana bem que começa com a reviravolta na negociação do Memphis, depois tem o protesto das organizadas em frente ao Ministério Público, e hoje tinha uma partida de oitavas de final eliminatória, o Corinthians com um jogador a menos e consegue a vitória. Pela sua experiência como atleta e agora como treinador, dá para dizer que essa foi a semana mais Corinthians que você já viveu e essa foi a noite mais Corinthians que você já viveu aqui dentro, que vai ficar marcado? É difícil você falar, eu também joguei aqui, né, durante quase 2 temporadas, mas é uma das mais memoráveis. Foi uma classificação épica do Corinthians hoje, de acordo do confronto como um todo. Acho que a gente soube jogar um jogo extremamente difícil, um adversário duro, com grandes jogadores que foram de Copa do Mundo, agora recentemente. Então foi uma grande atuação e, mediante todas as coisas que aconteceram, como eu falei, dá um banho, um acréscimo aí de estima para todo mundo, para a gente seguir firme na nossa temporada. Diniz aqui, ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão, aqui, ó. É natural que, quando as pessoas falam do Memphis, geralmente seja mais a parte técnica e a tática discutida e debatida, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Memphis líder, porque deu para perceber na parada para hidratação que ele foi o único do banco de reservas que foi lá conversar com você, com os jogadores também. Ao fim do primeiro tempo, foi lá, imagino que reclamar com a arbitragem após o fim do primeiro tempo. E queria que você falasse um pouco também de que forma você acha que influencia nos outros jogadores ter o Memphis com essa postura fora e dentro de campo. Não, influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians, naquela situação, quando ele estava no Campeonato Brasileiro de 24, e tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. E eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Está todo mundo, eu de maneira especial, muito feliz dele poder estar com a gente de novo. Foi o nosso grande reforço da temporada, foi a renovação do Memphis. Pode ter certeza disso. Diniz, aqui, boa noite, Henrique Figliotti, Central do Timão. Diniz, eu queria que você abordasse um pouco sobre a atuação do seu meio de campo, que você hoje teve a entrada do Carrillo por ali, você teve o Bidon um pouco mais participativo também na fase defensiva ao lado do Garro. Queria que você falasse um pouco desse funcionamento do meio de campo com apenas um jogador em tese de maior marcação, por favor. Eu acho que funcionou relativamente bem na parte técnica de construção, porque o jogo foi um jogo difícil, um jogo assim que a gente ficou muito sob o critério da arbitragem, da marcação de faltas e do jogo ficar mais moroso. Foi um jogo que podia ter tido muito mais bola rolando, na minha opinião. E eu acho que os jogadores se entregaram, a gente acho que poderia ter assim, acelerado um pouco mais o jogo, com mais movimentações, e para a gente quebrar mais rapidamente as primeiras linhas de marcação do Rosário. Mas os jogadores foram bem, se entregaram ao máximo, e na marcação a gente fez uma partida muito segura, assim, muito segura mesmo, uma aplicação tática excelente de todos os jogadores. E quando você aplica assim, você consegue jogar, se você seguir a sua lógica de raciocínio, a gente jogou com nenhum jogador de marcação no momento mais agudo do jogo, porque o Ranieri foi expulso. Mas é o sistema inteiro que marca. E isso começa lá na frente com o Pedro Raul e com o Garro. E quando todo mundo se dedica, a gente consegue construir um time sólido defensivamente. Então, em algumas situações, a gente consegue. Isso desmonta um pouco o argumento lá do Inter, quando a gente teve uma troca que eu fiz, que eu tirei, acho que não lembro quem saiu, e eu coloquei o Lingard, que tinha que reforçar o meio do campo. O futebol não funciona assim. Aquilo que aconteceu, aí você acaba de colocar o jogador, você toma um gol de bola parada, depois toma um pênalti de 2 minutos. Aí a crítica, ela se faz em torno de um evento muito simplista, muito simplificado. Sabe, uma coisa aí, a gente não consegue pensar no problema. Pensa na redução do problema para poder culpar alguém. Então, quando tem um problema no sistema defensivo, se algum jogador tem uma falha defensiva, vamos supor que o Garro tivesse permanecido de 8, tivesse que fazer uma cobertura e errasse, uma coisa muito específica, valeria a pena uma crítica quando é feita assim. Mas não porque está um gol, você tira um jogador da posição, bota o outro e toma um gol porque o cara acertou um chute no meio do campo e se termina o jogo
com placar de derrota, a crítica ela é feita toda em cima de uma justificativa que não tem nada a ver com o fato em si. Boa noite, Diniz. José Eduardo, da agência Ultimão. Bom, desde que você chegou no Corinthians, você sempre exaltou um momento dessa sua chegada, né? Que talvez seja esse o momento mais certo, o melhor momento para você estar aqui à frente do comando do Corinthians. E uma das coisas que você também sempre exalta é a torcida corintiana. E a gente sabe o momento que o Corinthians vive extra-campo também, além, claro, teve eliminação na Copa do Brasil e demais coisas. Mas a importância da torcida hoje, o momento ali, e o que você sentiu ali na beira do campo com toda essa festa da torcida corintiana desde antes dos 90 minutos? Eu sinto alegria de estar na beira do campo e representar o Corinthians. Muita alegria. É empolgante quando começa a cantar, quando começa o poró-popó, uma coisa que é diferente, no mundo inteiro é diferente. Uma torcida única. E é uma torcida que sustenta o seu time o tempo todo. E com todos esses problemas, e essa conexão que tem entre time e torcida, que está fazendo o time avançar. E eu adoro isso. Eu adoro essa conexão, conectar jogador com a arquibancada, e a arquibancada com o jogador. Quando isso vai acontecendo e vai aprofundando essa relação, a tendência é muito positiva. Boa noite, Diniz. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Diniz, queria que você falasse um pouquinho do Caio César. Nesta partida, um jogador que teve as melhores tomadas de decisão, né, principalmente no primeiro tempo, onde ofereceu bastante chances de perigo para o time do Corinthians, bem diferente das outras partidas, né, que, principalmente nessa tomada de decisão. Então, queria que você falasse o que foi orientado, o que foi conversado com o jogador para ele ter se destacado como ele se destacou nessa partida. Obrigado. Acho que não tem uma coisa específica da tomada de decisão. O Caio é um jogador que ele está se transformando cada vez mais num jogador de um tamanho grande, vestindo a camisa do Corinthians, que é um jovem que saiu muito cedo aqui do Brasil, jogou no Curitiba, foi para Portugal, depois esteve no mundo árabe e está aqui. Então é um jogador que tem um potencial imenso e está se habituando cada vez mais a jogar com essa pressão imensa, com essa torcida gigante, campeonatos importantes, todo dia jogo difícil. E a tomada de decisão vai assistir o vídeo, treinando, a gente conversando. Então tem uma série de fatores que você vai alimentando o jogador para que ele consiga se ver e avaliar aquilo que ele está fazendo de certo e aquilo que ele está fazendo de errado. Mas ele tem evoluído muito e tem nos ajudado muito aqui. Desde que eu estou aqui, o Caio César tem sido um jogador que está em franca evolução. Diniz, boa noite. Queria que você falasse duas e uma, se me permite. Primeiro, o Breno Bidon. Muitas vezes os torcedores cobram um pouco mais de participação dele, mais números de gols, assistências. Hoje ele contribui com um gol importantíssimo. Queria que você falasse sobre a importância desse jogador, da partida dele hoje também. E um segundo ponto, desde que você chegou, sempre foi muito questionado sobre seu estilo de jogo, sua identidade. Você sempre pontuou que sua principal característica é a garra do time, é a luta em campo, e hoje isso ficou muito evidente. De acordo com esse aspecto, principalmente deixando o desempenho um pouquinho em segundo plano nessa análise, foi esse o jogo que mais te orgulhou desde que você chegou no Corinthians? Eu acho que se pode dizer que sim, pela importância da partida. Mas o jogo que a gente fez aqui contra o Palmeiras, com 2 jogadores a menos, um jogador a menos quase que o primeiro tempo inteiro, e com 2 jogadores a menos quase que o segundo tempo inteiro, é outro jogo que pode estar nessa conta. O jogo lá contra o Rosário, com um jogador a menos também. Tem muitos jogos aqui, mas assim, esse é um deles, e pela importância que tinha o jogo, pela passagem de fase, talvez seja o jogo mais importante nesse sentido. Em relação ao Bidon, eu considero um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei já na minha carreira. Você fala uma vez com o Bidon, dificilmente você precisa falar uma segunda vez. É um jogador que a característica principal, a função que ele exerce no campo, talvez assim, de base, que se você escolher para ele, o que você acha que se sente mais confortável? Ele seria, na minha opinião, um segundo volante. Às vezes até primeiro, por causa da qualidade de saída, só que ele consegue jogar de tudo. Ele consegue jogar de primeiro, de segundo, de 10, de ponta, como ele tem jogado, que ele marca de ponta, mas ele joga construindo por dentro. Então é um jogador muito versátil. E outra coisa que ele tem, que é muito importante, tem muita coragem para jogar, tem muita personalidade. É um jogador que não gosta de sair do campo, sempre quer jogar, sempre quer a bola, sempre está disposto a ajudar. Então ele certamente é um dos pilares aqui do nosso time. Aqui, Fernando. Aqui não. Iório Neto, aqui do Portal Viva RI TV. Parabéns pela vitória, Fernando.
O primeiro tempo a gente percebeu que o jogo foi muito difícil, muito truncado. E o Corinthians, mesmo com um jogador a menos, conseguiu no segundo tempo a vitória. Porém, essa vitória veio com a entrada do Memphis, tá? Seriam duas perguntas. A primeira é a seguinte: por que o Memphis não entrou já logo no início do segundo tempo? E a outra pergunta é a seguinte: como é o nome dele? O Carrillo, ele vai ter uma sequência de jogos daqui para frente? Não existe uma promessa se o Carrillo vai ter uma sequência. Ele é um dos titulares desde que cheguei aqui. Quando ele não joga, sai jogando, ele entra. Não dá para falar que o Carrillo é reserva do time. E também não dá para te garantir que ele vai ter uma sequência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele é um dos titulares. E o Memphis, esse era o tempo meio que limite que ele suportaria o jogo. O Memphis estava sem jogar uma partida, iniciando uma partida há muitos meses para trás. E aí ele foi para a Copa do Mundo e teve uma minutagem muito baixa. Aí teve período de férias, aí estava treinando separado. Então a gente conversou. Isso eu conversei com ele o tempo que ele suportaria. Foi uma coisa combinada. Então era isso aí mesmo. Era o tempo que ele ia entrar, basicamente, foi muito ajustado para ser esse tempo que ele conseguiria suportar. Ele jogou esse tempo e terminou o jogo exausto. Então, se ele jogasse 50 minutos, 51 minutos no segundo tempo, provavelmente ele ia com 30 minutos, ele já ia estar desgastado e não ia conseguir ter o número de ações que ele teve durante esse período que ele participou. Diniz, aqui à sua direita. Quando voltou do segundo tempo, você voltou com seus jogadores, né, ali pro meio do campo. Até pareceu que você ia entrar junto com eles ali para jogar. Queria te perguntar se voltou esse espírito de atleta seu, se você queria realmente voltar a jogar ali com seus jogadores. E o que você falou, você reuniu eles ali no meio campo, fez uma roda ali, estava você no centro deles, passando mais algumas táticas, ou foi só levantar ali os seus jogadores? Eu acho que quando voltar a jogar, eu sou muito feliz sendo técnico. Obviamente que às vezes dá vontade de jogar, ainda mais jogos como esse, mas eu não tenho saudade de jogar futebol. Eu me realizo ajudando os jogadores a que eles consigam fazer o melhor deles. E quanto ao papo que a gente teve, foi realçando um pouco mais aquilo que a gente tinha conversado no vestiário, para eles se soltarem, para eles desfrutarem da partida, porque o jogo, depois de mais 45 minutos, ia terminar, e para eles conseguirem ter prazer em jogar futebol. Basicamente foi nesse tom a nossa conversa ali. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Entrevista coletiva ao vivo na íntegra do técnico Fernando Diniz. O Luiz Sabiano, eu conversei com ele aqui durante a coletiva do Diniz. Boa entrevista. Ele foi boa entrevista. Ele foi para a zona mista e ele falou o seguinte, se o Memphis apareceu algum personagem maior, a gente breca a entrevista do Diniz e obviamente foca na zona mista. Então, aparentemente, ninguém passou daí, né, ô Fabiani? Capela, só 3 jogadores passaram, mas ninguém falou, tá? O Pedro Raul, o Alex Santana e o Tchoca. A assessoria do Corinthians fez um combinado aqui de que o Hugo Souza e o Breno Bidon vão falar, mas todos passam. Então, a gente vai tentar abordar o Memphis também. Então, repita. Quem é que vai falar? Hugo Souza e Breno Bidon. Enfim. Sei lá também, velho. O Memphis vai dar entrevista amanhã? Não. Então, essa é uma questão que eu falo. Deveria falar, né? Porque só fica em vídeos de Instagram e nota oficial. Vem cá, a assessoria de imprensa do Corinthians, ela não tem autonomia. Autonomia, entendam, por trabalho jornalístico, por trabalho de comunicação. De chegar no Marcelo Paz e dizer o seguinte: Marcelo, seria interessante que o Memphis desse uma entrevista amanhã, né? Reúne toda a imprensa para que ele se posicione e explique tudo o que aconteceu. Já que, quando ele disse, né, que ia embora, ele prometeu convocar uma coletiva. Exatamente. Então é o seguinte, quer dizer que para ele era interessante, na hora de não ter renovado, de dar uma coletiva num hotel independente, certo? Agora ele ia rasgar o mundo. Ele ia acabar com o Corinthians. Agora que ele está de volta, ele é um oportunista, ele é um hipócrita. E o Corinthians não faz nada, o Marcelo Paz não resolve absolutamente nada, e o presidente Osmar Stabile, que não chega pro mês, vai lá que tu vai dar entrevista sim. Não vai falar assim, agora tu tá de volta ao Corinthians, tu vai dar entrevista sim.
sim, tu vai dar Mas entrevista. será que é interessante pro Stabile o Memphis falar? Pelo Eu acho amor de assim, Deus, ó. pessoal, é o seguinte, vamos lá. os clubes estão entregues aos jogadores. Entregues. Isso é verdade. Os jogadores Isso é verdade. fazem o que bem entendem. Ó. É uma vitória do Corinthians, passe dele. Nós estamos Sim. valorizando isso. A volta dele, ele é importantíssimo. O Corinthians cresce demais com ele, com o Alberto agora, para pegar o Estudiantes. Claro, e o Iro vai voltar. E aí, ele volta ao Corinthians e ele não vai falar. Essa é a falência da comunicação inteira do Corinthians. Eu tenho uma coisa para falar pro torcedor. Você, torcedor, eu tenho certeza que tem interesse de ouvir o Memphis, independentemente do assunto. Quer ouvir sobre assistência, quer ouvir se ele tá 100%, quer ouvir sobre esse imbróglio, por que renovou, por que ele quase não renovou, o que aconteceu. E eu acho que, de certa forma, não queria usar esse termo, mas talvez de uma forma até ignorante, a comunicação do Corinthians, quando eu falo comunicação, não estou aqui nomeando, porque nós temos grandes caras lá dentro, eu sempre faço questão de elogiar. O Vini, o Olavo principalmente, que é um cara maravilhoso, que trata todo mundo muito bem e é um baita profissional. Só que chega a ser uma ignorância, porque cedo ou tarde o Memphis vai falar. Em alguma zona mista, em alguma coletiva. Por que aproveitar agora a vitória e a classificação para chegar e falar? Acaba com esse negócio, velho. Olha a frase do Diniz. O grande reforço da temporada foi a renovação do Memphis. Isso, é a pauta em cima. Essa é a frase mais forte da coletiva. E cadê o Memphis? Isso é óbvio, pessoal. Eu não estou dizendo nenhuma barbaridade aqui. Isso aqui é fato, como sempre foi. Sempre foi. Só isso. Bom, o Fabiane já passou a informação que o Bidon vai falar porque fez o gol, o Hugo Souza porque não foi vazado e o Corinthians está classificado. Maravilha, estaremos aqui para ouvir os jogadores, mas eu concordo inteiramente com o Pretzel. Eu sei que tem muito torcedor que vai ficar meio assim, meio assado. Estou concordando que o Memphis deveria falar. Claro, aqui no nosso fala chat. agora. E aí acaba com essa possibilidade que uma hora, como eu disse, Fabiane, mais cedo ou mais tarde, o Memphis vai dar uma entrevista, ele vai falar. E adivinha, ele vai ser só perguntado sobre isso. Apareça, responda e acaba com o imbróglio, pô. Pois não. Ô Capela, só uma informação daqui, vocês citaram aquele conflito dos torcedores do Rosário Central com a polícia do estado de São Paulo. A informação é que 2 torcedores foram detidos e conduzidos ao GCRIM aqui do estádio do Corinthians e eles já deixaram o estádio com certa tranquilidade depois desse entreveiro após o apito final. Então 2 torcedores detidos. 1, 2, 3. Ouvinte premiado. Desculpa. Mas é sempre importante repetir a informação. 2 torcedores do Rosário, então, foram encaminhados. Sacanagem tem prioridade. Eu fui zoar o Pretzel. Eu fui zoar o Pretzel. Os deuses do conteúdo se voltaram contra mim. Para quem não entendeu, antes da coletiva do Diniz, a gente já havia trazido a informação, aí o Fabiane reforçou e claro que sacanagem tem prioridade. A gente tirou uma onda com ele. Bom, então daqui a pouquinho é o seguinte. Ô Fabiane, eu quero falar rapidamente, como os jogadores ainda não falaram, o Pretzel já analisou o jogo, já falou sobre a coletiva do Diniz, daqui a pouquinho tem um gabarito. Eu quero que você fale sobre eleições no Corinthians. Até agora eu não sei se o Stabile vai, se não vai, sobre as vias, porque acredito que no final desse mês, já na virada do próximo, teremos já os candidatos lançando as suas chapas e consequentemente dando entrevista. E eu tô muito curioso para saber sobre essa eleição, porque, cara, querendo ou não, é o futuro do Corinthians nas mãos de um novo mandatário, não, Fabi? Capela, a informação que a gente trabalha no setorismo do Corinthians mesmo é que o Stabile vai ser candidato, já inclusive está trabalhando na campanha, né? A gente informou no último jogo contra o Cruzeiro que ele já contratou um profissional de comunicação para a campanha dele, que é o Olivério Júnior, né? Que é um assessor histórico de imprensa aqui do esporte brasileiro. Ele já vai direcionando algumas diretorias mantidas em relação à gestão atual. O Paulo Garcia é o lobista do Osmar Stabile, então já está conversando com algumas pessoas, enfim. Então a eleição no Corinthians, ela já começou. A gente não tem nenhuma candidatura oficial já lançada. O que a gente tem são indícios, inclusive alguns candidatos, já começando com aquele papo que o Capela conhece bem. Vamos sair para almoçar, vamos conversar e tal. O Sérgio Janiquian é um candidato iminente, dá para tratar assim. O próprio Osmar Stabile, o Rosala Santoro, ele deixou a chapa dele, porque a chapa dele vai apoiar o Sérgio Janiquian, então ele vai lançar uma candidatura independente. Tem outras, a Miriam Atier, que falou com o Pretzel recentemente no Band Esportes, é uma provável candidata. Tudo isso há 3 meses da eleição, mas nenhuma candidatura confirmada até agora. A gente segue no aguardo e o bicho vai pegar. Você sabe como é que é eleição nesse clube, né? Eu sei bem como é isso e a gente vai torcer para que corra tudo bem, mas eu acho que é fundamental, viu, Alexandre Pretzel, que a gente já comece a falar, porque é ano de eleição no Santos, no São Paulo e no Corinthians. Verdade.
Então, assim, é a famosa ebulição, porque o Santos tá um caos, certo? O São Paulo não precisa nem falar. E o Corinthians vive, convive, respira o caos e, querendo ou não, às vezes dá certo. Não podemos normalizar isso. Eu não faço lobby pra ninguém. Só que já passou da hora do Corinthians ter gestão profissional. Eu não sei se SAF, eu não sei se Safiel. Eu já entrevistei os caras da Safiel. O Fabiane defende mais a Safiel do que eu. Eu não defendo muito porque ainda tem algumas, entendam, pontas soltas nesse tipo de pensamento. Ao mesmo tempo que o torcedor corintiano está pedindo aí intervenção judicial, teve manifestação em Itaquera hoje, né, Fabi? Você vem acompanhando dioturnamente toda essa movimentação. E eu tô muito curioso, Pretzel, porque é o seguinte, na última eleição, cara, nós tivemos André Negão e Augusto Melo. E parece que ele quer ser candidato de novo. Putz, aí eu vou falar do prédio. É isso, né? Ah, é não isso. dá. Eu vou ser bem sincero, tá, Pretzel? O André ele tem Negão... o direito, né, Fabiano, de fazer o que ele quiser. Eu só acho que ele é um cara de pau. Mas nós temos o direito também de cornetar, certo? Eu acho que ele é um cara de pau. Eu também, eu acho ele péssimo, por sinal. Aliás, o Mário Gobi deu uma entrevista pro Luiz Carlos Quartarolo. Não sei se vocês viram no podcast do Quartarolo. Hoje eu não vi. O Weber Lima do podcast. Eu vi. Quartarolo. Chegou a ver, Fabiano? Eu vi fã do Memphis. O Mário Gobi, que eu gosto muito dele, mas olha o que o Mário disse. Estão falando que o Corinthians deve 3 bilhões, mas deve 3 bilhões sem ganhar nada. Nós deixamos 1,7 de dívida. Olha o que ele falou. Nós deixamos 1,7 de dívida, mas nós ganhamos quase tudo. Então, olha o que ele não falou visão. isso. Não, ele falou o pé que balança a rede, é o podcast. Não. Um abraço ao Quartarolo e ao Weber Lima. Não. O pé que balança a rede. Precisamos colocar isso no ar. O Mário Gobi, ele simplesmente, certo, ele disse o seguinte... Quase 2 bi de dívida, a que preço ganhou tudo? Aí que tá, repetindo o que ele falou. Olha, vocês estão falando aí, certo? Hoje o Corinthians deve 3 bilhões... e não ganha nada. A gente deixou 1,7, mas a renovação e transparência ganhou quase tudo. Que beleza, hein? Olha o pensamento. Olha o pensamento do senhor Mário Senhora. Gobi, que foi presidente do Corinthians. O pensamento. Você lembra quando o Mário Gobi veio no estúdio com a gente, Xandão? Nossa Ele quase pegou a gente pelo pescoço. Ele queria trazer o resto da polícia aqui. Né? Não, e ele chegou. Ele assim, não tem Ele nada contra ele. a gente adora não tem nada ele. contra ele. Mas ele pegou e falou assim: porra, vocês me convidaram aqui pra pisar no meu pescoço? A gente não, presidente, estamos aqui. Não, e outra, nós fizemos. Não, respeitosas, porém necessárias. A gente né? perguntou, né? Mas ele saiu, ele não sabia de onde era a porta do estúdio. Por exemplo, uma pergunta que foi feita, né? Por que é sem renovação e sem transparência quebrou o clube? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E vai ser feita pra todos. E ele acha que não, porque isso e aquilo. Doutor Jorge Calil, que eu amo de paixão, meu amigo, certo? Sim. Veio aqui no Carnaval, no estúdio anterior, né? Sim. E trouxe vários volumes impressos dos títulos do Corinthians. Né? Ele fez isso. Eu adoro ele. Maravilhoso. Ele veio aqui, eu comecei a rir. Um abraço pro Tominho. Aí ele largou tudo na mesa, assim, na minha frente, e chegou, ó. Isso é renovação e transparência. Eu achei maravilhoso isso que ele fez, cara. Tô falando sério. Aí nós fomos pra entrevista, certo? Sim. E ficou um bom debate. É isso que funciona. Ô, Agrela, se você tiver condições aí, recupera aí no pé que balança a rede do grande Weber Lima, do grande A Víbora Peçonhenta, Luiz Carlos Quartarolo. Meu ídolo, essa declaração, um abraço pra ele. Essa declaração do Mário Gobi, quer dizer, nós deixamos uma dívida de 1,7 bi, mas ganhamos tudo. Ô, pessoal, lança o seguinte, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes ou assistindo pelo YouTube, vamos supor que você não é PhD em economia, em finanças, em futebol, dane-se, e você assume o seu clube de coração amanhã. Pô, você tem um mínimo de embasamento futebolístico, você vai então, nesse pensamento do Mário Gobi, você vai contratar um monte de cara bom, com dinheiro que você não tem, vai prometer que vai pagar, não vai ser campeão, e essa dívida de 1,7 vai para 3 bi e pouco. Assim até nós, Pretzel. Até a gente, cara, coloca faz qualquer time. Um lá, coloca claro. qualquer um lá. Dani, quanto que é? 50 milhões? Beleza, paga aí, parcela e dane-se, vamos chutar a dívida pra frente. Outra, é isso. Não, outra que ele falou, o Fabiano até pode confirmar, na nossa gestão nunca teve transferban. Pô, mas não pagava impostos, pessoal. Vocês lembram da Receita Federal? Sim, Hein? Não, vem cá. Levantaram a ficha lá, o Corinthians não pagava imposto. O Corinthians, pelo amor de Deus, o Corinthians estudava a possibilidade de penhorar a taça do Mundial. Exatamente. Entendeu? Não, veja bem. Mas é uma coisa... Aí eu tive que ouvir de um ex-presidente assim, não, mas isso é normal. Porra, normal?
Cara, nunca é normal você penhorar alguma coisa por falta de pagamento, nem pra nós, pessoas físicas. Ô, Capela. Você tem um apartamento que você precisa pagar, você não consegue. Vou penhorar isso, meu sim. cachorro. Pô, não dá. Dito isso, o Corinthians está nas quartas, nós não estamos mudando de Isso, assunto. é isso aí, Corinthians isso aí. Estudiantes, primeiro jogo em La Plata, segundo jogo em Itaquera. Perfeito. Pois não, Fabi? Não, eu ia destacar justamente esse papo que vocês estão tendo, porque parece que cada gestão que passa pelo Corinthians escolhe o que vai pagar. Então, assim, a gestão Augusto Melo, ela teve um mérito, que ela deixava o salário em dia. Qual que foi o problema? Ela não pagou ninguém. Então, o Corinthians está com 3 transfer bans e já teve mais 2 antes, né? Então, de 11 jogadores que contrataram, o Corinthians quitou 2. Então, o Augusto Melo escolheu pagar os salários. A renovação e transparência pagava os clubes. Inclusive, o Corinthians contratou o Pato do Milan na época, 15 milhões de libras. verdade, Nossa, um valor surreal, quitado em um ano. O Corinthians ganhou o Brasileiro 2015, Capela vai lembrar, Pretzel também, 11 meses de salário atrasado. Então, escolheu o que vai pagar. Falou o quê? Vamos pagar o Pato. A gente não vai pagar salário. Então, não tem mérito nenhum. Agora, não adianta alguém falar que pagou tudo. Fabiane, imagine se o Corinthians fosse superavitário. Não, você tá louco. Com esse time nota 5,5 do Corinthians, ele já está nas quartas de final da Libertadores, ele ganhou a Copa do Brasil. Vocês imaginem se fosse um clube que fosse superavitário, que os caras não entrassem pobres e saíssem ricos. Tá louco. Hein, certo? Viu que não devesse para empresários do mundo inteiro. Esquece. É verdade ou não é? Não, era uma potência então, era uma mundial. Potência Era uma sul-americana potência e mundial. mundial. Mas não, viu? Aí veio o ex-presidente e disse assim, não, veja bem, nós deixamos 1,7 dívida, mas ganhamos tudo. Pô, que legal isso aí, cara. Isso é legal demais. Esse mundo é tão distante, porque eu vou passar um número para vocês que assusta. A projeção do balanço do Corinthians para o ano que vem em juros é pagar 486 milhões de reais em juros. Então, Não. se o Corinthians pagar esses 486, a dívida fica no 0-0. É isso. Não entendi, Fabi. Desculpa. Como é que é esse negócio? A dívida do Corinthians, se tiver indexada em CDI mais 4, 19% ao ano mais ou menos, que é o esperado, vai render para o clube 486 milhões em juros a serem pagos no ano que vem. Então, se o Corinthians, digamos, gerar um superávit de 500 milhões, a dívida fica no 0-0. Caraca. Meu Deus, gente. E tá gerando déficit atrás de déficit, né? Não tá gerando superávit. Não para. E Ô, outra, pessoal, o Stabile antecipando receita de 27. Olha, eu tô com pena do próximo presidente do Corinthians. Se não for um Paulo Nobre da vida, esquece, irmão. Esquece. Um cara que vai ter que fazer das tripas coração, às vezes... O André do Bilhão aí, bolso. Capela. Oi? O André do Bilhão, pô. Ah, isso é um fanfarrão. Vai ser candidato, hein? Ô, Fabiane. Não, para, Fabiane, vai. Nada qual é o- contra o André do Bilhão, viu, É. o André do Bilhão? Mas, pô, você pega, joga na mídia. Não, eu tenho $1 bilhão aqui. isso aí é. Aí a gente tenta fazer uma entrevista contigo. E aí você não aceita falar com ninguém. Porque você sabe que você vai ser massacrado. Com respeito, mas massacrado. Como é que um cara que promete ter $1 bilhão para investimento no Corinthians... É o que se diz, né, Fabi? Às vezes não tem nem o nome, uma casa com o nome próprio, né? É isso, exatamente. É difícil o cara acreditar nisso, né? Ele passou vergonha na última eleição, Capel. Não sei se você vai lembrar, porque o Stabile ele foi eleito numa eleição indireta do Conselho Deliberativo do Corinthians. Lembro. O Osmar teve, acho que, quase 80% dos votos. De 300 votantes, o André terminou com 14, cara. Então é uma figura inexpressiva no Parque São Jorge, politicamente falando, mas ele sabe vender o próprio peixe. Fizeram uma pesquisa de Twitter ali, Capela, que o torcedor, no geral, vota. O cara que é mais desapegado, ele lê, $1 bilhão, vou colocar o cara. Teve 86%. Então é um mundo à parte, sabe? A eleição no Corinthians ela é muito difícil de projetar, assim. Mas pelo que eu tô acompanhando, o Sérgio Janiquian é um candidato que vem com muita força. Inclusive a Chapa 82 deve apoiar. Sabe o plano de governo do André Negão, o André Luiz de Oliveira ou então, Fabiano? Qual? Não, Qual? eu tô te perguntando, sabe o plano de governo dele? Ele não disponibilizou ainda, mas vai ser um prazer ouvir na Bandeirantes. Também, vai ser um prazer ouvir, porque eu gostaria de saber das ideias do grupo de 100 renovação que acabou com o clube. A primeira coisa Acabou que o Fabiano certamente vai mobilizar aí para que a gente possa entrevistar todos os candidatos à presença do Corinthians. E acho que a primeira pergunta de qualquer é, qual é o projeto? Porque não adianta nada ter, eu tenho a ideia. Não, eu quero um projeto. Qual que é o projeto aqui? O projeto aqui, certo? Aqui, esse aqui é o projeto do André Negão. Esse é o projeto. Na última eleição, a folha em branco. Esse é o projeto do André Negão. Ó. Esse foi o projeto esportivo que ofereceram pro Dorival também. Mas exatamente. ganhou, né? Presta aqui. Tó. Dorival Júnior Ó. chegou. Não, porque eu conversei com o Fabinho, e o Fabinho Soldado e o Augusto Aí na semana Melo. seguinte pediu o jogador. E aí eles me ofereceram um projeto esportivo. Projeto esportivo oferecido ao Dorival Júnior. Certo?
Conjunto vazio, uma folha em branco, né? É. Uma semana depois, o que o Dorival começou a fazer? Eu preciso de reforço. Exato. Qual o projeto esportivo oferecido? Exato, exatamente. Bom, eu já falei aqui, eu não vejo a hora de gente capacitada para comandar clubes no futebol brasileiro. Você pode não gostar da Leila, eu acho que a Leila também ela não tem tanta transparência assim, tá? Esse é o meu ponto de vista. Não tem tanta transparência, até porque ela escolhe um ou outro veículo de comunicação para agenda positiva. Quando dá qualquer BOzinho, é sempre a mesma coisa, porque se ela viesse aqui, eu ia querer saber da Crefisa com os velhinhos. E ela nunca vai se posicionar publicamente. Por isso está em segredo de justiça, está correndo lá, está correndo aqui. Gostaria de saber. Não estamos acusando, muito menos condenando, só gostaríamos de saber. Porque as informações que aí estão, como ela é proprietária da empresa, deveria se posicionar. Ah, mas isso transcende o futebol. Dane-se. O futebol não transcende a sociedade, muitas vezes, e vice-versa. É assim que a banda toca. Então, onde eu quero chegar? É fundamental que a gente tenha gente capacitada. Repito, podem não gostar da Leila, mas ela faz bem ao Palmeiras. O São Paulo, olha quanta gente meteu a mão na cumbuca. No Santos, todos os ex-presidentes que passaram foram banidos da instituição. O seu Modesto Roma Júnior, que Deus o tenha, José Carlos Pérez, Andrés Rueda Garcia, só pegar aí, só pegar no histórico recente do Santos. Sim. E o Corinthians, cara, qual foi o último grande presente que o Corinthians teve? Um cara que pensou na instituição, um cara que trabalhou o Corinthians como uma grande empresa, como fez Paulo Nobre lá atrás, com o Palmeiras falido. Nenhum. Por quê? Os caras, muitas vezes, mamam numa teta interminável chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, assim, Pretzel, eu já cansei de ouvir cara que é muito bem resolvido no seu âmbito profissional, mas não consegue repetir a mesma coisa no clube. Porque muitas vezes não deixam, que o estatuto é antigo, porque atrapalha, que não funciona. Eu gostaria que os Maristabile, viu, João, nos chamasse, ou até o senhor pode mandar por WhatsApp, se o senhor quiser. Não, o WhatsApp não serve, tem que aparecer no ar. Não, mas tu vai entender o que eu vou dizer agora. Se o senhor quiser mandar por WhatsApp, como foi a contratação do Yuri Alberto pelo Corinthians? Se o senhor puder mandar. Acho que ele sabe? Não. Quem sabe é o do Ilho, né? Não, mas é que tá, deve estar. Será que não tá lá no departamento financeiro? Tá, claro que tá, claro que tá. O que foi pago, as comissões pagas, sim, os percentuais. Não tem? Não, deve ter muitos, deve ter 10. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é, Fabiane, ouvintes e internautas, atenção. Se o Corinthians está nesse buraco, administrativamente, financeiramente falando, passa muito pelo que boa parte dos conselheiros, infelizmente, os conselheiros fizeram ao longo desses últimos anos, aprovando contas, porque quando você reprova a conta, qual era o argumento? Quando você reprova a conta de um presidente, você está indo contra a instituição. Pelo contrário. Contra o balanço. Contra o balanço. Está dando recado ao mercado. Né? Exatamente. Você tem que reprovar se o cara gastou mais do que ele arrecadou. Imbecil! Burro! Mas por que eles não fazem isso? Porque se eles reprovam, os caras internamente ficam sabendo e o cara perde a possibilidade de um cargo lá na frente, estatutário, virar um diretor de alguma coisa, ou até mesmo lançar uma futura candidatura. Então os caras têm que dançar conforme a música através de um estatuto ultrapassado. Ponto. Onde eu quero chegar? O CORE, recentemente, virou a questão paladina da justiça. Peraí. O Memphis renova ou não? Vamos passar pelo CORE. O que o CORE fez de bom ao longo das últimas décadas para não deixar o Corinthians chegar nesse fiasco, Fabiane? Fiscalizaram muito pouco, né, Capela? Eu queria saber onde é que estava o CORE quando o Corinthians contratou o Pedro Raul, porque qual que é o critério? O CORE ele é acionado nas operações que envolvem mais de 40 mil salários mínimos. E essa operação do Memphis, segundo Osmar Stabile, envolvia mais de 40 mil salários mínimos. Agora, quantas operações que o Corinthians não fez que ultrapassaram esse valor e o CORE não fez nada, né? Então foi uma politicagem. O CORE, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, todos órgãos que não despertam nenhuma confiança no torcedor. É o seguinte, o Memphis acabou de passar aqui, chamamos ele, não quis falar, tá? Seguiu reto, foi para a parte interna aqui da arena, ele seguiu o protocolo de passar. Daqui a pouco, para nossa surpresa, o Gabriel Paulista vai falar. Então vai ser um terceiro entrevistado. Em poucos minutos ele está aqui. Só para poder fechar, vou passar para o Pretzel. Atenção, Departamento de Comunicação do Corinthians. Obviamente que vocês são funcionários do clube. Mas eu acho que o líder, o chefe, o cara que representa e tem aí o poder da comunicação do Esporte Clube Corinthians Paulista, pecou. Ou deveria até mesmo internamente aí com vocês, repórteres, explicar. Porque é uma vergonha, é uma piada de mau gosto para o torcedor corintiano o Memphis passar numa zona mista e se recusar a falar.
deveria ter partido do jogador. Mas a gente não pode esperar muito do jogador que muitas vezes vive numa bolha, um tremendo alienado. Não me parece o caso do Memphis, mas nesse caso sim. E a comunicação do Corinthians ser conivente com o atleta, vocês vão esperar o quê? Esse cara mais cedo ou mais tarde vai falar, aproveite agora. Aproveite agora, o Corinthians ganhou o jogo. Com 1 a menos, a raça, estilo Corinthians, se classificou. Já pega, responde lá, né, Pretzel? Meia dúzia de perguntas, vai embora pra casa, ninguém mais pergunta porcaria nenhuma pro cara. De entrevista e deu. Nem 10, entendeu? Então, cara, olha, realmente... Um abraço ao Alan Santos, que gosta muito da nossa programação e tá feliz com a classificação do Corinthians. Obrigado, viu, Alan? Grande abraço. Ele tá mandando o oposto, aposto, né? Eu tô feliz com as mensagens dele aqui. Irmão, não mas se apegue a isso. Não, mas é sério, ouvinte positivo. Não. Ainda mais nos ouvindo de madrugada. Exatamente, agora meia-noite e 38, estamos à sexta-feira já. Ó, só para poder passar, o Stabile, ele deveria aparecer publicamente também e falar sobre esse dinheiro captado em banco, quanto de CDI está se pagando ao ano. Porque pelos juros abusivos que nós temos no país, a informação é mais de 10% ao ano, deveria vir para explicar. Muito mais. Oi? Muito mais, Capela. Sim, CDI mais 10%. Tá eu não sei se chega em CDI mais 10, eu acho que fica em CDI mais 4, ali dá uns 19%. O que eu recebi aqui, CDI mais 10. Que eu recebi mais 10, aqui, o que eu recebi, CDI mais 10 aqui, numa grande fonte que eu tenho, me garantindo. Mas é aquela coisa, né, Fabi? Eu com uma informação, você com outra, a gente tá aqui, obviamente, dialogando, mas cadê o Stabile pra falar? Cadê o presidente pra falar? Pra expor isso? Porque o torcedor corintiano quer saber. O torcedor corintiano, Pretzel, chegou a um determinado momento, acho que o Fabiano pode falar com propriedade também, ouvintes internautas, atenção. Quando a imprensa falava sobre transferban, não sei o que lá, nós éramos anti. Eu fui taxado de anti 12 anos atrás. Eu fui o primeiro jornalista a falar tudo bem. Tu tava começando a produção, lembra? E eu falava sobre isso. 2014. A bolha vai estourar numa época que o Corinthians estava ganhando tudo. E o Palmeiras morto. Era o campeão da América e do mundo, eu era o único que falava isso. Aí lá o Prez. Como é que é? Colorado, anti-corintiano, chorão e não sei o que. Até não, mas atenção, mas olha só como o torcedor corintiano também não é burro, não é otário. Pelo contrário, ele consegue evoluir e acompanhar. Porque antes era, você é anti, o jornalista que só fala de notícia ruim. Era sempre assim, fala notícia boa. Agora o torcedor corintiano, ele chegou no momento que ele percebeu que as notícias ruins, infelizmente, elas têm que ser colocadas à risca. Nós abrimos o apito final aqui falando de campo e bola, elogiando a classificação do Corinthians. Gabriel Paulista. O seu tamanho no caos chega às quartas de final. Daqui a pouquinho a gente termina, mas o torcedor corintiano aqui vai ouvir o Gabriel Paulista. Tá vendo. Vamos lá, tá chegando o Gabriel Paulista por aqui, zagueiro do Corinthians. Ali na torcida e também como é que foi esse momento ali de comemoração com a torcida? Foi um momento muito especial para mim, como todos já sabem da história, né, da minha família, do meu irmão. Então, e hoje, na verdade, foi um dia que eu pensei muito nele. É um dia que, com certeza, se ele estivesse aqui, ele estaria ali também na torcida sofrendo. E então eu não pensei duas vezes de subir ali na torcida para ser mais um torcedor, porque eu já sou um torcedor dentro de campo, mas esse foi um grande momento para mim, um dia muito especial, de estar junto com o torcedor, ajudar a equipe com a classificação. Então acho que vai ser um dia pra gente, uma noite para a gente desfrutar muito. Logicamente que a gente tem pouco tempo, né? Porque domingo já tem outro jogo, mas hoje desfrutar desse momento, dessa classificação, que isso é algo gratificante para todos nós. Gabriel, ainda sobre a torcida que hoje uniu as vozes e cantou junto, qual a diferença que isso fez para vocês ali na atmosfera no gramado? Eles são tudo para nós, porque eles são algo a mais, né? Lógico que a gente entra determinado, a gente treina, a gente quer o melhor pro Corinthians, mas de ver a arena da maneira que foi hoje, te dá algo a mais e não te deixa você relaxar em nenhum segundo do jogo, né? Te dá tudo. A gente pensa em dar 100% e começa a escutar, a gente tem que dar 200%, 300% de tudo isso para ajudar o máximo o Corinthians. E então, quando as torcidas se unem assim, é algo muito importante para nós ali dentro de campo. A gente
sente o torcedor dentro do campo para nos ajudar e nos empurrar. Ô Gabriel, falar do lance do gol, um pouco antes ali você foi numa pequena área e você mostrou e parece que você apontou para o Memphis. Já era uma jogada ensaiada? Foi algo que você viu ali no momento? Não, a jogada foi treinada para o Garro bater a falta. Só que eu, como zagueiro, eu sei da dificuldade que é uma bola fechada. Ela é muito difícil para um zagueiro e para o goleiro. Qualquer desvio é gol. Então eu desculpa, achei que era um momento para o Memphis bater a falta, que é uma falta mais fechada, e ele tem um bom pé ali com uma certa força, né? E a gente foi feliz com a ideia que eu dei ali. Ele entendeu o que poderia acontecer. O Breno também foi feliz, com um pequeno desvio, e aconteceu o gol, e a gente está classificado para a próxima fase. Gabriel, eu queria que você falasse sobre jogar uma Libertadores com a camisa do Corinthians, porque é uma competição que machuca muito o torcedor corintiano. Você, como um torcedor, imagina como que é jogar uma Libertadores, tira um peso também nessa classificação das costas. O Corinthians volta a marcar depois de muito tempo em mata-mata de Libertadores. Como que é para vocês, como que é o vestiário ali? Cara, lógico que nosso objetivo maior na temporada é ganhar a Libertadores, né? Então, encarar esse jogo como foi hoje, a equipe do Rosário é uma equipe muito boa, tem grandes jogadores que poderiam decidir uma partida, mas a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes deles, né? E nós também, a gente tem jogadores também para decidir jogos. Mas a importância é isso, não importa o resultado, se é 1-0, 6-0, o importante é classificar. E hoje foi algo importante para nós, com um jogador a menos, com todas as dificuldades. A gente sabe que o Corinthians é isso, o Corinthians tem muito essa história, né, de corintiano maloqueiro sofredor. Então a gente sofre mesmo, mas o importante é a classificação. Agora em busca de mais outro jogo importante lá na Argentina, acho que o Estudiantes passou, né? Então vai ser outra guerra lá, e a gente tem a outra oportunidade de decidir em casa. Ouvimos aqui o Gabriel Paulista, portanto, Capela, acabou de atender a imprensa, daqui a pouco Hugo Souza e Bidon na área. Daqui a pouquinho então Bidon, Luiz Sabiani lá acompanhando e aguardando para que a gente possa conversar com os demais jogadores corintianos que vão passar. Mas realmente não quero voltar a bater nessa tecla, mas é realmente uma brincadeira o Memphis não ter falado, cara. Juro, eu vou ficar me apegando a isso. O cara deu assistência, voltou e tal. Já acabava logo com essa treta. Que agora o torcedor corintiano já sabe, né? Próxima entrevista que ele for dar, todo mundo vai perguntar do embrole, barararararará. Enfim, Alexandre Pretzel, eu queria abrir o gabarito rapidamente contigo. Temos que falar do Santos Futebol Clube, deixa eu só valorizar, que conseguiu tá a classificação. Ouvindo, pois não, diga lá. Lucas Soares, ele tá em Aracaju, corintiano, Sergipe. Boa. Tá nos ouvindo, um abração. A Mara Fogaça tá em Tatuí, um abração pra ela. O nosso Eduardo de Oliveira César. Grande Edu, adoro o Edu. Um abração pra ti, sempre nos acompanhando na Obrigado, madruga. Edu. Um abração pra ti. Quem mais? O Ronaldo Barbosa também, elogiando muito toda a equipe e também a transmissão. E mais o Matos Filho, que é um crítico ácido, mas faz parte, eu gosto dele, com as mensagens que ele manda aqui. E tem no WhatsApp aqui, quem é que tá nos ouvindo no WhatsApp aqui? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá nos ouvindo? O Renan Martinez, grande Renan. Boa, Renan Palomares, grande Renan. Um abração, Renan, para toda a família aí também nos ouvindo. A Bandeirantes é ouvida no mundo inteiro, né? Graças a Deus. Um abraço para todos os ouvintes internautas. Diga lá, Luiz Sabiani, Itaquera. Queria trazer uma informação importante, foi tema no Esporte em Debate, inclusive aquela questão do Corinthians e da ESE, né? A ESE Seguros, o Corinthians estava usando o símbolo da ESE no uniforme com o contrato vencido. E a informação que eu tenho aqui é que o contrato foi assinado agora há pouco entre Corinthians e ESE. A ESE será mantida no uniforme do Corinthians, na parte das costas, e vai pagar de maneira retroativa os 6 jogos em que ela teve sua marca exposta no uniforme corintiano com o contrato anterior vencido, tá? Com um aumento sutil nos valores e um produto que a empresa lança em parceria com o Memphis Depay, tá? Então conversei com algumas pessoas da ESE, do marketing do Corinthians, tudo certo, a empresa vai seguir no uniforme do Timão. Quem é o responsável pelo marketing do Corinthians, hein, Fabi? São 2, viu, Capela? O estatutário, que é o Ângelo de Sá Júnior, conhecido como JR, e o executivo de mercado contratado, que é o Vinícius Manfred Azevedo. São os 2. Muito bom. Cara de marketing. Demetrios Pinheiro tá te elogiando, diz que gosta muito de ti, te manda um abraço. Obrigado, outro. O Luiz Reis de Só Massaf salva o Corinthians.
Eu não acredito nisso. Eu também não. Eu não acredito nisso. A gente tá vendo as SAFs que tem aí, né? Cara, vamos lá. Vamos contar nos dedos as SAFs que deram certo. Eu não vou considerar do Bragantino, pra mim não é SAF. É um outro modelo Hugo Souza. Oi? Hugo Souza, daqui a pouquinho, Hugo Souza. Vamos lá, Hugo Souza ao vivo. Libertadores aqui em casa, isso tinha um peso pra vocês no vestiário? Cara, não. A gente procura se abster de notícias ruins nesse momento e se apegar no que a gente tem de bom, se apegar no que a gente quer fazer. Eu acho que esse elenco sabe muito bem o que quer, um elenco que tem cada vez mais se fortalecido, independente de vitórias e derrotas. A gente tem se tornado cada vez mais forte, a gente está cada vez mais junto e para esses momentos acho que é o que mais precisa. E a gente soube jogar o jogo hoje, fomos muito felizes. E a gente tem esse objetivo muito claro, que a gente quer muito esse sonho e a gente vai lutar por ele até o final. Você com certeza acompanhou a nota mental da equipe, né? No primeiro jogo teve um jogador a menos e hoje também, e mesmo assim conseguiu a classificação. Cara, para ser sincero, a nossa equipe ela tem se tornado cada vez mais sólida e eu acho que os números não mentem. Posso estar errado até, mas eu acho que nós somos a equipe eu particularmente, estou entre os goleiros que menos sofrem, com mais jogos sem sofrer gol em toda a temporada. E eu acho que isso reflete um pouco de quão sólida tem se tornado a nossa equipe. E independente se a gente está com 11, com 10 ou até com 9, como já aconteceu, a gente sabe exatamente o que fazer dentro do campo. O professor deixa a gente muito à vontade e com tudo muito bem claro para a gente fazer o que tem que ser feito. E a gente mantém a tranquilidade porque a gente sabe onde cada um tem que estar dentro do campo, qual é a atitude que tem que tomar, a hora de pressionar, a hora de segurar, a hora de baixar a linha, a hora de subir a linha. E isso fica muito claro. Eu acho que quando as coisas ficam mais claras dessa forma, fica fácil. E a gente tem demonstrado que com a vontade que a gente tem, com a dedicação que a gente tem e a vontade de correr, a gente vai estar sempre ajudando o clube. E uma das principais coisas é não tomar gol. E a gente tem sido feliz nisso. Vocês comentaram a nota do Rosário, que eles basicamente menosprezam a denúncia que você fez no jogo da Argentina a respeito de racismo. A nota pegou muito mal entre a torcida do Corinthians, todo mundo deu razão ao seu posicionamento àquela altura de denunciar o racismo. Queria saber como você recebeu e como você talvez pretenda ou não responder essa situação de praticamente diminuírem uma denúncia muito séria como essa de racismo. Na verdade já está sendo feita, se não foi feita ainda uma notificação do clube, onde eu também fiz parte disso, aonde, gente, com todo respeito, mas foi ridículo o que eles fizeram. Os jogadores me pediram desculpa, os jornalistas ouviram o que eles falaram e o clube, com o tamanho que tem o Rosário, toma uma atitude que diminuiu um pouco do que é o clube. Eu acho que é um clube muito grande para a atitude que eles tomaram, né? Os jogadores dentro do campo pediram desculpa pelo ato e aí o clube, não sei quem fez isso, diretoria ou parte de mídia, não sei, mas tomaram uma atitude ridícula, aonde o Olavo está aqui, que é o nosso assessor de comunicação, e a gente sabe, assim que eu vi a nota, era, sei lá, 1 da manhã, eu mandei mensagem para ele puto, falei, cara, isso não existe, é um clube que é muito grande e tomou uma atitude muito pequena, acho que manchando um pouco do que eles já fizeram em toda a história deles. E foi uma atitude ridícula, espero que não se repita e espero que alguém faça alguma coisa mediante a isso, porque o que a gente pode fazer, acho que a gente já está fazendo, mas foi muito feio o que eles fizeram. Você teme que isso aconteça de novo no próximo jogo, que é na Argentina? Cara, tem coisa que a gente não controla, é um lugar que sempre que a gente vai acontece, a gente torce para que não aconteça, trabalhar a cabeça o melhor possível para que isso não afete e a gente possa entregar dentro do campo o nosso melhor, que eu possa fazer o meu melhor dentro do campo, que isso não me afete, mas eu também nunca vou deixar de bater de frente com isso. Se acontecer de novo, minha atitude vai ser a mesma e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mas é se preocupar em dar o nosso melhor dentro do campo. Vocês acompanharam no elenco a volta do Memphis, a ida e não volta, né, do Memphis. Como foi ali o dia que ele voltou pro CT? Você conversou com ele, como foi essa volta? E hoje ele mostrou que ele é muito importante pro grupo. Eu acho que ele já mostrou inúmeras vezes o quão importante ele é pro grupo, pro clube e o quanto ele já ajudou a gente, o tamanho que ele tem, o jogador que ele é, e a gente fica muito feliz de ter ele com a gente de novo. Ele foi um cara que se esforçou para que isso acontecesse, a gente como elenco queria isso, o treinador queria isso
e a gente fica muito feliz com a volta dele. Eu acho que tem pessoas na vida que são iluminadas, que são diferentes. Eu acho que ele é um cara assim. E hoje, com uma falta que ele bateu, a gente faz um gol. E a gente fica feliz de ter ele de volta e espero que ele ajude muita gente ainda. Ouvimos o Hugo Souza aqui, Capela, goleiro do Corinthians, passou em branco, conseguiu segurar o 0 no placar. Trouxe uma resposta muito interessante à minha pergunta sobre a situação do racismo, né? Eu queria contextualizar vocês. O Hugo foi ativado no jogo de ida o protocolo antirracismo por causa de gritos e injúrias raciais direcionadas ao Hugo Souza no decorrer do jogo. O Rosário Central, depois da partida, emitiu um comunicado oficial basicamente menosprezando as denúncias que o Hugo fez, fazendo pouco caso, dizendo que não havia comprovação que ele estava dizendo a verdade, e fez um paralelo bizarro com um gesto de um torcedor do Corinthians que rasgou uma nota de 2 pesos. O Hugo tomou um posicionamento muito forte aqui a respeito dessa situação. Achei interessante, todo mundo que está sintonizado aqui no 107.3, acompanhando o apito final, pôde acompanhar. Foi muito bom. Aliás, foi a melhor pergunta para o Hugo. E o Delina também está te elogiando, está lá em Campo Grande nos ouvindo também. Obrigado. E um abraço ao Márcio Silva, que cumprimenta toda a equipe de esportes da rádio e está feliz com a classificação, mas é a favor de mudanças no Corinthians. Então é isso, tem que saber separar a classificação em campo do que é o Corinthians em campo. Está nas quartas da Libertadores com a situação restante do Clube Corinthians. É só isso, não muda absolutamente nada. Então nós temos Corinthians e Estudiantes de um lado, Flamengo e provavelmente Del Valle também, certo? E do outro lado, Palmeiras e LDU, primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo em Quito, e temos Fluminense e Platense. Olha, Fluminense e Platense. Então é o seguinte, ó. Vocês já imaginaram uma semifinal Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Fluminense? É possível. E bem possível de acontecer. São favoritos. Possível. Os 4 são favoritos. Corinthians e Estudiantes eu teria um pouco eu mais acho de que calma. A decisão aqui, um pouco mais de calma. Decisão aqui entendeu? É favorita. Decisão aqui é favorita. Teria um pouco mais de calma. Só para poder fechar esse assunto para liberar o Fabiano, queria falar do Santos aqui, né? Mas só para poder fechar. Um abraço ao Renan Silva na Baixada, que é nosso ouvinte sempre. Obrigado, abraço a todos Renanzinho. na Baixada. Abraço para você. O que é, Agrela? Fala no microfone, Agrela. Não, só um Você tá no trabalho... ar, cara. Não entendo essa mania aqui... que você fala fora do ar, que você trabalha em rádio, Eu velho. Pega o microfone e fala, olha, velho. Uma constatação. Tá. Depois da Copa, eu não te senti mais à vontade. Eu também não. Você tá com o semblante pra baixo. Viu por quê? Tu achou que... né? Não, mas é uma ladeira, né? O cara fez reportagem na Copa e aí ele volta pro plantão do jogo de Libertadores, ele acha que ele tá caindo, né? Jamais. O melhor fez Japão e Costa Rica no Catar. Achou que queria narrar o Brasil. Às 7 da manhã. O jogo foi às 7 da manhã. Depois ele me encontrou, você não fez nenhum jogo do Brasil, mas já foi a Copa depois. Já foi, então assim, ó o crescimento, né? É isso aí. Vai, Agrela, fala. Não, primeiro que o plantão eu acho uma função importantíssima da transmissão. Você gosta? Jamais gosto. Você prefere reportagem ou plantão? Plantão. Não, fala a verdade. Plantão. Não, então não vai mais fazer reportagem. Não tem problema. Você nunca vai fazer Bidon. Olha lá. Era isso que eu ia falar, que o Bidon ia passar ainda. Ó o Bidon, vamos lá. Seu gol com assistência do Memphis, qual a importância dele dentro e fora de campo para a equipe do Corinthians? O Memphis é um cara muito importante, não só dentro de campo, fora também. É um cara que ajuda muito o grupo. A gente sabe o tanto que ele queria ficar, a gente sabe que ele é muito importante para o Corinthians, então a gente ficou feliz também por essa renovação e ele é um cara que só tem a agregar no grupo. Você sabe que o Corinthians está numa situação financeira delicada e você vem numa crescente já de alguns anos e naturalmente vai despertar interesse de clubes de fora. Você consegue garantir para o torcedor do Corinthians que nessa janela você fica no clube ou as procuras realmente estão sendo muito firmes nesses últimos tempos? Cara, eu não tô nem pensando nisso. Claro que a gente não procura, mas às vezes aparecem algumas coisas pra gente. Mas eu tô muito focado aqui. A única coisa que eu garanto é que a gente tá nas quartas e só agradecer por isso. Isso aí não é comigo, essa parte aí é com o presidente, com o Marcelo, com meus empresários. E quando eu tô vestindo a camisa do Corinthians, eu só tenho que pensar no Corinthians. Noite de classificação maravilhosa, gol, saiu aplaudido pela torcida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento do Breno Bidon sair aplaudido pela torcida em noite de classificação. É um momento muito bom, não sei nem o que falar. Nunca imaginei que isso poderia estar acontecendo, nas oitavas de Libertadores eu consegui fazer o gol da classificação e não só feliz pelo gol, mas muito mais feliz por tudo, né? Pela classificação, pelo grupo que a gente tem, a gente está muito unido e está conseguindo se blindar de tudo e a gente fazer nossa parte dentro do campo.
No fim de semana, num mês, perdão, de tanta pressão, né, de decisões, depois foi eliminado, esse gol, essa classificação vai dar uma paz para esse elenco trabalhar mais? Como eu falei aqui, a gente se blinda pra gente tentar sempre trabalhar com paz. A gente sabe, claro, a gente sabe toda a situação do clube, mas a gente dentro do campo não tem que ligar para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. E acredito que é o que a gente está fazendo, a gente está conseguindo se blindar, se unir cada vez mais para a gente conseguir chegar no campo e fazer o que a gente trabalha. Bidon, qual foi a conversa com o Diniz na parada da hidratação no segundo tempo? Que o Corinthians tinha acabado de perder o Ranieri e ali foi uma mudança de postura para vocês, não com substituições, mas dentro de campo com os jogadores que já estavam em linha. A conversa ali na hora do jogo, o Diniz tenta passar pra gente ali as coisas que estão acontecendo, não foi diferente, ele conseguiu arrumar o time, a gente conseguiu se fechar, conseguimos marcar bem e a gente precisou de uma bola ali pra gente conseguir fazer o gol e sair com a classificação. Eu gostaria que você falasse se você foi ensaiado, se não foi ensaiado e se é o gol mais importante seu com a camisa do Corinthians. Acho que é o meu gol mais importante sim, com a camisa do Corinthians, e claro que a maioria das coisas que a gente faz é treinado, não foi diferente. Essa jogada já estava meio que treinada, não para mim só, né, mas pro grupo todo ali, e acabou que eu estava no lugar certo, na hora certa, e consegui fazer o gol. Então, eu gostaria que você falasse em relação ao seu preparo psicológico, porque você, muito rapidamente no profissional, parece que não sentiu peso, foi decisivo em várias oportunidades e hoje mais uma decisão decidida por você. Eu tento ficar sempre muito tranquilo, a gente trabalha muito, então a gente sabe o que a gente tem que fazer quando entrar no campo. E o grupo é muito unido, como eu falei, então a gente tenta sempre um ajudar o outro e é o que acontece. Hoje, infelizmente, a gente teve um jogador expulso, mas a gente está junto com ele, a gente tem que correr, teve que correr o dobro. E a gente correu, a gente se uniu, conseguimos neutralizar eles e a gente conseguiu fazer o gol. Bidon, a primeira vez que o Di Maria jogou aqui em Itaquera, você tinha 9 anos, 2014. Ele rodou a Europa, voltou, e a gente viu até no jogo de ida você se estranhando um pouquinho, provocação normal de Libertadores, é claro, mas como foi pra você parar esse cara atualmente? Como eu falei ali, né, o Di Maria é um cara que foi campeão do mundo, né? É um cara que a gente tem que respeitar. Mas dentro de campo eu estou vestindo a camisa do Corinthians, então eu tenho que defender nosso lado. Então é um cara que eu respeito muito, não faltei respeito com ele, mas tem que chegar duro. Ouvimos Breno Bidon aqui, Capelanes. Fim de papo, viu? Na zona mista aqui de Itaquera. Encerradas as entrevistas, ouvimos, recapitulando para vocês, Hugo Souza, Gabriel Paulista e o ainda time do Breno Bidon. O Bidon é um jogador vendável, né? Entendo o que eu estou dizendo, mas não houve nenhuma proposta ainda. Oficial ainda não, né? Porque se houver, vai. O Corinthians não vai segurar. Uma proposta de quanto? Pretzel, tem uma questão, só trazendo uma informação. 15 de euros é vendável? 15 de euros. Na Pindaí vai ficar o Corinthians? Eu acho que pode ajudar no debate, por isso, perdão a interrupção. A pedida do Corinthians não está atendendo ao que o mercado paga. O Corinthians está pedindo 30 milhões de euros. Você tem que dar risada. 30 milhões de euros. Quanto o Corinthians está pedindo? 30 milhões. Que isso, irmão? Que é isso? Eles se balizaram pelo valor do André, né? O Corinthians teve uma proposta de 20 e o André tem 25, 30 jogos no profissional, o Bidon já tem mais de 100. Então essa foi a base do Corinthians, mas de fato não chegou nada próximo disso, Capê. O Milan ofereceu 17 de euros pelo André, que já foi um valor muito bom na minha opinião. Eu quero falar uma coisa de verdade. O setorismo do Corinthians, ele é muito bom. Muito bom. Eu acho que o setorismo do Corinthians ele é melhor que o setorismo do São Paulo, por mais que você tenha grandes profissionais cobrindo o tricolor, Palmeiras a mesma coisa, o Santos também, mas o do Corinthians é uma parada assim surreal, que você tem nomes no setorismo do Corinthians que você sabe que os caras assim podem até errar a informação, mas eles apuram, buscam e tal. E se tem um cara que a gente tem que confiar muito na informação é do Fabiani. Isso aí não estou fazendo média, não. Não fala assim. Não, é verdade, tem vários outros caras. Marco Belo, paga o pau pro Belo, maravilhoso. Galera do meu timão, incrível. Tudo isso e muito mais. Agora, juram por Deus, vocês juram por tudo que é mais sagrado, que chegou uma proposta de 20 de euros pelo André?
Cara, existe realmente isso, Fabiane? Tipo assim, é 100%. Chegou e foi recusada a Capela. Porque não é possível que os caras recusaram 20 milhões de euros. O negócio estava encaminhado, né? Não foi o Dorival, não quis, do Milan. A gente tá falando em valor global, Capela. Então é o seguinte, 17 mais 3 de metas, entendeu? E aí eu considero o valor global de 20 milhões de euros. Mas não tem os caminhou. gatilhos, né? Claro. Exato, as metas, né? Mas Os bônus tais, bônus por metas. Como é que não vende 20 de euros pelo André, Tinha cara? que ter vendido. Lembram do posicionamento do Dorival? Lembro. Foi na Vila, não foi? O do Dorival pegou bastante. Foi o momento que ele chamou a palavra e falou, não vendam porque se vocês mantiverem, a gente vai vender por muito mais depois. E ele citou como exemplo, o Pretzel vai lembrar muito bem, você também, Capela, do que ele fez com o Beraldo, né? Que ele mandou o São Paulo segurar o Beraldo e vendeu mais caro depois do título da Copa do Brasil. Ele usou esse exemplo. Então a ideia do Marcelo Paz era vender, do Osmar era vender, mas o Dorival não era. E o Dorival comprou a briga publicamente. Mas, cara, mas o Dorival foi embora e o André ficou indignado. Isso. Mas, pessoal, o treinador nunca vai querer perder jogador. E aí, a diretoria profissional, na teoria, ela tem que ter convicção daquilo que ela vai fazer. Eu preciso vender para isso. O treinador nunca vai querer perder. O Memphis Depay, você acha que o Diniz está andando e andando para quanto o Corinthians tem que pagar no futuro Depay? Ele que é o cara, que é um cara que pode ajudar ele. Ele quer ganhar títulos. Dane-se as finanças do Corinthians. O treinador vai olhar para o buraco dele, até porque daqui a pouco o cara também é chutado. Enfim. Fabiane, parabéns pelo trabalho de sempre. Um abraço para você. Trabalhos técnicos externos de quem aí contigo em Itaquera? Tô com o Rafael Pellegrini e Marquinho Conceição na área por aqui, viu? Mandaram o Dream Team pra cá, além do Wesley Ortega dando aquela mãozinha. Abraço pra vocês, meus amigos. Corinthians volta a campo no domingo 7h30 contra o Curitiba. Eu vou embora. Boa parte dos bons conteúdos do apito final também, mas fiquem aí pra fazer companhia pro Capê e pro Pressa. Um abraço. O setorista que eu prefiro é o Rafael Jacobucci. O Jaco é muito bom também. Eu nem citei muita gente. Pro Stabile na segunda-feira. O Jaco é muito bom perguntador. Eu sou fã dele, Ele cara. é muito bom perguntador. Sou fã dele. Ele é muito bom perguntador. Eu sou muito fã dele. E um cara maravilhoso que gosta de Chaves também. Ele tem tatuado no braço o chapéu do Seu Madruga, do Chaves. Sabia, Pretzel? Eu não sabia. Aliás, Chaves pra mim é um seriado absolutamente, como é que eu posso dizer? Não seja chato, vai. Esse horário da madrugada. Incomentável, inventei agora um adjetivo. Incomentável, maravilhoso. Xandão, 1h04 da madrugada, gabarito no Dake, vai embora. Sempre tchau. Uma honra e uma alegria. Parabéns. O Flávio Dionísio diz aqui que o Corinthians nunca tinha ganho com esse árbitro. Ganhou. Ganhou a primeira vez. Vamos parar um pouquinho de falar de arbitragem. Mas ganhou, é o Ronaldo chato. Ganhou e se classificou, perfeito. O Ronaldo só fala de arbitragem. E outra, a expulsão do Ranieri eu não expulsaria. Você tá louco, Pretzel. O cara já tinha amarelo, o teu futebol é muito chato, João. Não é o seu que pode tudo. Cara, que Pretzel, ele chutou a bola, cara. E depois ele solou a coxa do cara. Mas no frame é prisão. Tu tem que ver no lance normal. Não era cartão amarelo? Mas... Não, responde. Mas era não estraga o jogo, já tinha amarelo. Estragar o jogo, então, vem cá. Até um chato. Era um lance pra cartão amarelo ou não? Não. Você tá brincando, você viaja. Ele já tinha o amarelo, não era pra cartão amarelo. Mas você tá maluco. O VAR tá interferindo demais na América do Sul. Xandão, o cara solou a coxa do malandro, A jurisprudência desse lance, você sabe qual foi? O Gustavo Gomes no Wanderson em Palmeiras e Cruzeiro. Quando o Gomes vem, acerta a bola... Poderia ser vermelho esse lance aí, porque ele larga o aço. Tu te lembra do lance? O cara. Eu estava no jogo, Ulisses narrando, Ulisses me pergunta, e aí, Pretzel, naquele lance dele, falta, não sei, certo? Pretzel. Eu falei, amarelo. Mas como, né? Sabe, o Wanderson saiu machucado, lembra? Ficou afastado. Quebrou ele no meio, ficou afastado, né? Por quê? Porque o Gomes vem na corrida, pega a bola e não tem como, na anatomia humana e profissional, científica, tu recolher a perna num lance daqueles. Não, tudo bem. Cartão mas amarelo. Mas por que a perna do Ranieri sobe? Amarelo. Por que a perna do Ranieri sobe na altura da coxa do jogador adversário? Amarelo. Não, me responde. Você falou de anatomia humana, ok. A perna tem que ter uma sequência natural, isso é física. Eu e tu, mas como é que a perna do Ranieri vai parar na coxa do cara, Pretzel? Se eu dividir uma bola contigo... Sim, você vai levantar a perna e vai me solar? Calma. E eu der uma solada na bola e tu vem na minha direção, não tem como eu recolher o pé. Tudo bem, isso eu não tô defendendo. Mas é isso que aconteceu. Não, Pretzel. Não, é diferente. Pretzel, a perna do Ranieri foi parar na coxa do cara, velho. Porque não tem como ele tirar, ele vai na bola. Ele vai na bola, mas por que ele levanta a perna? Por que ele levanta? A gente está transformando o futebol num jogo delicado. O futebol não é um jogo delicado. O futebol é um esporte de competição.
Não certo? teve Não fratura é isso. exposta, Não é é, lance não para é. cartão. Não A é regra Pretzel Zez Não é é essa isso, aí. não é isso. Por tá? sinal, aqui o Vitor Alto também não achei para expulsão. E daí? Lê Frame os caras por que frame, acham. viu? Frame por Não, frame esquece frame, é gente. condenação. O cara solou Quando tu a coxa congela do a imagem, é adversário. prisão perpétua. Peraí, tu Agrela, sai vem cá. algemado Vem cá, daí, Agrela. tá? Vem cá, Agrela. Senta aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí, vem aqui. Pô, o que você fica fazendo em pé fora do microfone, velho? Não, eu tô ali tentando Tá ali organizar tentando o os quê? breaks Ô, Michel, o que aqui. tá... organizar o break, o que? O Michel tá lá pra fazer ué. isso, ô Michel. Tô errado ou não? Porra, velho, brincadeira. Ah, E o aí, Michel Galinha? também. Vai pro inferno, dormir, Michel. E o Luiz Eu Reis... achei pra expulsão também. Pronto, Preto, Burrice, vai burrice dormir, do velho. Ranieri. Burrice Michel, do era pra expulsão sim ou não? Isso Claro. aqui é um debate. Pretzel, não é um Isso aqui- debate. Você mas tá tentando o se Michel é apegar. incoerente, porque ele disse que o Gomes também merecia só amarelo no mesmo lance. Claro, então, merecia amarelo, então. Temos um incoerente. Peraí, na vem, equipe, Michel, viu? vem. Temos Pode um vir, pode incoerente, vir. temos um Senta, ó, você vai incoerente. sentar e vai falar. Senta. Temos, Não, senhor, seremos coerentes agora. O Gomes merecia amarelo? Só levou amarelo. Merecia? Merecia. E esse não merecia amarelo? Merecia. Então pronto. Então, mas ele já tinha, não precisava ter expulsado. É que ele já Nossa, tinha. o Michel te amassou, Que velho. Isso, ele já tinha. Nossa, o Michel não precisava acabou. Ter, não, Cara, aí você é vai que ser tá. o novo contratado do Esporte Aí é Debate. que tá. Vamos ele não tirar merecia, o Capriote e pôr ele o não, Michel. não, vocês estão infantilizando, ele não tá merecia o infantilizando, você segundo perdeu o amarelo. debate, tá bravo. Ele não merecia o segundo Não, senhor. amarelo. Você falou que sim. Tanto é que Você o Alex acabou de falar Arreira... que sim. Não, porque ele já Você acabou tinha. de falar que sim. Ele me fez uma pergunta individual. Ele Não, e você merecia falou sim. Ele merecia um amarelo. Ah, Um amarelo. isso. Ele já tinha. Não, Pretzel, Certo? não, Só não, não, isso, não, não, apenas não, isso. não. Alex Herrera não deveria ter expulsado com a intervenção equivocada do VAR, na minha opinião. Alexandre Dias Pretzel. Na minha opinião. O senhor foi pego Só na isso. contradição. Não foi não. O Michel Não foi levantou não. uma pergunta pro senhor concordou e agora tá voltando atrás. Merecia o cartão amarelo, agora você tá dando pra trás. Tá errado, Pretzel. Não. Você tá errado. Não. Ó, o Vitor Alô Você tem que aqui, ó. dormir 1h10 você tá com O sono. Gomes merecia expulsão, Ranieri não. E eu sou palmeirense. Daí. E daí? Só isso. Então, Só isso o que, irmão? Tá concordando Ele comigo. pega, deixa eu explicar. Tem Ele tá 1000 concordando mensagens no comigo. chat. Ele tá Aí um concordando cara comigo. manda uma mensagem que concorda com o Pretzel, ele toma como verdade o chat inteiro. Tá cada um com a sua É. opinião, mas o futebol do Capelanes virou um jogo delicado. Senhor. Não, virou senhor. um jogo delicado. Se é A um regra jogador do Ulisses Grêmio, Costa- num Grenal, acertando a coxa do jogador do Inter, era pra vermelho! não sou assim. Expulsa! A regra do Ulisses Costa é o seguinte: encostão é amarelo. encostão é vermelho. Encostão é vermelho. E qualquer esbarrão na E área é respirado pênalti. é amarelo. E qualquer esbarrão na área é pênalti. Ele tá no trânsito agora e deve estar rindo lá, viu? Pênalti, tem 200 exato. pênaltis por jogo na Isso. narração dele, certo? Então é o seguinte, ó. O Capelanes entende que é um jogo delicado hoje. Não, eu não Futebol entendo virou um jogo isso. delicado. Eu só não isso. entendo. Agora, Pretzel, você falar que esse lance não era pra amarelo é um assinte, cara. Mas tem É vários uma- concordando comigo. Que vários, irmão. Tem vários. Para. Procura para. no É que meu o programa Twitter já que tu vai acabou, ver. estamos estourados Não, já. procura no Toma Twitter. bronca do Capri mais tarde. Vamos até as 2. Tá bom. Um abraço a todos. Alexandre, tem carona, irmão? Não. Não, tá bom. Alexandre Pretzel, seu comentarista Bandeirantes. Agrada, preciso ir embora, cara. Tem coisa pra fazer agora também. Tem Vai. os parceiros comerciais. Tem que encerrar o programa, ler mensagem de ouvinte. E aí? Agora você vai pro break. Então você vai chamar. Vamos lá, então. Depois do Pretzel ser jantado pelo Michel, ele vai apertar o botãozinho. Devagar, irmão. Tu não tá Não, nesse nível. é uma constatação. Não adianta ficar nervoso, cara. Não. Foi jantado pelo Michel, ele que te jantou. Ele que te É jantou. amassado. Ele Inclusive, te eu quero jantou, pegar esse velho. recorte aí. Pega o recorte, Agrela. Tá bom. Agrela nasceu no dia 1º de janeiro, viu? É, pois Piada. é. Nunca comemorou aniversário. O cara que nasceu no dia 1º de janeiro. Não comemora realmente, aniversário. é treta, Não comemora é treta. aniversário. É verdade. Porque quando vira meia-noite é feliz ano Ninguém novo. quer saber do aniversário ninguém do quer cara. cumprimentar É. o cara, meu. E outra, tá todo mundo de ressaca Exatamente. também. né? Ninguém vai no aniversário do Dia cara. terrível pra Hoje eu não fazer vou aniversário. beber. Exatamente. Dia terrível pra fazer aniversário. Eu queria fazer meu aniversário em setembro, mas não vou poder fazer isso. Eu não vou Por te exemplo, perguntar por o quê, Ulisses não, Costa é Ele dia nasceu em 31 de outubro. agosto, viu? Um mês que deveria ter 30 dias e não 31. Tá bom. Só uma informação pra fechar, ó. CDI, taxa Selic, hoje tá 14%. O spread que o Corinthians paga tá 10%. Ou seja, o Corinthians está pagando algo em torno de 24% ao ano de juros. Aproximadamente 2% ao mês. E aí estão falando aqui que com o empréstimo... esse empréstimo de 40 milhões essa semana, na segunda-feira passada, para pagar os salários, esse empréstimo vai custar cerca de 800 mil reais por mês.
o equivalente a mais um salário de um jogador do clube. Para quem não entendeu, e eu quero que o Stabile apareça publicamente e esclareça, que ele buscou um empréstimo para quitar salários atrasados do elenco. E isso, a médio e longo prazo, vai... Exatamente, Pretzel, mais um. Pretzel foi fora do ar aqui, mais um. Isso vai complicar demais, ainda mais as finanças do Corinthians. Então, Stabile, apareça para falar. E Memphis, você também. Vamos lá, Esgrela, vamos lá. Vamos lá, para acalmar um pouquinho o Capelanes aqui, que tá quebrando a nossa bancada nova do estúdio da Bandeirantes. Michelzinho, depois de jantar o Pretzel, quase café da manhã, né? Porque já é 1h da manhã, 1h12. Aperta o botãozinho do break aí, pra gente acionar nossos parceiros comerciais. A gente já volta aqui no apito final. Calma, Pretzel, vamos lá. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Há 80 anos, a Fundação Dorina no Will para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Neste domingo, o primeiro debate entre candidatos à presidência da República. Às 8 da noite, aqui na Bandeirantes, no Dial em 107.3 e também no nosso canal no YouTube. Já a partir das 6 da tarde, vamos acompanhar a chegada dos candidatos e convidados. Entrevistas, o Esquenta com nossa reportagem. No estúdio, Thaís Freitas e Pedro Campos. Mais uma vez, como já é tradição desde 1989, o Grupo Bandeirantes sai na frente e realiza o primeiro debate entre candidatos à presidência da República. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final.
De volta aqui no apito final, só para passar a régua, nesta quinta, já sexta-feira, de Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana. Vamos começar pelos confrontos das quartas de final, já definidos, portanto. Fluminense e Platense, o Platense decide em casa, assim como a LDU, que enfrenta o Palmeiras. A LDU passou pelo Mirassol nos pênaltis. E o Timão vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, decidindo em casa, na sua arena. O Flamengo espera o vencedor de Del Valle ou Tolima. Já na Sul-Americana, Santos e Galo, Galo decide em casa, São Paulo e Boca, o tricolor decide no Morumbi, além de Montevideo, Ciritorque e Cienciano. O Ciritorque, time uruguaio evidentemente, decide na sua casa. O Vasco da Gama, que passou pelo Olímpia 4-1 em Assunção, no Paraguai, espera o vencedor de River ou Santa Fé. Lembrando que River e Santa Fé, além de Del Valle e Tolima, se enfrentam na semana que vem, os jogos de volta, justamente pelo terremoto que atingiu a Colômbia na semana passada. Vamos para mais um break. Só um detalhe, eu quero aproveitar que o nosso mestre, nosso ídolo, Alexandre Pretzel, não está mais entre nós. Já deve estar no seu poçante a caminho de casa. E, obviamente, ouvindo a Bandeirantes. Então, atenção, sacanagem tem prioridade, ouvinte Bandeirantes. Você vai ouvir a partir de agora um dos maiores amassos num debate na história do rádio esportivo do Brasil. De um lado, nosso mestre ídolo Alexandre Pretzel, do outro, Michel Lopes, nosso sonoplasta que pegou o microfone e deu um baile em Alexandre Pretzel. Merecia amarelo, então. Temos um incoerente. Peraí, vem, Michel, vem. Pode vir. Senta, você vai sentar e vai falar. Não, senhor, seremos coerentes agora. O Gomes merecia amarelo? Só levou amarelo. Merecia? Merecia. E esse não merecia amarelo? Merecia. Então pronto. Então, mas ele já tinha, não precisava ter expulsado. Acabou. Merecia o amarelo, Ranieri? Merecia. Já tinha amarelo e vermelho. Então pronto. Ei, Xandão, essa você foi mal, Xandão. Chama o break aí, a graninha. Ah, cara, eu tô constrangido pelo Pretzel. Quer ouvir de novo também? Deixa eu ver. Chama o VAR. Chama o VAR, atenção. Porque o Michel nem sentou. Claro, então, merecia amarelo, então. Temos um incoerente. Peraí, vem, Michel, vem. Pode vir. Senta, você vai sentar e vai falar. Não, senhor, seremos coerentes agora. O Gomes merecia amarelo? Só levou amarelo. Merecia? Merecia. E esse não merecia amarelo? Merecia. Então pronto. Ai, Xandão! Que amasso, velho. Olha, eu espero que no caminho de casa eu pego a Giovanni Gronchi. E eu tô só preocupado que eu vou ter que passar e recolher os cacos que vão ficar pelo caminho até o trajeto à minha casa. Vamos lá, Grelinha, pra ir embora, porque nessa sexta-feira estaremos de volta com o Esporte em Debate, com os donos da bola, com o Nossa Área e também com resenha. Vai, Grela. Exatamente. Inclusive, você falou que o Michel pode substituir algum integrante do Esporte em Debate. Queria perguntar ao Michel se ele acha que o Neymar atrapalha o Santos ou não, né? Dependendo da resposta, a gente já sabe quem sai do EDB nessa sexta-feira. Michel, aproveita que o Denis não vem de sexta. O Capri faz a mesa. Nem o Michel também não vem, é folga dele. Então vai ficar fora do EDB mesmo. Não, mas o Capri faz a mesa um dia, o Michel senta no lugar dele e aí a gente debate sobre o Santos. O cara é só o coordenador da equipe, mas tá bom. Vocês zoam. Essa hora o Capri deve estar deitado, que nem 1 quilômetro parado. Vou mostrar no YouTube aí, ó. Ele deve... Ele tá deitadão ali, ó. Que nem o quê? É 1 quilômetro parado ali, ó. Tá parecendo uma múmia. Tá ali, ó. Petrificado, com o celular ligado do aplicativo Bandplay ou no YouTube, na Rádio Bandeirantes, mas nessa hora, 1h20 da madrugada, nos braços de Morfeu. Nossa, 1 quilômetro parado. Até porque o cara vai acordar já pra correr, né? É um fenômeno, velho. Nosso Ricardo Capriotti. Vai, Grela, chama os parceiros aí. Vamos lá, pro Capri não acordar mais bravo ainda. Vamos para um break rápido aí, 3 minutinhos, a gente já volta aqui no apito final para te dar tchau definitivamente. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a trentacinque e, no fim, o giro mille. Porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 1h24 já na madrugada desta sexta-feira acabou, portanto, o apito final depois de 2 jornadas esportivas na sua Bandeirantes. O Santos empatou com o Macará 0-0 no Equador, garantiu vaga na próxima fase da competição e enfrenta o Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Timão, com gol de Breno Bidon, assistência de Memphis Depay, bateu o Rosário Central em casa. Tchau para Ángel Di Maria. E o Corinthians está nas quartas de final da Libertadores, enfrenta o Estudiantes de La Plata. Voltamos daqui a pouquinho, às 5 da manhã, com o Pulo do Gato aqui na Bandeirantes. Um abraço, se cuidem, durmam bem e até mais. Abraço. Aqui deu Apito Final, o pós-jogo completo na Bandeirantes.